E nós estamos no primeiro tempo lá em Cuiabá, estamos a 6 minutos de Cuiabá 0, Atlético Goianiense também 0. Amanhã, 11 horas, tem Botafogo no Rio Juventude, lá no Newton Santos. Nós teremos Curitiba e Fluminense às 16 horas de amanhã. Amanhã, 16 horas, Corinthians e Fortaleza. Às 19, Inter e Avaí. E na segunda-feira, fecha com o clássico São Paulo e Santos. Às 20 horas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na classificação do Brasileirão. Olha o Red Bull Bragantino com a vitória de hoje. Sobre o Ceará em pleno Castelão. Nesse momento é o líder, hein? Em segundo, o Atlético Mineiro vai empatando 0-0 com o Goiás, é o segundo com 8. O Santos em terceiro com 7. Em quarto, Cuiabá, 7 pontos. Cuiabá está jogando, empatando 0-0 com o Atlético Goianiense. Em quinto, Corinthians tem 6. Em sexto, América Mineiro, 6. Em sétimo, Inter com 6. Em oitavo, Avaí com 6. Em nono, Palmeiras, 5. Em décimo, Flamengo com 5. Em décimo primeiro, São Paulo com 4. Em décimo segundo, Curitiba com 4. Em décimo terceiro, Botafogo 4. Décimo quarto, Fluminense 4. Em décimo quinto, Ceará 3. Em décimo sexto, Atlético Paranaense 3. E os 4 últimos, Atlético Goianiense com 3. Goiás com 2. Juventude com 1. E o Fortaleza com nenhum ponto ganho. Mas o Fortaleza tem aí um jogo a menos, né? Aliás, nesse momento, 2 jogos a menos em relação aos demais. Fortaleza que joga amanhã com o Corinthians na Neoquímica Arena, mas mesmo assim ficará com um jogo a menos, tá? Vamos para a Série B, hein? Atenção, Série B! Nós tivemos ontem Londrina 2, Vila Nova também 2. O Gabriel Santos 1-0 Londrina. O Pablo Diego empatou para o Vila Nova. Aí Arthur Rezende de pênalti, ex-Guarani, vira o Vila Nova 2-1 até então para o Vila Nova, mas nos acréscimos João Paulo empata para o Londrina. Londrina 2, Vila Nova também 2. O Ituano ganhou do Bahia, rapaz. Gol de Bernardo de cabeça após escanteio. Ituano 1, Bahia 0. E olha o Davó jogando bolão no Bahia. A equipe do Guto Ferreira, né, o Bahia. Olha, o tal de Pegorari fez pelo menos duas defesas sensacionais no chute do Davó, tá bom? Olha, hoje acabou, hein? Encerrado no Rei Pelé, CSA 1, Sport 0, gol de Lourenço. Acabou lá em Porto Alegre, Grêmio 2, CRB 0, gol de Elias e Bitelo. Olha o Bitelo aí, hein? Com essa vitória, o Grêmio, nesse momento, é líder da Série B. E terminou também Sampaio Correia 1, Operário também 1. Paulo Sérgio Ex-Ponte fez 1-0 Operário. E o Rafael Vila empatou para o Sampaio Correia. Às 19 horas tem Chapecoense e Cruzeiro, né? Aliás, já estão jogando. Deixa eu ver aqui. Opa, seu Edu, olha o horário, seu Edu. Olha o horário, Série B. Estão jogando, tá 0-0. 5 minutos. Chapecoense do Gilson Kleina. Olha, o Chapecoense tá lá nas cabeças, hein? Gilson Kleina desfila com o peito aberto em Chapecó. Tá 0-0. 20-30, Ponte Brusque. Lembrando que o amigo Batista vai narrar aqui, tá bom? E tem gol, hein? Tem gol no Brasileirão, gol do Atlético Mineiro, lá em Goiânia. E o Goiás, zona de rebaixamento, se complicando mais ainda. E com esse gol do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro vai para a liderança com 10 pontos, deixando o Red Bull com 8 pontos ganhos. Vamos lá, na Série B, a situação de momento, atenção, atenção. Líder é o Grêmio, ganhou hoje, hein? 10 pontos. Em segundo, Bahia, perdeu, mas está com 10 em segundo. Em terceiro, Chapecoense, que vai empatando, comecinho ainda, 0-0 com o Cruzeiro. Chapecoense é terceiro com esse pontinho, tá com 9, mas é parcial. Em quarto, Ituano, grande campanha, 8 pontos. Em quinto, Sport com 8. Em sexto, Cruzeiro com 8. Em sétimo, Náutico com 6. Em oitavo, Brusque com 6. Em nono, Vasco, meia dúzia. Em décimo, Sampaio Correia com 5. Em décimo primeiro, Londrina com 5. Operário, 12º, tem 5. Em 13º, CSA com 5. Em 14º, Criciúma 4. Em 15º, Guarani com 4. Em 16º, a Ponte com 4 também. Olha, uma vitória a cada um, Ponte e Guarani. 2 negativos de saldo para o Guarani, 2 negativos de saldo para a Ponte. E no critério gols pró, o Guarani marcou 2 gols, a Ponte marcou 1. É por isso que no terceiro critério de desempate de gols pró, o Guarani é o 15º e a Ponte 14º, tá? 14ª. E os 4 últimos, hein? Tombense 4, Vila Nova 4, Novo Horizontino 2 e CRB
último colocado com 1 ponto ganho, tá bom? Em relação ao número de jogos, o Novo Horizontino tem 1 a menos, Criciúma 1 a menos e nós temos também, são 4 clubes que ao término da rodada eles vão ficar com 1 jogo a menos, tá bom? Entre eles, o Novo Horizontino e o Criciúma, tá? Se não me engano, o CRB vai ficar também com um jogo a menos, o CRB. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma informação importante aqui da Série A3, hein, gente? A Série A3 é reta final, valendo acesso. Olha, na Série C de Cebola, amanhã Figueirense e Mirassol. Só tem Mirassol e Botafogo de Ribeirão na Série C. Então amanhã, 11 horas, amanhã, domingão, Figueirense e Mirassol, Série C, hein? E segunda-feira, 8 da noite, Ribeirão Preto vai parar. Tem Botafogo e Floresta do Ceará, tá bom? Vamos à Série C de dado. Os paulistas na Série D de dado, olha, acabou em Araraquara. Ferroviária 1, Real Noroeste Futebol Clube do Espírito Santo 2. A Ferroviária perdeu em casa para o Real Noroeste do Espírito Santo, 2 a 1. Michel de pênalti fez o gol da Ferroviária. Atenção, hein? A Inter de Limeira joga amanhã, 15 horas, em Nova Venécia, contra o Nova Venécia do Espírito Santo. Vamos lá. Hoje acabou aqui no Bruno José Daniel, no grupo 7, Santo André 0, São Bernardo Futebol Clube 1. O clássico do ABC deu São Bernardo, hein? Gol de Vitinho. O Esporte Clube São Bernardo disputa o Paulistão. O São Bernardo Futebol Clube está da disputa aqui a Série D, né? Vamos lá. Aliás, esse São Bernardo Futebol Clube é que está no Paulistão, me perdoe. Esse São Bernardo Futebol Clube que está na Série D de dado e que também disputa o Paulistão. Agora, o Esporte Clube São Bernardo disputa a Série A3, eu chego lá, tá? E segunda-feira, 9 da noite, tem Oeste e Cianorte do Paraná. Atenção, hein? A Série A3, o romântico interior. Romântico, hein? Atenção, tivemos semifinal valendo acesso. Terminou. Esporte Clube São Bernardo 2, Noroeste 0. Gente, agora tem o jogo da volta em Bauru. Valendo acesso. O São Bernardo pode perder por 1 gol de diferença que sobe para a Série A2. E a outra semifinal, amanhã, 10 horas, às 10, hein? 10 horas, na Arena Votuporanga, Votuporanguense e Comercial. Alô, Ribeirão! Presta atenção, hein? Ribeirão vai tremer amanhã. Jogo do Comercial e tem o jogo da volta, que vai ser sábado, dia 7 de maio. No dia 7 de maio, iremos conhecer os 2 clubes que irão subir para a Série A2. É isso aí, tá bom? Deixa eu só pegar uma boa noite do Greg Zorzinho. Zorzinho, obrigado por me aguardar até agora e me ouvir, Zorzinho. Um abraço para você, Zorzinho. Diga lá. Um abraço, Edu. Boa noite para você. É um privilégio estar aqui te ouvindo, ficar por dentro aí dos resultados, de tudo que está acontecendo no mundo do futebol, né, Edu? Lembrando que o Atlético fez 1 a 0, você sabe quem que fez o gol, né, Edu? Só pode, eu não vi, mas é Hulk, pelo cacuete é Hulk? Não tem jeito, não. Baita de um golaço, um chute de fora da área, vencendo o bom goleiro Tadeu. Tô acompanhando o jogo aqui, um jogaço. O Tadeu tá no Goiás ainda? O Tadeu continua no Goiás? Tá, o Tadeu continua no Goiás. E o Hulk acertou um chute de fora da área lá, um golaço do Atlético Mineiro. Edu, não sei se você viu hoje, o Náutico acho que foi campeão pernambucano, né? Venceu o Retrô 1 a 0 no tempo normal e venceu nos pênaltis também. Mas teve uma cena lamentável daquele craque do time, o Jean Carlos, né? Ele foi expulso no primeiro tempo, rapaz, e partiu para cima da árbitra. Agora me fugiu o nome da árbitra aqui, mas foi uma cena lamentável de um cara que tem um baita de um talento. A gente sempre fala aqui do Jean Carlos, né? E aconteceu uma cena lamentável aí, na minha opinião, estragando aí o título pernambucano do Náutico. Mas enfim, um abraço para você, Gleger, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Gleger. Oi, Edu. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você falou num cara, você não vai acreditar. Ó, assim, você tá falando do Jean Carlos, né? Isso. Ele agrediu, é isso? Ele partiu para cima, não chegou a agredir, né? Mas empurrões, foi uma cena lamentável. Porque eu não sei, você também é muito bem informado, tá? Hoje, sem querer, dei um pulinho na cidade, lá no centro e tal, e me encontrei com um amigo, vou preservar o nome da pessoa, né, que é muito ligado à diretoria do Guarani,
Certo. Chegou pra mim, bom, não sei se você tem essa informação, chegou pra mim, Edu, você sabe que o Guarani tá contratando o Jean Carlos? Eu falei, não brinca, cara. Tá, o Guarani está contratando o Jean Carlos. Eu sei porque eu tenho lá dentro um amigo, porque eu sei que tem patati patatá. O Guarani está trazendo o Jean Carlos. Então eu não sei, eu não vi ainda na internet, depois... Depois eu vou puxar aqui, mando aí no grupo interno aí nosso aí, pra você dar uma olhada. Mas realmente foram cenas lamentáveis. Ele como jogador indiscutível, né? Um craque, é uma referência no Náutico, já há algum tempo aí fazendo sucesso lá no time pernambucano. A gente fica triste de ver isso, né? O atleta tem que ser um pouco mais contido, ele foi expulso ainda no primeiro tempo e partiu pra cima literalmente da árbitra. Eu me fugiu o nome, é Cecília, alguma coisa, Débora Cecília, eu acho que é isso. Acho que é Débora Cecília o nome da árbitra, mas foi cenas lamentáveis. Não chegou às vias de fato, mas ele realmente partiu para cima, literalmente. Aí o pessoal segurou, empurrou a árbitra, tudo. Bom, tecnicamente falando, seria uma ótima contratação, né? Mas a gente fica chateado com essa situação. O jogador tem que ser um pouco mais ponderado, né, Ju? Porque, Edu, cara, ele tá ali, foi expulso, deve ter feito alguma coisa, eu não vi o lance da expulsão. Eu só vi já no momento em que ele parte para cima da árbitra. Então, realmente eu não gostei. Repudio todo e qualquer tipo de violência, ainda mais contra as mulheres, né? Então, fica aqui o meu repúdio. Mas hoje temos um jogo importantíssimo para Macaca, né, Edu? Jogo em casa e a Ponte precisa vencer. Eu acho que o Hélio dos Anjos, apesar de ter perdido no jogo contra o Vasco, fez um bom jogo, né? Fez um jogo de igual para igual. Depois de uma vitória importantíssima em casa contra o CRB, agora a Ponte está aí mais uma chance. E vai enfrentar um time encardido, né? Esse time do Brusque é chato, é muito bem treinado. Então, expectativa de um bom jogo, de um grande jogo, expectativa ainda melhor para que a Ponte consiga os 3 pontos. Série B é o seguinte, jogou em casa, tem que fazer 3 pontos, independente de quem vai enfrentar. Não acredito que o empate seja um bom resultado, não. Se a Ponte tem algumas pretensões dentro dessa competição, precisa vencer hoje, viu, Edu? Exato, você está falando desse problema do Jean Carlos, né? E teve um problema lá também, com uma bandeirinha lá, você quer ver, foi no Espírito Santo. Você quer ver, foi na série... Isso. Eu falei aqui o nome do que o treinador aqui deu uma cabeçada, né, na bandeirinha, né? Foi isso. Deu uma cabeçada na bandeira, né? Foi em Nova Venezia, Espírito Santo. Né? Isso. Foi lamentável também. Mas você tem essa informação? Você me desculpa, eu não vi internet, nada. Você tem essa informação? Eu vou passar para você. A informação. Vou buscar aqui e já passo para você no interno para você dar uma olhada aí. Não nesse lance não. Se você tem informação do Guarani está contratando o Jean Carlos. Não, essa informação eu não tenho. Não tem. Não chegou a mim, não. Apesar de ter muito conhecimento, né? O pessoal lá do Guarani, um carinho enorme. Inclusive hoje fizeram uma festa lá no Brinco de Ouro. Eu fui convidado, mas eu tive alguns compromissos do meu outro trabalho, que você sabe que é muito intenso também, né, Edu? E não pude comparecer, mas eles fizeram lá uma espécie de homenagem aos goleiros que passou pelo Guarani, porque foi aí o aniversário dos goleiros na semana passada, né? Isso. E fui convidado para ir lá pelo Marcelo Tasso, pelo presidente Ricardo Moisés, mas infelizmente, pelos compromissos aí que tenho, infelizmente eu não pude estar presente. Gostaria muito de ter podido ter ido lá, né? Mas não consegui. Mas fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento ao convite e a todos os goleiros, né, que passaram lá pelo Guarani. Eu fiquei sabendo que o Marcos Garcia estava por lá, o próprio Edervan também, goleiros que marcaram a história do Bugrão, né, Edu? Exato, nossa concentração muito longa, você tocou no assunto aí, aproveitar esse gancho aí, gente, tá? Para falar da coletiva essa semana que o Maurício Kozlinski, goleiro do Guarani, nos concedeu. Aliás, ele, né, brilhou no primeiro tempo contra o Criciúma, né? Se não fosse o Kozlinski, dificilmente o Guarani venceria esse jogo. Vamos lá, vamos ver um pouco o Kozlinski, a coletiva dele essa semana. Boa tarde a todos. Como você falou, nosso primeiro tempo foi muito ruim, acho que não tem como esconder, foi visível a todos, torcedores, imprensa, nós, jogadores, todo mundo viu que não foi nada como a gente tinha planejado. Segundo tempo melhoramos um pouco e conseguimos equilibrar o jogo e a partir daí achamos o gol da nossa vitória. Acho que temos que evoluir, melhorar bastante, porque realmente se a gente jogar como jogou o primeiro tempo, a gente vai ficar sempre ali na parte de baixo da tabela, não vai conseguir os resultados que a gente almeja. Vamos conversar, vamos trabalhar em cima do que faltou nesse primeiro tempo para que a gente não repita mais essa atuação, que a gente venha evoluir e venha conseguir os resultados positivos. Acho que individualmente acho que
fui bastante exigido, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo um pouco menos. Então, individualmente, acho que foi a minha melhor atuação aqui com a camisa do Guarani. Mas sabemos que temos que melhorar, porque isso não vai ser sempre assim, né? Que um time vai chegar, criar tanto e a gente vai sair sem sofrer gol. Então, foi um acaso, claro que pude contribuir, mas esperamos que não façamos mais um jogo assim, talvez um tempo assim como a gente fez, para que as equipes não tenham tanta chance contra a gente, porque consequentemente com tanta chance criada, a chance da gente levar gol vai ser grande. E como eu falei, acho que foi sim o primeiro tempo pior que a gente fez. O segundo tempo do jogo contra o Santo André que foi muito ruim, mas o primeiro tempo foi esse, né, que a gente fez. Felizmente não sofremos o gol e conseguimos ainda sair com a vitória, mas temos que melhorar bastante para que isso não volte a acontecer. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Daniel, tudo bem? DPTV. Gostaria que você falasse um pouco mais o que a equipe pecou, assim, tanto no primeiro tempo. Você fez sua parte brilhantemente. Foi a marcação, foi a defesa? O que estava desencontrado ali que acabou te ameaçando tanto assim? Pois a gente até conversa, né? No intervalo a gente conversou, o Daniel encaixou melhor a equipe, a gente conversa depois da partida. O que acontece é que a gente ali dentro de campo vê que as coisas não estão dando certo, que não está encaixado, mas é muito difícil a gente conseguir se encaixar, porque geralmente o que acontece é todo mundo querendo correr mais, se entregar mais para tentar, né, melhorar dentro da partida, só que não são assim que as coisas funcionam, né? A gente precisa de um encaixe melhor de marcação e não é só correr, tem que correr certo. Então a gente viu que estava sendo bastante atacado, tentou correr mais, tentou marcar mais, mas o encaixe não foi o ideal e acho que só depois de ter acabado o primeiro tempo que o Daniel conseguiu conversar com a gente, que a gente conseguiu encaixar melhor a marcação, né? Então a gente precisa desse entendimento do treinador e que às vezes dentro do jogo ele não consegue passar para a gente com o jogo correndo. Ainda bem que foi no primeiro tempo que a gente pôde conversar com ele no intervalo para encaixar melhor a marcação, tanto que no segundo tempo não fomos tão ameaçados e conseguimos, né, sair com a vitória. Uma questão que a gente trabalha, né, semanalmente, sempre trabalhamos. O gol, ele, quando a gente sofre, claro que mais da metade, né, mais da metade, né, foram de bola parada. Que a gente também tem que minimizar essas bolas paradas, tentar ceder menos escanteios, menos faltas laterais ali, porque consequentemente com tanta bola parada, uma hora ou outra a gente vai sofrer o gol. Isso é natural, tem a qualidade do batedor e a qualidade dos homens atacando também. Não é só corrigir marcação dentro de área, né? Também minimizar essas oportunidades que a gente cede ao adversário, e tudo isso a gente está trabalhando, a gente espera evoluir não só nessa questão da bola parada, mas como tanto em outros setores que a gente precisa melhorar, porque só assim que a gente vai conseguir alcançar as vitórias e os nossos objetivos. Ontem a gente se reapresentou e o foco foi mais na recuperação dos atletas, né? Recuperação muscular do jogo que a gente teve contra o Criciúma, então a gente ainda não trabalhou em cima da equipe do Náutico. Acredito que agora, a partir do treino da tarde, a gente vai conversar mais sobre a equipe deles, ver vídeos, ver a forma com que a equipe joga. Acho que esse último jogo eles jogaram com a equipe toda a reserva, né? Então vamos ver vídeos não só desse jogo, mas como das outras partidas que eles jogaram, para que a gente possa traçar uma estratégia em cima da equipe deles para chegar lá e pontuar. Seja um empate ou uma vitória, a gente sabe que Série B é importante sempre estar pontuando e a gente espera viajar para Recife para trazer pontos. Gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre o seu trabalho, assim, um trabalho que exige concentração máxima, né? Sempre colocado à prova, sempre testado ali na frente do gol. Um monte de adjetivo, acredito, que esteja envolvido aí no seu trabalho. Gostaria que você falasse um pouco disso para a gente. Bom, o goleiro a gente sabe que é uma equipe fora a parte dentro da equipe, né? Um trabalho totalmente diferente dos outros atletas, né? A preparação, as técnicas de jogo. Então, a gente trabalha muito. Acho que não é novidade para ninguém que o goleiro é uma das posições que mais trabalha dentro de uma equipe, né? E a gente vem trabalhando forte aí durante todo o ano, não só aqui, como todo lugar que eu passei, sempre procurando trabalhar muito forte. E aqui a gente tem um grupo de trabalho muito bom, uma parceria entre todos os goleiros, uma amizade, então isso favorece bastante também. E a gente espera sempre estar
está fazendo um bom trabalho para aquele que estiver atuando aí defendendo a meta do Guarani seja bem sucedido e possa ajudar. Claro que estava incomodando muito a gente aqui dentro, a posição que a gente se encontrava, porque você olhar para a tabela e ver o Guarani em último, isso tem que criar um conformismo, uma vergonha em todos que trabalham aqui dentro, né? Então a gente estava buscando muito essa vitória para sair dessa posição e ainda é pouco, a gente tem que trabalhar bastante para que possa estar figurando na primeira parte da tabela, no G4, porque é o que o Guarani merece. Não fizemos uma partida tão boa, mas trabalhar em cima de vitória sempre dá uma tranquilidade maior e esperamos que a gente possa estar conseguindo cada vez mais vitórias para poder ficar sempre na parte de cima da tabela, que é o lugar que o Guarani merece. Claro que trabalhamos para vencer todas as partidas, nem sempre é possível sair vitorioso, mas é o que a gente trabalha, a gente cria uma estratégia para sair vitorioso de cada partida. Temos a possibilidade agora de, como você falou, engatar a segunda vitória consecutiva, coisa que a gente não conseguiu, e vamos atrás, vamos buscar, junto com o trabalho do Daniel, vai traçar uma estratégia, passar para a gente os pontos fortes e aqueles pontos que a gente pode se aproveitar da equipe do Náutico para que a gente chegue lá, faça um bom jogo e enfim consiga essa sequência de vitórias, quem sabe engate 2, 3, 4 partidas com vitórias seguidas, que ninguém disse que é proibido, sempre podemos estar vencendo, né? Então é o que a gente vai buscar para que a gente possa subir cada vez mais na tabela da classificação. E para terminar, a importância de conquistar essa segunda vitória para chegar mais embalado ainda para o derby, que já vai ser no domingo que vem, na próxima rodada aqui no Brinco de Ouro. Primeiro vamos trabalhar em cima dessa partida contra o Náutico, né? Pensando em como e o que devemos fazer para ter um resultado positivo lá em Recife. O derby todos sabem que é um jogo à parte, uma competição à parte dentro do brasileiro, né? Uma partida especial tanto para a cidade, acho que para vocês também da imprensa, para nós jogadores ainda mais. Então a gente quer vencer essa partida, trazer pontos lá de Recife para a gente chegar fortalecido para o derby, que sabemos que um derby é uma partida especial em que a gente tem que dar tudo o máximo para conseguir a vitória. Vamos pensar primeiro no Náutico e depois a gente trabalha em cima do derby. Muito bem, tá aí o Kozlinski falando aqui essa semana, repercutindo e reprisando a entrevista dele no final 0206. Boa noite, Edu, mas hoje não é jogo da Ponte, aí fica difícil, né? Vocês só falam do Guarani, pô! Aê! Entrevista o goleiro da Ponte, pô. Sim, o Lauro vai falar já, viu? Aliás, o Lauro falando do seu trabalho na Ponte, do goleiro e tal. Olha, eu tô aqui na Bandeirantes há 23 anos. Sempre foi assim, o concentração da Ponte, se você falar alguma coisa do Guarani, tá ferrado. Jogo do Guarani, falar alguma coisa da Ponte, tá ferrado. Mas é por isso que é gostoso, é rivalidade, é a chama da rivalidade, é assim mesmo. Aqui é assim, aqui em Campinas é muita rivalidade. É ali, falar de um, falou de outro. Falou mais de um, tem que falar mais do outro. Vamos lá, faturando já tem o Lauro e o Tigrão aqui. Agora, 19h29, estamos no YouTube, hein? Rádio Bandeirantes Campinas. Vá lá no YouTube, você vê a nossa belezura. Rádio Bandeirantes Campinas. E tem um cara aqui do meu lado chamado Gil Kleber. Se você olha torto, ele aqui. Você fechou os olhos. Abre os olhos. Atenção. Gil Kleber, fiscal de locutor. Eu vou morrer, não vou ver tudo. Até já. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Jogo Aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo Aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Futebol é com a Bandeirantes. É do Pinheiro. 20h30, a bola rola no majestoso Ponte Preta e Brusque. Quem transmite é Amigo Batista, Gleger Zorzinho, Tigrão comentando, hein? Olha, hoje, 30 de abril de 2022, hoje está fazendo 2 anos que faleceu Adilson, ponta esquerda da Macaca, daquele time sensacional de 69, revelado na base, na base da Ponte, grande Adilson, né? O Adilson, uma figura sensacional, muito humilde, teve com a gente várias vezes, várias entrevistas. E o Adilson ficou marcado por 2 coisas na carreira dele na Ponte. Assim, porque às vezes, uma coisa que você faz errado fica para sempre, né? Mas o Adilson teve um derby, quero procurar aqui, até gravei essa semana, nas historinhas do derby campineiro, foi na década de 70. Teve um derby no Brinco que o Adilson fez um gol. Eu tô aqui com o Almanaque dos Derbys Campineiros. Almanaque dos Derbys Campineiros, página 61. Estávamos em 18 de agosto de 1970, uma quarta-feira, pelo Campeonato Paulista. Derby. Guarani com Tobias, Wilson, Cidinho, Tininho e Ferrari, Hélio e Milton, Wagner Ladeira, Vanderlei Caravete, técnico argentino Armando Rengareschi, e a Macaca com Wilson Quiqueto, Nelsinho Batista, Samuel Araújo e Santos Teodoro e Roberto Pinto, Alain, Dicá, Manfrini e ele, Adilson. Técnico Otacílio Pires de Camargo, Cilinho. E o argentino Aldo Aníbal Oviedo apitou esse derby. E aí o Manfrini, foi expulso o Manfrini. Manfrini e Vicente foram expulsos no segundo tempo. Vanderlei 1-0 Guarani. Manfrini empatou. Vanderlei 2-1 Guarani. E aos 35 do segundo tempo, Adilson empata o jogo. Deixa eu ver se tem o público aqui. Nessa época, 10.472 no Brinco. Só que tem um detalhe. 1970 ainda não tinha o tobogã. Então 10.400 para um Brinco que ainda não tinha o tobogã, era público pra caramba. E o Adilson empata o jogo com um pequeno detalhe. Tá aqui entre parênteses com a mão. O Adilson nunca negou. Edu, eu realmente fiz o gol com a mão. Teve aqui, nos concedeu entrevista, foi no programa do Batista, ele colocou a mão e empatou. A turma do Guarani queria pegar Adilson, rapaz. Foi um rolo danado. E você quer ver só o lateral do Guarani? Quem que era o lateral do Guarani? Não, o zagueiro Cidinho. O Cidinho cruzava com o Adilson no centro da cidade. Pô, você tem que confessar que foi com a mão, não sei o que tem. E Adilson dava risada e corria, ficaria fora, né? E outro grande pivô com o Adilson na Ponte é que ele foi a grande história do time de 69. Quando a Ponte subiu, a Ponte tinha conquistado aí o acesso em 69, depois de quase a década de 60 inteira na segundona. E o último jogo a Ponte perdeu para a Francana. Foi uma campanha sensacional, um base do time feito em casa, os meninos com Wilson Quiqueto, Nelsinho Batista, Samuel, tinha o Dicá, tinha Manfrini, tinha Ailton Lira, era reserva, e tinha o Adilson. E só que antes de começar o campeonato de divisão de acesso, a Ponte emprestou o Adilson emprestou pro 15 de Piracicaba. Porque o Cilinho foi ser técnico do 15. O Cilinho foi técnico do 15, né? O Cilinho que montou essa equipe de meninos.
Só que o Cilinho recebeu o convite para o 15, que disputava o Paulistão, e aí a Ponte contratou o Zé Duarte, que estava na base do Guarani. O Zé Duarte já tinha trabalhado na Ponte, mas o Zé estava há muito tempo na base do Guarani. Como a base da Ponte era de meninos, então eles acharam que o Zé Duarte era o sucessor do Cilinho. E seu Zé Duarte, então, foi o técnico da Ponte por todo o Campeonato de 69. O campeonato começou na metade do ano. E no primeiro semestre a bola rolava no Paulistão. E o Adilson foi expulso no último jogo, o Adilson foi expulso. Lá em Ribeirão Preto, uma briga danada, Botafogo de Ribeirão e 15 Piracicaba, todo mundo foi expulso. E quando o Adilson volta para a Ponte, ele só entra na 4ª partida desse campeonato de divisão de acesso que a Ponte conquistou brilhantemente. A Ponte teve 83% de aproveitamento. A Ponte só perdeu um jogo, o jogo final contra a Francana. O quadrangular final, os 3 jogos foram no Parque Antártica, hoje Allianz Parque, entendeu? Mas quando estava na reta final desse campeonato, quando a Ponte enfrentou a Linense e venceu por 1-0, aí o que aconteceu? O pessoal de Lins foi atrás de um advogado. O Adilson está irregular. Deixa terminar o campeonato. Se a Ponte subir, nós vamos entrar na justiça. E a Francana também estava atrás. Porque se o Adilson estivesse irregular, quem subiria era a Francana e não a Ponte. Muito bem. Aí o que aconteceu? Terminou o campeonato, não deu outra. Graças à figura de Peri Scheibe, que sabiamente sacou de que o Linense e a Francana iriam contratar um advogado. O nome do advogado, Agartino Silva Gomes, que era nada mais, nada menos presidente do Vasco da Gama. O Agartino tinha 41 anos e há pouco tempo era presidente do Vasco, assumiu o Vasco em 69. E aí então, terminou o campeonato, foi pro tribunal. A Ponte foi a campeã, tudo bem, a Ponte subiu, não, mas acontece que a Adilson está irregular. Inclusive, no último jogo, a Ponte perdeu de 3-1. Se a Francana fizesse mais o gol, quem subiria a Francana no saldo. E aí foi para julgamento. E aí o Peri Scheibe, assim que terminou o jogo contra a Francana, que foi o último jogo, pegou o avião e foi para o Rio de Janeiro, atrás de Agartino Silva Gomes. Porque ele achava, o Linense e a Francana vão contratar o Agartino. E a Ponte foi na frente e contratou o Agartino. Teve o julgamento e no dia 19 de novembro de 69, a Ponte foi julgada e, por unanimidade, ela foi proclamada campeã da divisão de acesso e o Adilson estava absolutamente irregular. Porque durante esse campeonato, quando o Adilson voltou para a Ponte fez um documento e protocolou junto à Federação Paulista de que consultou a federação. Olha, o nosso atleta Adilson está retornando do 15. Ele foi expulso na última partida contra o Comercial. Qual é a situação dele? Ele pode jogar? Ele pode atuar? Então, a Ponte se precaveu disso. Inclusive, teve um jogo aqui em Campinas que eles pediram para que o Adilson fosse incluído como se tivesse cumprido uma pena. Olha, ele está incluído, mas ele não vai para o jogo, porque possivelmente ele pode estar suspenso. Mas passou mais uma semana, a Ponte foi à Federação Paulista, fez um documento, a federação protocolou dando ok para que a Ponte utilizasse o Adilson, estava tudo regular. E esse documento, claro que foi usado no julgamento e que foi a peça principal para que a Ponte então fosse julgada e fosse aclamada a campeã e que a situação do Adilson estava absolutamente regular. Então, por essa situação, esse foi o grande pivô na vida do Adilson. Falei, Edu, não aguento mais essa história. Porque todo mundo falava do Adilson, Adilson, aquele julgamento de 69, porque foi um parto. Foi no dia 31 de outubro que a Ponte perdeu para a Francana, mas no saldo subiu. Então poderia ter feito a festa, não tinha que segurar. A torcida da Ponte só fez a festa no dia 19 de novembro de 69, 19 dias depois, quando as emissoras aqui de Campinas acabaram noticiando, né? A Rádio Tupi de São Paulo noticiou em primeiro lugar, primeira mão, a Ponte é proclamada campeã. A nossa Rádio Educadora de Campinas aqui, no ar absolutamente, informando, as emissoras informando, e a torcida da Ponte fez a maior festa na Glicério, naquele ano. O prefeito de Campinas era Orestes Quércia, foi montado um palanque na Glicério
E naquele dia a torcida fez a maior festa, a ponte estava decretada, então, que tinha subido para o Paulistão. Essa é a história do Adilson Preguinho. Adilson ponta esquerda, que Deus o tenha lá do céu. Vamos lá, o Lauro vai falar, essa semana ele falou, fala da sua carreira e também do Dia do Goleiro, 26 de abril que passou, o Dia do Goleiro. Oi, Lauro! Prazer estar aqui com vocês. Foi baseado nos 20 anos de experiência que eu tive, né? Passagens por grandes clubes dentro do futebol brasileiro. E guardo bem na memória os treinadores de goleiros que eu tive. For hoje citar 10 maiores treinadores da história do futebol brasileiro, eu tive a oportunidade de trabalhar com 4 ou 5 deles, como Marquinhos, Oscar Rodrigues, Flávio Tênis, Chiquinho, Hilo Roxo, Jorge Azevedo. Então isso daí me deu uma base. O trabalho que eu realizo hoje, junto com outro treinador de goleiro, Diego Chau, que tem 20 anos de experiência no futebol, é uma ideia de um goleiro que seja fisicamente forte, rápido, um goleiro que seja tecnicamente seguro e arrojado nos momentos decisivos e principalmente um goleiro forte emocionalmente, um goleiro que tenha espírito vencedor. Então eu acho que essa é a base que eu tenho e que venho buscando implementar dentro da Ponte Preta. Quando eu cheguei aqui na Ponte, devido ao grande trabalho que vinha realizando, tanto o Kaique como o Luan, foi definido com o professor Gilson Kleina que existiria um revezamento no banco. Com a chegada do professor Hélio, também adepto a essa ideia, a gente vem fazendo esse revezamento. No primeiro jogo contra o Grêmio foi o Vinhas, no segundo jogo o Luan contra o Operário. Nesse jogo contra o CRB, o Vinhas teve um problema de saúde, ficou impossibilitado de treinar no final de semana, teve uma gripe que virou uma dúvida se seria ou não Covid, então ele não foi para esse jogo. E como o jogo agora do Vasco é um jogo mais próximo, ele treina durante a semana e contra o Brusque está à disposição para manter essa sequência de revezamentos. A ideia que eu tenho sobre os goleiros é que são os 3 pilares, né? Que é a parte física, a parte técnica e a parte mental. Não existe um mais importante que o outro. Tem que estar alinhado. Um goleiro forte mentalmente nos momentos difíceis da partida ou nos momentos que está de vitória, ele tem que manter a mesma reação, né, para tomar as melhores decisões. Um goleiro forte mentalmente, ele sempre está buscando algo mais, então a gente sempre conversa, sempre procura implementar a ideia de que sempre temos que estar buscando mais. É um atleta que joga sozinho, mas depende dos outros jogadores, então ele tem que estar totalmente concentrado. E hoje, diferente da época que eu jogava, hoje existe muito mais informações referente a goleiros, com vídeos, cursos. Diariamente a gente vê na internet vários conteúdos. Então, com certeza, hoje o goleiro, desde a categoria de base, ele já sobe mais preparado para enfrentar esse tipo de situações adversas, e a parte mental é muito importante, a gente trabalha isso também. Referente à troca de goleiros, é sempre um momento difícil para qualquer goleiro. Por isso que a gente teve um cuidado muito grande quando apresentamos aqui, conhecemos, né, o Kaique, o Luan e o Vinhas. A gente foi muito minucioso para que fosse o menos possível e conseguimos isso, né, o efeito. Em relação ao Vinhas, quanto à oportunidade dele, na minha opinião, tiveram 3 grandes dificuldades para ele. Primeiro, a dificuldade que em 20 dias de preparação da pré-temporada, 9 deles, ele não pôde treinar por questão do Covid. Depois, na sequência, quando iniciou o campeonato, ele fez 10 jogos, 32 dias. Você joga, recupera, faz o apronto e joga. Uma sequência muito difícil de jogos, sem poder estar evoluindo na parte física e de treinamento. E a terceira foi que, nessa oportunidade do Vinhas, não houve um time que fosse coeso na defesa, que fosse eficiente no ataque, para que tivesse tranquilidade. A todo momento teve pressão, tanto é que o Vinhas foi um dos jogadores da posição que mais fez defesa no Campeonato Paulista. Então essas foram as dificuldades que tanto ele como a gente encontrou. Mas uma coisa que
e deixo bem claro aqui que é uma opinião minha e também do professor Hélio, que a gente tem total confiança no trabalho do Vinhas, pelo caráter dele, pela pessoa e pela qualidade que ele tem. Olha, foram 4 meses de trabalho até aqui e os resultados têm sido positivos. Isso não é só uma ideia minha, isso daí é feedback tanto do Vinhas como do Kaique e do Luan, fazendo comparações do rendimento deles antes e agora, na parte física, na parte técnica, nas defesas, na questão de percentual, nível de força. Então a gente fica muito feliz porque é um curto espaço de tempo, né, já para estar colhendo esses resultados, e a gente espera estar seguindo. Uma coisa também importante, que a gente está muito feliz, que é a quebra de barreira do profissional com a categoria de base. Então, a medida que nós tomamos com a aprovação do Eberlin, diretoria, comissão técnica, foi reservar a 4ª vaga dos goleiros para que eles fiquem no profissional, revezando. Então, cada goleiro do Júnior reveza aqui uma semana, cada um, para que haja essa adaptação e para realmente quebrar essa barreira, tanto eu como o Diego Chau, a gente vai semanalmente em Jaguariúna, 1, 2 vezes na semana, para implementar a nossa metodologia de trabalho para que eles tenham uma adaptação rápida ao profissional e principalmente uma maturação. O nosso objetivo aqui na Ponte, nosso sonho é que em 2 anos e meio, 3 anos, a gente tenha todos os goleiros oriundos da categoria de base. Então é o que a gente está buscando. Aí o Lauro, o único goleiro da história da Ponte que fez um gol, né, contra o Flamengo em 2000, é isso aí, foi 1-1, foi nos acréscimos. E essa história é muito bonita. João Brigatti era o preparador de goleiros da Ponte. Acho que foi 2003, né? Foi 2003 que o Abel Braga era o treinador, né? 2003. Isso. Eu vi isso. Meu anjo da guarda nesse momento. Quem é meu anjo da guarda nesse momento? O Zorzinho. Zorzinho. Edu, você sabe que eu estava na seleção brasileira de a pré-olímpica, né? Aquela que o Ivan foi convocado, eu e Alexandre Negri, que era o goleiro titular da Ponte, foi para a seleção. O Lauro assumiu a titularidade, foi muito bem, fez esse gol. Quando o Alexandre Negri voltou da seleção, ficou no banco. Não é, ele já tinha voltado, mas o Brigatti quis dar um descanso pro Negri. Isso aí, se não me engano, a seleção foi um torneio Copa Ouro, foi para os Estados Unidos. Exatamente. Mas assim, mas daria, né, Edu, para voltar da seleção, automaticamente seria o titular, né? Seria o titular. Saiu para ir para servir a seleção. Mas aí não teve como tirar o Lauro, que estava muito bem e tinha feito esse gol aí, inclusive. Mas você estava nessa também, Zorzinho? Tava nessa. Parabéns. Grande Zorzinho. Olha, muito obrigado. Bom nisso, viu, Edu? Como é que é? Já fui bom nisso. Tá vendo? Dia do goleiro, parabéns pra você também. E Chaporã não, pelo amor de Deus, diz aqui o Carlos Matosinho de Itatiba. Obrigado, Carlos, pra você. Já o Tigrão, hein? O Tigrão, um coração muito generoso. O Tigrão é nosso... faz às vezes o nosso gourmet hoje, hein? Edu, já ligado, hoje vai, prazer ouvi-lo, muito obrigado. Gustavo de Minnesota, Estados Unidos. Muito obrigado, meu amigo, como sempre, muito gentil. Edu foi assistir os 3 jogos da Ponte no Parque Antártico em 69. É o Dorival, Jardim dos Oliveiras. Ei, Dorival, hein? Eu só quero saber o seguinte, eu tenho uma baita curiosidade. Depois do jogo, quando terminou o jogo da Francana, qual foi a reação de vocês? Vocês foram pro Largo do Rosário mesmo assim, ninguém sabe o que estava acontecendo. É isso que eu não consigo. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Mas, Dorival, um abraço pra você, viu? Muito obrigado. Boa noite, Edu, meu parceiro, muito obrigado. Jaime de Ubatuba, por favor, mande um abraço pra nós aqui. Eu e a Sueli, completando 43 anos de casado. Ô, Sueli, dá um desconto aí pro Jaime, hein? Ubatuba, aquelas moças bonitas. O cara, já sei, vocês colocam o óculos Ray-Ban e fica na praia, porque aí a mulher não tá vendo, você tá vendo outra, você tá me entendendo? O homem gosta de colocar Ray-Ban na praia, que é pra titular não pegarem de olho na outra. Tá vendo? Sueli, fica de olho nele, hein? Tá bom? Um abraço e muito obrigado, meu amigo. Pra você também, viu? É isso aí. Boa noite, amigo Edu e demais amigos da Band. Excelente programação, muito obrigado. É o Pereira, o Pereirinha, da Padre Anchieta, meu grande amigo. Deixa eu ver quem mais aqui, o Adilson, né? Falando do Adilson aqui, o Pereirinha, não foi? Adilson deixou saudades, baita amigo, gente boa. O Adilson era gente boa demais, viu? Uma pessoa muito simples, muito humilde. Depois foi pro Fluminense, o Adilson. Jogou no Fluminense com o Manfrini, com o Riverinho, daquela máquina tricolor, né?
É isso aí. Deixa eu ver aqui, continua. Olha, o Goiás fez o gol, mas o Atlético Mineiro já fez 2, né? Goiás 1, Atlético Mineiro 2. E o gol do Atlético Goianiense. Cuiabá 0, Atlético Goianiense 1. Deixa eu chamar na roda aqui o Tigrão. Tigrão tá conosco? Vai dar uma faturada? Não? Mas que hora que é a merenda? É o Tigrão, coração generoso, hein? Realmente fazendo uma festa aqui na Band. Alô, Tony Matando, meu pole position. Um abraço do amigo. Tô na área. Muito obrigado. Fala aí, Tigrão, coração generoso. Sua expectativa pra Ponte Brusque hoje. Diga lá, Tigrão. Um abraço, Edu. Outro pra você. Um grande abraço pra você. A merenda tá aqui. Tá faltando uma faquinha aqui pra nós. Né? Tá faltando uma faquinha, então estamos aqui no refeitório. E também naquele anexo onde fazemos as nossas transmissões tubísticas. Tá muito legal. Gil Kleber tá aqui comigo, deu um gásinho no meu microfone aqui agora. Tô me ouvindo melhor no retorno. E a gente tá prevendo aqui um jogo muito difícil, né, Edu? Como todos da Série B, mas esse especialmente. O Brusque faz uma campanha melhor do que a Ponte. O Brusque, em 4 jogos, 12 pontos disputados, marcou 6 pontos. A Ponte, no mesmo número de jogos, fez 4 pontos. Portanto, é muito melhor percentualmente falando, apesar da diferença de apenas 2 pontos, a campanha da equipe catarinense. Muito bem. Quem é o técnico do Brusque? Vaguinho Dias. Revelado para o futebol na base da Ponte. Vaguinho, que trabalhou muito tempo na Ponte como atleta, trabalhou também como treinador de base, trabalhou no Mojimirim, entre tantas outras equipes, e teve também um trabalho de base e depois no profissional do Guarani Futebol Clube. Está há bastante tempo lá em Brusque, é o atual campeão catarinense, só para que o torcedor da Ponte tenha a exata noção do grau de dificuldade que a Macaca vai enfrentar. Alguns jogadores conhecidos, eu vejo aqui Everton Alemão, eu vejo aqui Bruno Aguiar, lembra dele? Estava no Novo Horizontino. Bruno Aguiar jogou pelo Guarani em 2009, naquele time que subiu, que permaneceu praticamente o campeonato inteiro na zona de classificação, no chamado G4. Bruno Aguiar marcou um gol em derby e depois marcou um gol contra a Ponte, quando ele estava defendendo o Joinville, naquele jogo da guerra, uma verdadeira batalha campal, ano em que a Ponte subiu, eu acho que é 14, se eu não tiver equivocado. Isso foi, senhor. 14. 2014 foi. Me lembro perfeitamente, fomos lá até Joinville, equipe completa, fizemos a transmissão num sábado à tarde, depois dormimos, pernoitamos em Joinville e voamos de volta para Campinas no domingo na hora do almoço. Nesse jogo, se a Ponte tivesse vencido, ela teria sido campeã da Série B. Subiu, alcançou o grande objetivo, mas brigava cabeça a cabeça com o Joinville pelo título. Por esta vitória do Joinville e pelo empate da Ponte no jogo final, lá na Arena Pernambuco, que já estava inaugurada para a Copa de 2014, que não é em Recife, muita gente pensa que é em Recife, mas é em São Lourenço da Mata. Esse é o nome da cidade ali na Grande Recife, mas tem que pegar a pista, né? É uma viagenzinha curtinha, mas não é em Recife. É ali na região metropolitana, onde fica também Paulista. E por que eu cito Paulista? Terra natal de Rivaldo. Rivaldo nasceu em Paulista, na Grande Recife. E a Ponte foi lá e empatou com o Náutico em um tento, só que na última bola do jogo, Adrianinho teve o gol do título nas mãos. Gol do título, porque no resultado do Joinville a Ponte estava sendo beneficiada.
E aí Adrianinho deu uma champuzada para lá, deu mais um corte para cá, deu mais um drible para lá e o bendito do chute não saía. E a torcida da Ponte inteirinha, ouvindo a Bandeirantes, vendo o jogo pela televisão, gritava: chuta, chuta, chuta. E Adrianinho não chutava. E quando chutou o calçado, não conseguiu fazer o gol e o campeão foi o Joinville. Eu estou falando de Joinville porque Joinville também é em Santa Catarina. E porque Bruno Aguiar, que estava naquele time do Joinville campeão da Série B, depois de ter defendido o Guarani em 2009, hoje é o zagueiro central número 3 da equipe do Brusque, de Vaguinho Dias. Vaguinho que é de Sumaré. Vaguinho que corria mais do que notícia ruim. Jogava com a 8. E eu vi Vaguinho jogando na Ponte e depois no Mojimirim. Foi levado para lá pelo histórico e saudoso presidente Wilson Fernandes de Barros. Então, jogo pegado, duro, complicadíssimo para a Ponte contra um adversário que tem 50% de aproveitamento. E contra uma Ponte que tem 33% de aproveitamento. Ou seja, a Ponte, em 4 jogos, fez 4 pontos. A equipe do Brusque, em 4 jogos, fez 6 pontos. Fez 2 vitórias e perdeu 2. Mas uma dessas derrotas foi contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Eu vi esse jogo na íntegra e vou dizer para você, foi o parto do porco-espinho adulto saindo de dentro do porco-espinho infantil. Ao contrário. Foi horroroso para o Cruzeiro segurar aquele resultado, magérrimo, com gol já depois dos 30 minutos do segundo tempo, e o Brusque dando um calor filha da mãe na equipe do Cruzeiro, que segurou o resultado até o fim. Então eu vi esse time tem qualidade, esse time é muito bem organizado, é o atual campeão catarinense. E quanto à Ponte, já com a escalação definida, Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldi e Ramon Carvalho, e Chaporã, Luca e Danilo Gomes, o mesmo time das 2 últimas partidas. Vitória por 1-0 contra o CRB e derrota na última quarta-feira no Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama. Acerta o Hélio? Há controvérsias. Por quê? Chaporã não vem rendendo. Chaporã não vem conseguindo realizar um bom trabalho, infelizmente. Apesar de ser um jogador esforçado, que parte para cima, mas de prático vem produzindo muito pouco. E eu passo para você também, Lebanquê, da Ponte, o banco, Igor Vinhas, Fabrício, olha que alegria, ver o Fabrício de volta. Se o Fabrício está de volta à concentração e vai para o jogo, é porque o filhinho dele está legal. E este é o fato mais importante. Lembrando que no domingo passado, no sábado passado, Fabrício estava com o filho com um problema sério no pulmão, internado e entubado numa UTI do Hospital Madre Teodora, aqui em Campinas. E era uma preocupação muito grande para todos nós, claro, não é? Uma criança. Fabrício, graças a Deus, junto com a sua família, com muita fé, com muita oração e com a competência dos médicos, superou esse momento difícil e hoje está de volta, podendo inclusive entrar na partida. Então, Lebanquê da Ponte, Igor Vinhas, Fabrício, Moisés Ribeiro, olha ele aí, Pedro Júnior, Bernardo, olha ele aí, Ramires, Nicolas, Igor Formiga, o Alisson tá pendurado, ele e Hélio dos Anjos. Tomar cartão, não vai pro derby. Jean Carlos, lateral esquerdo, menino da base. Douglas Santos e... Matheus Anjos, tá no banco. Camisa 55. Deus que ilumine a Macaca e não nos desampare. Mas vai ser um sacrifício, vai ser um sufoco no Campinas
Sábado à noite, como diria Durval Getúlio Vargas Biondi, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Mas você lembrou uma coisa nostálgica, sensacional, década de 60, sábado à noite, aquele radinho de pilha, eu no quarto ouvindo 8, 9 da noite, Durval Biondi, Campinas, sábado à noite. Então, Macaca já escalada, atenção, Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldo e Ramon, e Chaporã, Luca e Danilo Gomes, a mesma equipe aqui que acho que entrou no último compromisso, né? Lá contra o Vasco. Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonardo. Nos dois últimos, né? Nos dois últimos, né? Contra o CRB e Chaporã. E contra o Vasco. É o mesmo time das duas últimas partidas, sem nenhuma alteração. Olha, no banco o Igor Vinhas retornando, tava com gripe, né? O Fabrício, que tem problema com o filhinho, Fabrício Dornelas no banco. Moisés Ribeiro, Pedro Júnior, Bernardo Ramires, Nicolas, Igor Formiga, o Alisson, Jean Carlos, Douglas Santos e Matheus Anjos, tá? Hoje eu queria agradecer ao Thiago, assessor de imprensa da Ponte, o Thiaguinho, que dei uma telefonada para ele, nos concedeu. Eu perguntei de alguns jogadores. O Fecim, por exemplo, não está no banco. O Fecim está com uma tendinite no joelho, faz transição. Aquele meia João Pedro está com problema muscular. O atacante Josiel está no elenco ainda, mas só treina, não é relacionado. Léo Santos, que veio do Corinthians, joga de zagueiro e joga de volante. Tá com problema de joelho, tá retornando. Luiz Fernando, um atacante também que tá no elenco, deu uma sumida também. E isso já chegou no Paulista, hein? Essa turma aqui já chegou pro Paulista. Luiz Fernando também treina, mas não é relacionado. Matheus Jesus, que fim deu. Todo mundo sabe que ele teve um problema aí de doping numa partida contra o São Bernardo pelo Paulista. Terminou o jogo, fez, né, o exame lá na urina, deu problema de doping, ele está suspenso, está resolvendo essa situação com seus advogados, mas ele juridicamente não pode atuar. Enquanto isso, nem treinando o Matheus Jesus está. Marco Júnior, ele vem treinando, mas não é relacionado para o jogo. Moisés Ribeiro, deixa eu ver se ele está aqui. Moisés Ribeiro está no banco, aquele que deu passe errado contra o São Paulo, que o São Paulo fez o gol da virada, lá no gol da Fepasa. Nicolas está no banco, né? Pedrinho, cadê o Pedrinho? Deu uma sumida Pedrinho, hein? Mas também tá tudo bem com ele, é que não tá relacionado. Pedrinho, revelado na Ponte, tá treinando. Ribamar, todo mundo sabe que no último jogo do Paulistão contra o Ituano, que a Ponte foi rebaixada, o Ribamar teve um problema, teve que passar por cirurgia, mas o Ribamar, ele treina todo dia, ele faz treinos, né, fisicamente, ele vai de bota, ele está usando uma bota e ele faz exercícios de manhã e à tarde, está se condicionando fisicamente o Ribamar, mas não tem data para voltar, não sabe se volta esse ano. O Meia Tales, aquele que fez a sua estreia em Lusiânia, lá contra o Gama, pela Copa do Brasil, no dia 10 de março de 2021, a Bandeirantes lá esteve, foi dia de semana normal, comum, Copa do Brasil, campeonato exótico, a Ponte perdia, aí a Ponte acabou empatando com a Apodi, e ele, Tales, que entrou no segundo tempo, ele fez o gol da vitória. O Tales, então o que acontece com ele? Ele tem 1 ano e 2 meses de Ponte, Tales. 1 ano e 2 meses ele tem, tá? Ele só fez 21 jogos e marcou 2 gols. Outro gol dele foi contra o CSA, no dia 30 de junho do ano passado. Mas não sei o que acontece. Treina, mas não é relacionado. O meia Wesley está com problema muscular e Igor Vinhas, nas últimas 2, nem no banco, estava gripado, tá? Esse é o elenco da Ponte. Algumas notícias de uns que estavam sumidos e é isso aí, tá bom? Só cumprimentar aqui o amigo Batista, deve estar anotando lá na sua papeleta, né? O time da Ponte e tal, arrumando o seu papel para daqui a pouco narrar aqui, Ponte Preta e Brusque. Alô, Batistão, um abraço para você, meu amigo, tudo bem? Oi, Edu, tudo bem, tudo ótimo, tudo Band, grande abraço para você, para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes, prazer enorme estar aqui
no AM 1170 para Campinas, FM 85.7 para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. E também, pessoal que está no YouTube, muito legal, hein? Muito legal a última transmissão que fizemos, jogo do Guarani contra o Criciúma. E a Ponte que jogou no Rio de Janeiro contra o Vasco, mais de 10 mil visualizações. E isso nos alegra muito. Então, muito obrigado, pessoal que acompanha a transmissão do futebol com imagem, rádio com imagem. E hoje a expectativa não é outra senão a vitória. A Ponte não pode desperdiçar as oportunidades que tem para fazer os 3 pontos em casa. Empatou com o Grêmio. Ah, mas é o Grêmio, é um dos favoritos. Verdade. Então o empate não pode ser descartado no caso daquela partida como um resultado ruim. Mas hoje não. Hoje o Brusque é um dos concorrentes. Num primeiro momento a Ponte luta pela permanência, por razões óbvias, né? Dificuldade para a montagem do time, sem dinheiro. Então luta pela permanência. Então esse é o campeonato. O concorrente da Ponte e o concorrente do Brusque. A Ponte é concorrente do Brusque e o Brusque é concorrente da Ponte. Eles estão disputando o mesmo campeonato. Claro que na sequência da competição as coisas podem se modificar e aí, né, a coisa vai engrenando, começa a lutar pela ponta de cima. Mas por enquanto a expectativa é da luta pela permanência. E nesse particular a Ponte não pode, em hipótese alguma, dar sopa para o azar e perder uma partida para o seu concorrente dentro do mesmo campeonato que ela está disputando, que é o campeonato de permanência. Mas acredito, hoje estou na expectativa de uma boa vitória da Macaca, Edu. Ponte Brusque. Brusque foi o campeão catarinense desse ano, hein? Vaguinho Dias brilhando lá contra o Brusque, a favor do Brusque. Olha, e o Brusque tem o Júnior Todinho no banco, né? Ex-Guarani, tá bom? Meus amigos, então, final do nosso Concentração. Vem aí, começa 20h30, majestoso Ponte Brusque, o amigo Batista narrando e comandando. E até já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Jornada Bandeirantes.
Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Moisés Lucarelli. Bola rolando daqui a pouco, 20 horas e 30 minutos. Série B, Bezona. Ponte Preta e Brusque estarão correndo atrás da bola. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes, AM 1170 Campinas, que também recebe o sinal DFM, faixa estendida 85.7. Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. E estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, esparramando o som da Bandeirantes em qualquer lugar do mundo. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000. Odontoclinic. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Tá chegando a hora, a bola vai rolar daqui a 16 minutos e meio. Estádio Moisés Lucarelli é metal, esfregando em metal. A Macaca precisa da vitória, o Brusque quer a vitória. Macaca tem 4 pontos, o Brusque tem 6 pontos. Portanto, é um jogo importantíssimo que você vai acompanhar aqui pela Bandeirantes, sempre com opinião em dose dupla. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço, boa noite pra você. Alô, Batista, um abraço a você, boa noite, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Jogo complicado, duro, como todos os outros, aliás, mas este especialmente um Brusque muito bem organizado pelo técnico Vaguinho Dias, atual campeão catarinense de futebol na divisão principal daquele estado. A Ponte, pela terceira vez consecutiva, mantém o mesmo time. Existem aí alguns senões,
algumas controvérsias ou algumas insatisfações com alguns jogadores por parte dos torcedores. O problema é que o elenco é muito curto. Eu me atreveria a escalar o Pedro Júnior no lugar do Echaporã. Pedro Júnior está no banco, puxando o Luca para a beirada, centralizando o Pedro Júnior e fazendo com que o Luca fizesse a diagonal, não jogando aberto pela ponta, mas pegando essa bola pela beirada e saindo no sentido do gol, cortando de forma diagonal e fazendo uma inversão de posicionamento com o Pedro Júnior. Ora um, ora outro centralizado, e quando o um estiver centralizado, o outro estaria pelo lado do campo, lado esquerdo, porque o Danilo Gomes, que é canhoto, joga do lado direito. O Echaporã não dá essa alternativa, porque ele joga o tempo todo aberto, bastante aberto, pelo lado do campo, pelo lado esquerdo. Então, se caísse o Luca por ali fechando e fazendo essa inversão com o Pedro Júnior, eu acho que a Ponte teria um dinamismo maior no ataque. De qualquer forma, vamos acreditar num time com atitude, num time com pegada, com personalidade, com alta concentração, porque a partida é extremamente complicada e eu não consigo, mesmo sendo em Campinas, sábado à noite, eu não consigo atribuir favoritismo para Macaca. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. É um jogo realmente muito complicado, esse time do Brusque é um time organizado, mas eu gosto da escalação da Ponte. Apesar do Echaporã não vir bem, né, de alguns criticarem muito o trabalho dele, inclusive o torcedor, né, dizendo que o Echaporã tem que sair do time, mas o Hélio dos Anjos está procurando encontrar a melhor formação, encontrar o caminho. E a Ponte, nessas últimas 2 partidas, venceu o CRB em casa e foi derrotada lá em São Januário pelo Vasco, mas o time apresentou uma melhora. E para que ele use, para que ele dê um entrosamento, para que ele dê o conjunto a esse time, é importante você manter a escalação. Acho que ele usa um critério correto. A Ponte, na minha opinião, está bem escalada, né? Um sistema defensivo já mais sólido, daquele dos tempos ruins da Macaca no início da competição. Um meio de campo aparentemente ajustado. O ataque, que tem o Luca como principal jogador, é um cara decisivo, é um cara que a qualquer momento pode decidir a partida para a Ponte, e eu gosto. Acho que é por aí, o Danilo Gomes crescendo de produção, acerta o Hélio dos Anjos e prenúncio de grande jogo. E a expectativa, Batistão, é de vitória da Macaca. Legal, e quem está no estádio Moisés Lucarelli é o Thor. O Thor fugiu de casa, veio pela linha, chegou no estádio Moisés Lucarelli, partida contra o CRB. E virou um talismã. A Ponte ganhou naquela oportunidade, placar de 1-0, gol de Luca. E ele, sexta-feira, esteve no Majestoso, recebeu presentes, ganhou um saco gigante de ração, ganhou também um pote para fazer as suas refeições. Os proprietários dele, os humanos dele também foram presenteados com camisas oficiais. E a Ponte também mandou confeccionar uma camisa especial com o nome do Thor. Cachorro que participou inclusive do programa Os Donos da Bola na tela da Band, das 12 até as 13 horas. E segunda a sexta-feira, deu entrevistas em várias outras emissoras de televisão. Participou também de sites e hoje está sendo a grande estrela no estádio Moisés Lucarelli. Pessoal tirando muitas fotos com o Thor que é um cachorro mais dócil, maravilhoso, né? Esteve nos estúdios da Band e tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Sensacional. O Thor, sensacional, né, Gleger? Ah, sensacional, né? Cachorro muito dócil, né? Fiquei apaixonado pelo Thor, participando lá com a gente. Cachorro maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Aliás, apesar de bonito, né? Ele, sem dúvida nenhuma, é muito dócil e a gente fica feliz, né? Fica feliz. Tomara que ele seja aí o amuleto novamente da Macaca, Batistão.
É isso aí, Torre está no estádio Moisés Lucarelli. Partida marcada para daqui a pouco, 20 horas e 30 minutos. E agora o futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, um abraço a você, meu grande amigo, um abraço a todos da equipe e em especial os amigos da Bandeirantes. O nosso WhatsApp já fervendo aqui, hein? 97102-1493. Vou repetir, 97102-1493. Alô, Darley Way, meu grande amigo da prefeitura. Alô, Carlos Matozinho, sempre otimista. 3-1 para Macaca, dizendo aqui. Alô, Dadá de Barão, segura. De Monte Azul Paulista, Reinaldo Pereira Martins. Obrigado aí, Reinaldo. O Hélito do São Fernando, exagerado, mas sempre otimista. 4-0 no mínimo para Ponte. Alô, Nilton Cremasco, chegando no Majestoso. E o Adriano lá do Campo Belo. O nosso muito obrigado. Olha é o seguinte, hoje, hein, daqui a pouquinho, Allianz Parque, Copa do Brasil, acreditem, é Copa do Brasil, Palmeiras e Juazeirense da Bahia. E o presidente da Juazeirense deu uma entrevista ontem aqui para a Band de São Paulo, né? Chama Roberto Carlos, o presidente. Sensacional, foi uma entrevista sensacional. Deu até a escalação do time e disse que está otimista. Depois do jogo da volta, é dia 11 de maio, mas não é na Bahia, não. Juazeirense já vendeu o mando para Londrina. É isso aí, ó. No Brasileirão, hoje, América Mineiro 1, Atlético Paranaense 0, Ceará 0, Red Bull Bragantino 1. O Goiás e joga contra o Atlético Mineiro. E deixa eu ver aqui, Goiás e Atlético Mineiro. Atenção, tá 2-2. Ó, Podi fez gol, rapaz, tá 2-2. Goiás 2, Atlético Mineiro também 2. O Hulk chegou a fazer um também. Lá em Cuiabá, estamos no segundo tempo de Cuiabá 0, Atlético Goianiense 1. Amanhã, 11 horas, tem Botafogo e Juventude. Às 16, Coritiba e Fluminense. Corinthians e Fortaleza. Às 19, Inter e Avaí. E na segunda-feira, 20 horas, o clássico São Paulo e Santos no Morumbi. Atenção, brasileiro da Série B. Hoje, aliás, ontem, Londrina 2, Vila Nova também 2, Ituano 1, Bahia 0, Grande Ituano. Hoje, encerrado, CSA 1, Sport 0, Grêmio 2, CRB 0. Sabe quem fez o segundo? Bitelo. E Sampaio Correia 1, Operário também 1. Olha, rodando aqui, Chapecoense. Eu pego a minha caneta, faça para mim, faça essa gentileza, faça. Fiquei emocionado, caiu a caneta aqui. Olha, na Série B, aqui não tem frescura, tudo ao vivo, é tudo ao vivo. Olha, é o seguinte, eu tô falando aqui de Chapecoense Cruzeiro, tá 0-0, hein? Segundo tempo, Chapecoense 0, Cruzeiro também 0. Amanhã tem 11 horas, Criciúma e Novo Horizontino, às 18, Tombense e Vasco. E na terça, termina a quarta rodada com Náutico e Guarani, tá bom? Nesse momento, deixa eu ver aqui, pra daqui, pra de lá, o Grêmio levanta Rio Grande. É o líder da Série B com 10 pontos, Bahia é o segundo com 10, Chapecoense terceiro com 9, em quarto Ituano com 8 pontos. Olha, o Guarani é 15º com 4, falta uma semana pro derby. A Ponte é 16ª também com 4, empatado em pontos, empate em saldo no Gols Pro por 1 gol. O Guarani fica na frente da Ponte. Olha, depois da 16ª posição vem os 4 últimos, hein? Tombense com 4, Vila Nova 4, Novo Horizontino 2 e CRB com 1 ponto ganho. Meus amigos, vamos lá, Jornada Esportiva Bandeirantes no ar. A nossa técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Leandro Renato no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortaz
Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. É um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Ficha técnica do jogo na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brasitone.com.br. Ponte Preta definida com Kaique França no gol, número 12, Norberto, lateral direito 2. Thiago Oliveira, zagueiro central 3, quarto zagueiro Fábio Sanches, 27. Lateral esquerdo Arthur, camisa 15. Primeiro volante Amaral, 19. Segundo volante Leonaldi, camisa 5. E o terceiro volante 40 para Ramon Carvalho. No ataque, Echaporã, camisa 29, 10 para Lucas, centralizado no comando do ataque, e Danilo Gomes, camisa número 9. Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur. Amaral, Leonaldi, Ramon Carvalho, Echaporã, Luca e Danilo Gomes. Técnico, Hélio dos Anjos, tem no banco Igor Vinhas, 1, Fabrício, 4, Moisés Ribeiro, 7, Pedro Júnior, 11, 13 para Bernardo, 16 Ramires, 18 Nicolas, 22 Igor Formiga, 25 Alisson, 26 Jean Carlos, 31 Douglas Santos e 55 Matheus Anjos.
Esse é o time da Macaca para enfrentar o Brusque. Joga pra vencer, nosso time faz tremer. Brusque com o Juan Carneiro, 21 para 2, Bruno Aguiar 3, Everton Alemão 4, 6 para Ayrton, Rodolfo 5, 88 Luiz Antônio, 26 Balotelli, 10 para Diego Jardel, 9 Alexandro e 11 Fernandinho. Esse é o time do Brusque para pegar a Macaca. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. Foi eu de novo, o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo no Majestoso, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! No time da Macaca, Ramon tentou o lance no fundo do campo, na esquerda para Arthur, vai embora, não conseguiu chegar, saiu em tiro de meta para o Brusque bater no campo de retaguarda. Conferindo aqui a arbitragem, Jean-Pierre Gonçalves Lima, assistente 1, Leirson Peng Martins e assistente 2, Lúcio Bierdorf Flor. Os três são do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Tiago Duarte Peixoto de São Paulo. E o árbitro de vídeo, Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Domina lá pela direita, se manda no campo de ataque, Luiz Antônio. Ele recebe, tenta a passagem pela ponta direita, entregando para parar, voltando Luiz Antônio. Volta pela meia direita, o time do Brusque se apresenta no campo de ataque, a ponte encolhida. Passe errado. Vem lá atrás, chega afastando no campo de defesa. Toca pela direita, se manda no campo de ataque, puxando contra-golpe. Danilo Gomes, beira dentro do campo, tocou na frente, passe muito ruim. Saiu Juan Carneiro com os pés lá atrás para dominar. A linha de cortadores elétricos Aptitã da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Norberto domina no campo de defesa, avança para o campo de ataque. Tocando para Danilo Gomes, ele ameaça, vai para cima da marcação, partiu, opa! Uma falta, o árbitro não marca, Danilo Gomes ficou caído e o time do Brusque se manda no campo de ataque. Lançamento, Diego Jardel lançou na ponta canhota para Fernandinho, vem bem lá atrás para afastar, Fábio Sanches tira. A bola sobrou pela esquerda, domina o time do Brusque, tenta levar, se manda no campo de ataque, vem Luiz Antônio, abre o jogo lá pela direita, placar de 0-0, para domina, puxa, vem para dentro, time do Brusque, tentou dominar dentro do círculo central, o Amaral chegou cometendo a falta, o árbitro disse que não foi, mas a bola ainda sobrou com o time do Brusque, vem pela direita, ajeita Luiz Antônio, volta a bola pela meia, tentando potiguar a passagem no campo de retaguarda, a bola foi recuada, ainda mais atrás, vem lá atrás para Bruno Aguiar, bateu, levanta no campo de ataque, tocou lá na frente, ele que foi rebaixado, o Bruno Aguiar com o Novo Horizontino, caiu no Campeonato Paulista e está aí no Brusque. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você para agilizar o orçamento.
Recebe a ponte, Thiago Oliveira no campo de defesa, fugindo bem da marcação para Norberto pela direita. Lançou, tocou errado, recupera a posse de bola, vem o time do Brusque. Fernandinho se manda lá pela ponta, canhota, escapa na desgarrada lá pela linha de fundo. Ih, rapaz, um pé chutou a bola e o outro pé tirou a bola pela linha de fundo, se complicou totalmente o Fernandinho e a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta. Um pé falando russo, o outro falando japonês, aí realmente não poderia dar nada certo. Repor os seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua avaliação. 33427000. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. E veio pra bola Ramon Carvalho, pé canhoto, entrada da área, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo de perna esquerda, Ramon Carvalho, ele pede desculpas, tinha gente melhor colocada. Ele arriscou da entrada da área, bateu mal. Ele é canhoto, bateu de esquerda, portanto a perna boa, mas a bola subiu demais e saiu em tiro de meta para o time catarinense bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:40, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona, Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Brusque 0. Conosco Paulo Agus, lá de Rio Claro. Olha, na Série A, Brasileirão encerrado, Goiás 2, Atlético Mineiro também 2. E na Série B, segundo tempo de Chapecoense 0, Cruzeiro também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Sai jogando errado o time da Ponte, Balotelli toca na bola, lançamento para Jardel, ele toca, erra também o passe, Norberto chega atrás, tirando, entregando pela direita para Danilo Gomes. Ele recebe, ameaça partir, não vai, preferiu o toque, empurra na defesa, vem para Amaral, dali para Arthur, para Ramon Carvalho. Ele se manda no campo de ataque, abriu o jogo na lateral, no campo de ataque, pela beirada do campo para Arthur, voltou para Ramon, deu um tapinha na bola para Luca, outra vez para Ramon, para Luca, tentou a passagem, rolou, Arthur dominou pela lateral da grande área, ajeitou na perna direita, cruzamento do Echaporã, a bola passa por todo mundo, vai à linha de fundo, evita a saída lá pela esquerda, Ayrton tira, sai jogando com o time do Brusque, tocando para Jardel, ele trabalha, recua, toca no campo de defesa, vem Potiguar para fazer o passe, toca lá pela direita, vem no campo de retaguarda para, ele vem dominando um pouco além da linha demarcatória da metade do campo, mas prefere o recuo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram @CortagBrasil. 7 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0, Thiago Oliveira domina, bate, ele perto da direita, entregando para Fábio Sanches pela metade da quarta zaga para Arthur, lança o jogo no campo de ataque para Luca, ele busca o serviço pela meia canhota, abriu na ponta pela esquerda, vem Echaporã, margeando o campo, dá um tapa na bola para Arthur, meteu o pé canhoto, fecha, para no setor, a bola explodiu na defesa, vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio, é escanteio pela esquerda, Macaca vai para a bola, para a batida, cobra rápido, não está valendo, o árbitro paralisou o jogo dizendo que houve um toque de braço, é isso? Toque de braço, o árbitro, portanto, marcou a falta para a equipe do Brusque. Mas há uma discussão ali, né? O Ramon Carvalho vai lá discutir, o Luca está dizendo que não houve. E o árbitro bateu, a bola bateu no árbitro. Pelo regulamento é assim mesmo. Quando a bola bate no árbitro, ele tem que dar bola ao chão. Mas a bola estava com a Ponte Preta.
Então a posse da bola, só que o último a tocar na bola foi o jogador do Brusque. Então tá correto o árbitro. Reclamou o Luca, uma barbaridade, mas... Não, foi jogador da Ponte. Não, então, o jogador da Ponte, o Lucas chutou, a bola bateu no Luiz Antônio, né? O Luiz Antônio tentou tirar, a bola bateu no corpo do árbitro. Mas aí então o último a tocar foi o jogador do Brusque. É uma discussão, é possível discutir, né? Aí vale quem fez o passe, né? Na trajetória ela esbarra no jogador do Brusque, mas quem estava realizando a jogada era a Ponte. Eu acho que o juiz errou. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, B-Zona. Estádio Moisés Lucarelli. Depois desse ataque, vem embora o time da Ponte. Danilo Gomes rolou para Norberto, lateral da grande área. Preparou o passe, tentou o corte. A bola escape e vai fora. Corte no Everton Alemão. A bola saiu pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para Macaca bater. Daqui a pouco eu sigo com o giro do placar. Vem para a bola, para a batida. 10, quase 11 no primeiro tempo. Ninguém mexeu no marcador até aqui. É escanteio para o time da Macaca. Se prepara, toma posição, vem para a bola. Partiu, Danilo Gomes levantou na área, vem de soco, Juan Carneiro tira. A bola caiu para a linha lateral. E Chaporã deixou a bola sair, é arremesso para Macaca bater lá pela esquerda neste primeiro tempo. O time da Ponte, que está todo em branco, ataca contra o gol da linha do trem. Arthur vai fazer o toque, toca o jogo pelo lado esquerdo, campo de ataque, placar de 0-0. Vem Amaral dominando, entregando para Thiago Oliveira. Na lateral pela esquerda, Ramon Carvalho partiu na velocidade, meteu o pé canhoto, lançou na área para ninguém. Saiu Juan Carneiro lá atrás, pega com enorme facilidade. Time do Brusque, jogando de preto, joga contra o gol dos portões monumentais do estádio Majestoso. E vem o time do Brusque, bola aberta pela ponta direita, Alexandro, encarou Fábio Sanches, pé direito, bateu no corpo do zagueiro da Macaca, a bola voltou para o Alexandro, ele puxa, arruma, levou, rolou por dentro, tentou passe para Balotelli, para Potiguar, lançou na área, chega para tirar Norberto, a bola volta reboteada, domina pela esquerda, Rodolfo Potiguar tentou fazer o lançamento, tocou na frente, Thiago Oliveira, afasta bem, a bola com Luca, ele tentou fazer o passe muito na lateral para o Echaporã, usou a inteligência, tocou no corpo do Luiz Antônio, ela vai para a linha lateral, é arremesso pela esquerda no campo de defesa para Macaca, e eu sigo com o giro do placar. Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Brusque 0, alô, Edu Pinheiro. Daqui a pouco, 9 da noite, Palmeiras e Juazeirense da Bahia, Copa do Brasil, jogo de ida. Olha, no Brasileirão encerrado, América Mineiro 1, Atlético Paranaense 0, Ceará 0, Red Bull Bragantino 1, Goiás 2, Atlético Mineiro também 2, e andamento segundo tempo, Cuiabá 0, Atlético Goianiense 1. Lançamento de Ramon Carvalho de uma extremidade a outra para Danilo Gomes, matou no peito, soltou o jogo, o time da Macaca vem com Leonaldi, recolhe pela meia direita para fazer o passe de volta lá pela ponta direita para Danilo Gomes, para Norberto, levou para a linha de fundo, chega Everton Alemão, protegeu, tirou, brigou pela posse da bola, Danilo Gomes, rolou para Leonaldi, preparou o cruzamento, pé canhoto, levantou na área, subiu, toca de cabeça e Chaporã. Ele girou até bonito o pescoço no ar, meteu a testa na bola, só que o gol estava mais pra cá. Ele não olhou para o gol, mandou para fora pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Brusque bater. É tempo de análise. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Comecinho da partida, placar de 0-0. Como que começa a Macaca no jogo no Majestoso em Tigrão? Começa bem o jogo, começa bem.
não criou nenhuma grande oportunidade ainda, mas está tranquila, está bem organizada e está tentando marcar a saída de bola do Brusque com uma marcação mais lá em cima, né? Uma marcação média pressão, não é totalmente pressão, mas a Ponte pega o Brusque dentro do seu campo. Já o Brusque espera a Ponte e tenta lançamentos compridos no contra-ataque. Então está muito bem pronunciado, está dentro do que a gente poderia projetar para o jogo. A Ponte com as mesmas dificuldades de sempre, de chegar com qualidade, mas tomando a iniciativa. Enquanto que o Brusque guarda a posição, não é uma equipe totalmente retrancada, mas sai com bastante cuidado e tenta sair sempre nos costados da Ponte quando a Ponte se adianta. Lado direito da Ponte com o Danilo Gomes, canhoto, lado esquerdo com o Echaporã. Eles precisam participar mais do jogo. Eles ficam muito escondidinhos lá, muito na sombra da linha lateral, né? Tem que participar um pouco mais do jogo. Tem que tentar vir um pouco mais por dentro. O mais acionado até agora é o Norberto, que vai tentando a todo momento fazer as ultrapassagens e buscar o apoio. Faz boa partida. E vai ele, de novo. Norberto domina na lateral do campo. Saiu da marcação, veio por dentro. Pé canhoto, bateu, é gol! Minutos passados, etapa primeira do jogo. Norberto, ele dominou na beirada do campo, derivou para dentro, levou para meia e de perto a canhota, mandou uma paulada, um chute lindo. O goleiro Juan Carneiro voou, mas não conseguiu chegar. A bola bateu no fundo do gol e fez chorar. O lindo gol! O golaço no Majestoso! Uma bola precisa e de alta definição. Deixou para trás um rastro de luz. Uma batida mágica de canhota para fazer a rede balançar. Agora a bola gosta de rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso no Majestoso. Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Macaca! A Ponte faz a festa e o torcedor joga nas arquibancadas. Norberto, 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 camisa 2. Do jogo no Majestoso. Ponte Preta é azamada. Ponte Preta. Ponte Preta 1, Brusque 0. E o detalhe do gol é seu Valdemir Gomes. Lindo gol do Norberto. Pegou a bola próximo da lateral. Acabava de falar dele que fazia boa partida. Era o jogador mais acionado da Ponte. Pegou uma, tocou no Danilo Gomes, não aconteceu nada. Pegou a segunda, não aconteceu nada. Tocou a terceira, não aconteceu nada. O que ele pensou? Vou eu mesmo. Fez a diagonal, cortou por dentro, abriu o ângulo para o chute e acertou um verdadeiro e lindo pombo sem asa no ângulo do Juan Carneiro, que foi, quando foi, não chegou. Golaço da Ponte. Norberto na rede, Macaca 1, 0 para o Brusque. Gleger Zorzin, a Ponte abre o placar cedo no Majestoso. Isso aí dá um indicativo de que a Ponte terá mais tranquilidade em Gleger.
Batista, sem dúvida, né? Aliás, a Ponte joga muito bem, né? Mostra uma solidez defensiva, o seu meio de campo marcando muito forte, né? Os homens de frente se movimentando, é isso que tem que ter, né? Você vê que o Tigrão desenhou aí o gol da Ponte e o que? Você vê a movimentação, a hora que o Norberto traz pra dentro, e um detalhe, né? Ele foi de canhota, né? Ele meteu uma canhotaça, um baita de um golaço, né? Mas a hora que ele traz essa bola por dentro, a movimentação do Luca, do próprio Danilo Gomes, para puxar essa marcação, para dar essa liberdade ao Norberto, isso é treinamento, isso é determinação no vestiário, né, na pré-eleição. Eu gosto do time da Ponte, a postura Ponte Pretana é diferente, um time que compete, que está jogando, que está ficando com a bola, é importante demais. A Ponte joga bem e merece 1-0, Batistão. 1-0 no placar do majestoso Norberto, um golaço. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos e meio, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Depois esse ataque, cobrança de arremesso lateral. Luca vem pela ponta direita, pela lateral da grande área. Chega Everton, alemão, afasta, tira, joga pra fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pela direita, escanteio pra Macaca bater. Vem pra bola Danilo Gomes na marca de 21 minutos passados da etapa primeira. 1-0, um golaço do Norberto. E a zagueirada da Macaca vai se metendo na área. Thiago Oliveira e Fábio Sanches. Momento de grande expectativa. Autorizado. Danilo Gomes levantou no segundo pau. Bola de cabeça. Luca tocou. Pega Juan Carneiro. Jogada ensaiada. Lançamento no segundo pau. Leonaldo de cabeça ajeitou. E o Luca. Jogada ensaiada, hein? E o Luca de cabeça surpreendeu, tocou. Juan Carneiro estava ligado e pegou firme e sem rebote. Conferindo o placar do jogo, estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Brusque 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, falar pra você, o lateral direito marcando o gol pela Macaca já faz mais de ano. O último foi o Apodi até então. Marca, portanto, aí o Norberto, sua 10ª partida. Primeiro gol dele veio do Cruzeiro em janeiro, hein? Na Série B, gol do Cruzeiro, lá em Chapecó. Gol do Cruzeiro, gol marcado por Giovani no finalzinho, nos acréscimos. Mas não terminou. Chapecoense 0, Cruzeiro 1. Vem comigo, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Futebol é comigo aqui na Bandeirantes. Domina Fernandinho, vem pela ponta canhota, lançamento para Ayrton, meteu pé canhoto, cruzou na área, Kaique França. Subiu, pega firme, sem rebote. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Hora aberta para Alexandro lá pela ponta direita. O time do Brusque vem descendo, antecipa, chega primeiro Kaique França. Pega firme, cai com ela dominada. Kaique França, que hoje está jogando todo de amarelo, parece um tubo de mostarda. Pois não, Gleger? Não, foi um baita de um golaço do Norberto, né? E assim, olhando novamente aqui no replay o gol, eu só conheci um goleiro que defenderia essa bola aí. E o Tigrão sabe quem que é, tá? Só claro que sim. Claro, Cássio do Corinthians. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria, 1550 watts. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil.
Bola lá atrás do campo de defesa, Everton Alemão arranca, domina, puxa além da linha da metade do campo, toca o jogo na frente, placar de 1-0. A Macaca está vencendo no majestoso, um golaço do Norberto. Vem pra bola Ayrton para fazer a reposição. Tocou para Potiguar, lançou na frente Luiz Antônio, pé direito, uma bomba na trave! Explodiu na trave, a bola voltou, Luiz Antônio bateu, pega Kaique França, o chute de longe, a bola explodiu no poste direito, uma pancada, quase um outro golaço do jogo, mas agora para o Brusque. Goleiro, além de ser bom, tecnicamente tem que ter sorte, por muita sorte, por pouco, por muito pouco, o time do Brusque não empata o jogo. Uma pancada da intermediária também, baita de uma liberdade. Amaral chegou atrasado para calçar. Estava batido, né? Já tinha tomado e destomou o gol o Kaique França. Bom sinal, bom sinal. Parece que as coisas estão virando, né? Parece que os ventos são outros. Porque contra o CRB a Ponte tomou a bola na trave nesse mesmo gol. Também batido o Kaique França. Um lindo chute do Luiz Antônio, número 88, né, da equipe do Brusque. O Brusque saiu, né? Tomou o gol e mudou a postura, subiu a marcação, está dificultando a saída de bola da Ponte, adiantou todas as suas linhas e poderia ter empatado o jogo, deu sorte à Ponte, muita sorte num chute muito bem executado, onde faltou, obviamente, a chegada de alguém, não dá todo esse espaço aí para o Luiz Antônio. Placar de 1-0, golaço do Norberto de perna canhota, ele é destro, né? Lateral direito fez de canhota e vai de novo, Norberto realmente um golaço. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas na tela da Band. Atenção, avise todo mundo, o programa começa mais cedo, das 12 até as 13 horas. Das 12 até as 13 horas, os donos da bola. E tem o Na Lata fazendo um enorme sucesso, grande audiência, o quadro Na Lata, na tela da Band. E se você conhece alguém que tem em casa o aparelhinho do Ibope, diga para deixar ligado na tela da Band, tá bom? É isso aí. Placar de 1-0, golaço do Norberto. Norberto estava machucado, retornou recentemente no time da Macaca na última partida. E a Ponte Preta está vencendo com o gol dele, Norberto. Placar de 1-0, Norberto marcou um golaço de canhota. Everton Alemão, ele domina no campo de defesa, tocando para Ayrton lá atrás, no campo de retaguarda. Recua ainda mais, vem pela metade da quarta zaga. Trabalha, bate de perna direita, Everton Alemão, zagueiro, atravessa o jogo lá do outro lado para parar. Ele amortece com categoria. Lançou pela ponta direita, Alexandro tentou girar, é falta nele. O árbitro parou, marcou a falta para o time catarinense. Time quadricolor. São 4 as cores do Brusque. Só que hoje está jogando todo de negro. E aliás, né, camisa preta com número vermelho nas costas. Poderia ter colocado o número branco, caramba. Aí os caras colocam número vermelho. Vermelho com preto, mistura tudo. E fica realmente ruim de ver. É falta para o Brusque. Ayrton autorizado. Partiu o lateral esquerdo, mas pela direita levantou na área. Kaique França tira. Chegou rebatendo. Vem atrás dela, Alexandro dominou. Recolheu em cima de Danilo Gomes. Pé direito, cruzou na área. Vem bem lá atrás para afastar. Tira Felipe Amaral, bate de perna direita, armando contra-ataque no campo de ataque. Vem Echaporã, tentou levar, é falta nele. Falta para cartão, hein? Falta para cartão, Echaporã tá no solo, tá se contorcendo, reclama do encontrão, mas o árbitro não dá cartão. O árbitro não deu cartão amarelo. A sua informação, Edu Pinheiro. Olha, no finalzinho, mais um gol do Cruzeiro. O Edu, aquele que jogava no Brusque ano passado, foi artilheiro da Série B, marca para o Cruzeiro, hein? Finalzinho lá em Chapecó, Chapecoense 0, Cruzeiro 2.
Placar de 1-0, golaço do Norberto. Vem Ramon, domina a bola pela esquerda, recua para Fábio Sanches na peça de defesa. Ele trabalha na perna direita, entrega para Leonardo em cima da risca da metade do campo. Ele gira em cima do próprio eixo, tocando para Amaral. Recua, vem no campo de defesa, tenta levar. Toca Thiago Oliveira para Norberto, para Danilo Gomes. Muito recuado, ele vai para o solo, dizendo que beliscaram o tornozelo dele. Tá caído, a bola com o Ramon, rolou para Arthur, domina lá pela esquerda, vem por dentro, se manda pela meia canhota, tentando a passagem no campo de ataque. Echapurã, outra vez para Arthur pela esquerda, para Echapurã, volta para Ramon, toca, triangula, vem Amaral, pé direito, uma bomba para fora pela linha de fundo. Ele pede desculpas, né, uma reclamação, dizendo que queria o passe aqui do lado direito no campo de ataque. Quem reclamou foi o Danilo Gomes. E o Felipe Amaral sentiu que dava para ele, né? Sentiu assim um sentimento de confiança, chutou. Chutou mal, é verdade. Mas é garoto, tá aprendendo ainda. E também quando tem aquele sentimento, ele tem que arriscar, né? Quem não arrisca, não petisca. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com um time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 33427000 Odonto Clinic. A número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona, majestoso nos embalos de sábado à noite. Ponte vence, golaço de Norberto. Ponte Preta 1, Brusque 0. Olha, terminou, hein? Chapecoense 0, Cruzeiro 2 nos embalos de sábado à noite, hein? Pra falar em embalos, conosco, viu, Batista? Nos ouvindo lá em Ribeirão Preto, o Antônio Carlos Vilano. Quanta honra! O Antônio Carlos Vilano foi goleiro do Comercial e do 15 Jaú. No 15 Jaú, ele chamava Tuniro. Depois ele foi para o Comercial e chamou Tomires, o nome artístico dele é Tomires, ele virou funcionário comercial do Ribeirão Preto. Inclusive, o Leão chegou a ser reserva dele, do Tomires lá do Comercial, tá bom? Por falar nisso, o Comercial joga amanhã em Votuporanga às 10 horas contra a Votuporanguense. É semifinal valendo acesso, jogo de ida. O jogo da volta, 7 de maio em Ribeirão Preto. E lá em Ribeirão Preto também Marcelo Tintibel. Marcelo Tintibel, que é especialista, cirurgião, especialista em mãos, está nos ouvindo. Um grande abraço, muito obrigado. Marcelo Tintibel em Ribeirão Preto. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Domina Danilo Gomes, vem embora o time da Macaca na entrada da grande área, pé canhoto, bateu pro gol, toca na rede mais pelo lado de fora. É isso aí, eu gosto de time que chuta no gol, entendeu? Errou, é verdade. Errou Danilo Gomes, mas tem que chutar. A bola pode bater no adversário, entrar, pode desviar do goleiro, pode pegar um chute maravilhoso, como pegou o Norberto. Tem que chutar. Sentiu que dá, manda a bucha. Mesmo que errar. Né? Nem que for de bico, né, Gleger? Não, de bico não, né? Você vê que o Norberto não precisou chutar de bico, fez um baita de um golaço. Bola parada pela direita no campo de ataque, a falta, Leonaldi. Tá caído o time do Brusque, o time do Vaguinho Dias tá batendo, hein? Não tá aliviando não, tá pegando forte. Jogadores da Macaca estão apanhando mais do que tapete em dia de limpeza. Cobrança de falta, bola recuada, vem na zaga, Thiago Oliveira. Ele de perto da direita, solta o jogo lá pela meia esquerda, Ramon Carvalho. Ele participa demais do jogo. Abriu para Arthur, pé canhoto, cruzou na área, a bola passou por todo mundo, tocou no costado do Danilo Gomes. Quase faz
Um gol antológico, mas de costas. O Danilo Gomes. Juan Carneiro pegou. Toca a bola na frente. Vem Echaporã, que está do lado direito. Agora o Echaporã. Echaporã veio para cometer a falta. O árbitro viu, marcou falta. É falta para o time do Brusque, o time do Marreco. Como é conhecido o time do Brusque Marreco. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte de assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. É tempo de análise. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, quase 35 primeiro tempo. A Ponte vence e convence em Tigrão. Faz uma partida boa dentro das suas possibilidades, claro que com aquela dificuldade toda de fazer a bola chegar com qualidade à frente. Ganha o jogo com um chute maravilhoso de fora da área do Norberto, mas vai ganhando o jogo e sem sustos, exceção feita aquela bola na trave do Brusque, com o Kaique França batido. A Ponte não sofreu. A Ponte não correu nenhum grande risco, mas naquele momento poderia ter sofrido um empate. E o juiz, 2 pesos e 2 medidas, né? Agora uma falta a favor da Ponte, ele não dá, não sei. A arbitragem às vezes se complica de bobeira, sabe? Se complica por falta de, às vezes, um pouquinho mais de bom senso. Um pouquinho mais de qualidade, né? Um pouquinho mais de tranquilidade para ver as coisas. E aí se complica. Olha a Ponte de novo, Danilo Gomes. Domina pela direita, Norberto para Danilo Gomes. Ele partiu pela lateral da grande área, tentou o cruzamento, chega rachando. Everton Alemão, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo, é escanteio pela direita. Escanteio para Macaca. Vem para a bola na marca de 35, quase 36. Danilo Gomes para fazer a cobrança. Vai para a bola para a batida. Momento de grande expectativa. A bola no quarto de círculo. Time da Ponte adianta suas fileiras. Autorizado Danilo Gomes. Mas Felipe Amaral parece que está sentindo aquela entrada dividida, forte, uma dividida fortíssima. Ele tá caído, aquele lance lá, né? Que eu falei que os jogadores do Brusque estão realmente batendo para valer. Foi o Everton Alemão que deu no Amaral. Ele está sentindo, o jogo está paralisado para o atendimento. Mas nesse daí não houve a deslealdade. A bola ficou exatamente entre os dois e os dois entraram chutando a bola. E o Amaral já chutou a bola calçada. Eu já me machuquei jogando bola com isso daí que ele sentiu. Que o pé dá aquela chicotada para trás. E na junção aqui entre o pé e o início da tíbia, né? Tem uma musculatura ali. Dói uma barbaridade. Não sei se consegue voltar. Eu acho que vai voltar. Tomara que ao esfriar um pouquinho ele não sinta, não é? Uma dor maior. Mas é um negócio impressionante. Cobrança de escanteio, Danilo Gomes na área para Luca, toca de cabeça, a bola vai embora, mas houve um desvio do zagueiro. Bruno Aguiar tocou nela, ela saiu, é escanteio, novo escanteio para Macaca. Danilo Gomes vai para lá para fazer o erguimento da bola. 37. Primeiro tempo, golaço da Macaca. Norberto 1-0. Escanteio, zagueirada na área. Thiago Oliveira e Fábio Sanches. Danilo Gomes levantou na área, tirou o Carneiro. Echaporã toca na frente para Fábio Sanches. Volta no Echaporã. Ele recua para dentro do círculo central. Norberto recebe, domina, levanta a cabeça e toca a bola lá pela ponta canhota para Echaporã. Ele lá atrás toca a bola, o time da Ponte vem pela esquerda, Arthur, pé canhoto, bateu, vai embora. Bateu forte, não sei se tentou o passe ou a batida para o gol, o endereço era o Luca. Talvez para o Luca desviar, mas a bola passou direto e foi embora. É tiro de meta para o Brusque bater. Bateu cruzado, né? Na verdade não foi cruzamento, não. Ele acertou um chute cruzado, mas ele bateu no gol. E você sabe por que Marreco, Batista? Sabe por quê ou não? Por quê? Porque lá em Santa Catarina, em várias cidades, Joinville, por exemplo, mesmo em Brusque, o prato típico principal é a marrecada. Olha o bicho aí, ó. Ou o marreco recheado.
Aliás, é uma delícia. Por isso, marreco. Tem muito marreco por lá e restaurantes especializados em produzir, em servir esta deliciosa iguaria. Edu Pinheiro, a sua informação diz aí, Edu. É o seguinte, não é pegadinha não, hein? Gol da Juazeirense da Bahia no Allianz Parque, a Copa do Brasil, Nildo Petrolina, Palmeiras 0, Juazeirense 1. Domina, se manda no campo de ataque, Fernandinho tentou, passe por dentro, Fábio Sanches, chega, corte, faz o corte, tira a bola, vem para Thiago Oliveira. Palmeiras, claro que faz tempo isso, mas teve um lance desse tipo, né? E vem Alexandro, dominou, Brusque está parado. Subiu a bandeira, marcou impedimento do Alexandro, estava na banheira, mas essa banheira aí não é boa não, hein? O Palmeiras deu uma pichotada dessa uma vez na Copa do Brasil, né? Asa de Arapiraca. Asa de Arapiraca. Tomou aquele jogo que o Marcos era goleiro. E aí ele foi tentar sair jogando, foi dar um chute forte na bola, errou e tomou, foi uma goleada, perdendo para o Asa de Arapiraca e saindo fora da Copa do Brasil. Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Ramon, por elevação, colocou a bola na área, vem Arthur, tocou na bola, cruzou, Danilo Gomes chegou atrasado, Ayrton tira, mandou para fora, para a linha lateral, é arremesso pela direita, cobra, vem o time da Ponte, Danilo Gomes, pé direito, bateu contra a marcação, a bola outra vez do corpo do Ayrton, vai para a linha lateral, é arremesso pela direita, Norberto, vai usar a força do braço, toma posição, o time da Ponte faz um bom jogo no Majestoso, vence placar de 1-0 para Amaral, perna direita, cruzou mal, a bola sobrou lá atrás com Everton Alemão, sai jogando o time do Brusque, marcação alta, deu certo, Danilo Gomes para Norberto, pé direito, lançou, não tinha ninguém da Macaca, saiu Juan Carneiro para pegar, goleiro do time do Brusque que joga de lilás. Será que é lilás ou é vinho? Essa camisa aí do Juan Carneiro, hein? É vinho. Acho que é lilás, é vinho ou é lilás? É vinho. Isso aí, quando eu era moleque, a gente chamava de cor de maravilha. É vinho. E, pô, Greg, só se for não, vinho... Sabe por quê, Tigrão? Só se for vinho rosé, Eu já tenho uma fã aí, deixa ser vinho mesmo. Mas só se for vinho rosé, pô. Não, é vinho. Se aí for vinho, pô, eu sou Tom Cruise. Arremesso lateral, Norberto cobrou, tocou para Danilo Gomes, Luca veio para chegar, Danilo Gomes, é falta. Mas o árbitro marcou invertido, né? Deu uma falta para a equipe do Brusque, Danilo Gomes está caído. Tá apanhando uma barbaridade, vem o Brusque, domina, se manda Ayrton pela esquerda, passou pela marcação do Leonaldi, rola atrás, vem por dentro, domina Rodolfo Potiguar, meteu o pé direito para Ayrton de cabeça na área, rasga, Fábio Sanches tira... Uma bola marota, ela veio para a área, estava lá Alexandro e também o Jardel, tira, Fábio Sanches mandou para fora pela linha de fundo em escanteio, é escanteio para o time do Brusque, vem para a bola, tomando posição para o levantamento, 42, autorizado Ayrton, vai para a batida zagueirada do Brusque na área, partiu Ayrton, pé canhoto, levantou na área, subiu o toque de cabeça, não está valendo nada. Já tinha uma falta marcada lá dentro da grande área do Everton Alemão, em cima do Ramon. Falta para Macaca bater lá dentro da grande área. Tem coisa que é legal, hein? Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com o Edu Pinheiro, aqui na Bandeirantes, é super legal. Mas muito obrigado, amigo Batista. E tem oferecimento? De Supermercado Taquaral, aqui você é especial.
Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000. Odontoclinic. E o Balotelli deu no Leonaldi. Mais uma pancada, não sai cartão amarelo, apenas a falta. A falta marcada, nem falta ele marcou, né? Leonaldi está recuperada a sua informação, Edu Pinheiro. Para, demorou 8 minutos, hein? Empata o Palmeiras, Breno Lopes em primeiro tempo, Allianz Parque, a Copa do Brasil, Palmeiras 1, Juazeirense da Bahia também 1. Domina Leonaldi, tenta fazer o lançamento lá na frente. Chega Everton, o alemão de cabeça, tira, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita, campo de ataque, vem para a bola para fazer a cobrança. 45 minutos, vamos até 48, 3 no additional time. Autorizado Norberto para fazer a reposição de bola, placar de 1-0. Gol dele, um golaço. Marcou o golaço, Norberto cobra o arremesso lateral, Bruno Aguiar chega para afastar, tira, a bola subiu, vem Ramon, ganhou no alto, de cabeça, tocou para Echaporã, perdeu a bola o Echaporã. Mais uma partida ruim do Echaporã, vem lá atrás para afastar o Brusque, sai jogando no campo de retaguarda. Com 70 você está aqui num sábado à noite comentando o jogo, Tigrão, mas com 20 num sábado à noite você estaria fazendo o quê? O primeiro que eu não tenho 70, eu tenho 64. 64 já é quase 70. É, né? não, 74. Não, eu tenho 64, faço 65 agora aqui, ó, daqui 18 dias. 18 de maio, pode mandar presente aí, rapaziada. Agora é o seguinte, com quantos anos, Batista? E vem Alexandro, partiu, pé direito para, levantou na área. Chega lá atrás para afastar, tirando o Leonaldi. A bola sobrou com o Fernandinho. Pela esquerda para Ayrton, domina, rola a bola para Jardel. Levantou na área, Ponte se vira para tirar. Afasta, tira de qualquer jeito Danilo Gomes. Luca se apresentou no círculo central. Opa! Potiguar deu nele com violência, não é possível, né? Se não sair cartão nesse lance, não sairá mais cartão nesse jogo. Luca está caído, está sentindo a pancada. Rodolfo Potiguar, eu disse 20 anos, com 20 anos você estaria fazendo o que num sábado à noite, em Tigrão? Sexo. Tá caído Luca. Realmente uma pancada forte, o árbitro não deu cartão e agora vai para lá para ver o que está acontecendo com o Luca e chama a Maca. Não é Luca não. Não é o Luca não, é o Ayrton, é o Arthur. Arthur tá caído, achei que era o Luca, mas é o Arthur. Botou a mão na postera, vai embora. Rapaz, botou a mão na posterior. Botou a mão na postera da perna direita, da coxa direita. Mexer, hein? Vem aí... Anote, por favor, 26, Jean Carlos vai para o jogo. Nem apareceu na tela ainda, né? Mas, olha lá, sinal característico do massagista da Ponte. Uma pena, né? O Arthur vinha se firmando, vinha evoluindo. Hoje fazia uma boa partida. Infelizmente, vem esse menino que é muito verde. Sente demais, muito instável, muito irregular, mas é bom jogador. Só que... lógico, ainda não tem a maturidade suficiente para encarar o tamanho de responsabilidade nesse time da Ponte, com toda a cobrança que é jogar na Ponte. Tomara que entre bem, que entre à vontade, mas não tem a experiência do Arthur. Teoricamente perde a Ponte. De repente ele entra e faz uma baita de uma partida. Muda, portanto, o time da Ponte, sai Arthur com lesão, é o tipo da lesão que demora, né? Lesão muscular. Demora para se recuperar. E entra Jean Carlos, camisa número 26. O Arthur que vinha bem neste jogo. Placar de 1-0.
Time da Macaca está vencendo a partida. Golaço de Norberto. Vem Potiguar. Ele bate de perto à direita. Erra o passe. Chega lá atrás, tira Norberto. Solta o jogo para Danilo Gomes. Ele margeando o campo. Escapa da marcação. Partiu. Vem Potiguar. Tira. Chega Leonaldo. Potiguar de novo para tirar. É arremesso lateral. Marcação perdigueira do Rodolfo Potiguar. O 5 do time do Brusque. É arremesso lateral pela direita. Norberto vai cobrar 49. 1 minuto no additional time a mais. Tinha dado 3, agora 4 vai terminar. Cobrança de arremesso lateral vem lá atrás. Ayrton para afastar. Chama Everton, o alemão apita o árbitro. Aponta o centro do campo e termina o primeiro tempo. Golaço, golaço, golaço do Norberto. Ponte Preta 1, Brusque 0. Vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. No sábado à noite, nos embalos do sábado à noite. Alô, alô, Edu Pinheiro. Meu grande amigo, muito obrigado. Lembra aí do filme do João Travolta, as músicas do Bee Gees, embalos de sábado à noite. Eu vi esse filme no Cine Windsor. Cine Windsor, na General Osório, com Regente Feijó, sensacional, espetacular. Hoje, cinema em Campinas é só em shopping, não tem mais nada. General Osório, esquina com Anchieta, né, Edu? General Osório, não, mas é o Windsor, lá em cima. Windsor, ainda, onde era o Windsor? Do lado do prédio lá do jurídico, pô, do Palácio da Justiça. Do lado do Palácio da Justiça, o Windsor. Não lembro. Não lembra, Tigrão? Não, lá embaixo era o Jequitibá que você tá falando aí. Não, General com Anchieta. Eu lembro do Windsor lá embaixo. Não, Cine Windsor, Tigrão, certeza absoluta. Cine Windsor fica ali na rua General Osório, lá em cima, do lado do prédio do Palácio da Justiça. Opa! Eu acho que você está enganado. Não, atrás da Zé Paulino, é do lado. Tem ali, o nome da rua ali é General Osório. Eu ia em cinema... Regente Feijó. Eu vou em cinema desde o tempo que o Tubarão era Lambari. Não é. Cine Windsor, certeza absoluta. Campinas teve vários cinemas por ali. Teve o Carlos Gomes na Campos Salles, teve o Jequitibá. Carlos Gomes, Ouro Verde, Jequitibá. Alvorada, na Vila também tinha. Alvorada pegava até chato. Mas o Cine Windsor, eu me lembro lá, mas deve ter passado em outros cinemas também. Mas esse filme foi 77, 78, em Barros de sábado à noite. Bom, é o seguinte, olha, 1-0 ponto, intervalo, a Ponte pela terceira vez, jogando com a mesma equipe, só que acaba de sair o Arthur machucado, entrou Jean Carlos, tá? É Regente Feijó, né? Regente Feijó, General Osório com Regente Feijó, obrigado. Olha, Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, começando o Amaral, Leonaldo, Ramon, Echaporã, Luca e Danilo Gomes, hein? Agora acaba de entrar Jean Carlos, no lugar do Arthur, sai machucado, lembrando que sábado que vem é derby. E o Arthur, como será que vai ficar para o derby, hein? No banco, quem a Ponte tem? Igor Vinhas, Fabrício Dornelas, né? Que o filho dele estava com problema, tá tudo bem. O Moisés Ribeiro, Pedro Júnior, Bernardo Ramires, Nicolas, Igor Formiga, o Alisson, Jean Carlos, Douglas Santos e o Matheus Anjos. Esse é o banco da Macaca. O gol do Norberto, já você vai ouvir, foi marcado pelo Norberto há 15 minutos. 1-0 Macaca, deixa eu ver aqui nosso WhatsApp do Tigrão. O Whindersson ficava ao lado do Palácio da Justiça, tá vendo? O pessoal tá pegando teu pé aqui, Tigrão. Tigrão, está errado, o Whindersson ali em frente. Isso, restaurante do Rosário, é isso mesmo, Grande Rosário. Cine Windsor, fica aí, rapaz, agora vai. Cine Windsor em frente ao restaurante Rosário. Disparou aqui o WhatsApp, hein? Quero saber da Macaca. É verdade. Agora eu me lembrei. Lembrou, Tigrão? Lembrei. É muita coisa na sua cabeça, né, Tigrão? Faz tempo, né, Edu? Faz tempo. Lá embaixo era o Jequitibá, você tem razão. Jequitibá, Obrigado aos amigos aí que viram grandes filmes. Aliás, o Cine Windsor acho que era o mais luxuoso de Campinas na época, né? Sim, era o mais charmoso, sem dúvida. Depois virou igreja e tal. Hoje, aliás, é templo, deve ser, eu acho que lá é... Cinema hoje, com tudo isso que tem na internet aí, e com toda a tecnologia do cinema, modernidade, esse som diferente, 12Ds, 12 dimensões, e não sei o que mais, mas tá difícil, né, para competir com essas séries aí que chegam dentro da casa da gente, né?
Olha, boa noite, Edu. Um abraço ao Batista demais, ouvindo vocês aqui em Vitória, do meu Cruzeiro. Vitória do meu Cruzeiro em Chapecó, verdade. Cruzeiro ganhou 2-0 lá em Chapecó. É o Hélder Cruzeirense lá em Bom Jesus do Galho, Minas Gerais, sempre nos ouvindo aqui. Deixa eu ver, boa noite, meu amigo Edu. Muito obrigado aqui. É o Sandy lá da Padre Manuel de Nóbrega. Edu, será que o problema da arbitragem tem relação com quem? É o Paulo lá de Jacumã, lá na Paraíba. Essa eu não entendi. Um abraço, um abraço, obrigado pela participação. Boa noite, Edu. Olha, estamos junto aqui. É o Fiapo da Vera Guarda Ponte Pretana. O nosso muito obrigado. Boa noite, Edu. Você comentou sobre esse número 9 da Ponte aí. Não, houve algum comentário? É o Danilo Gomes, né? Ele bate todos os escanteios da Ponte. É isso aí. O pessoal, a princípio aqui, está gostando da Ponte, mas o WhatsApp aqui só fala do Cine Windsor, que ficava na General Osório. Legal. Esquina com a Regente Feijó. Pelo menos demos uma mexida com a galera. Mudamos um pouco de assunto, Tigrão. O Tigrão deu uma derrapada aqui no e raspou tudo no guarda-reio. E a galera vem que vem, né, Edu? Mas vem com tudo. Aqui piscou, cara. Nossa senhora. Piscou, tomou, meu filho. Não, aqui, nossa audiência aqui, falar pra vocês, né? São os nossos amigos do WhatsApp. Oi, Zorzinho, o que você achou aí? 1-0 Ponte. Olha, Edu, apesar daquela bola na trave do Brusque, eu gostei demais. Eu acho que o time da Ponte fez um bom primeiro tempo. Você vê que é um time que tem a bola, é um time organizado em campo, uma solidez defensiva importante, uma solidez defensiva que é visível, né? Um time que marca muito forte, o meio de campo marca, né? Olha, para esse intervalo eu tentaria uma opção diferente. Eu tiraria o Echaporã, que não foi bem o primeiro tempo. Aliás, o Echaporã, né, que é um jogador que a gente criou uma certa expectativa, mas realmente não está bem. Primeiro tempo muito mal o Echaporã. Se ele voltar com o Echaporã, tudo bem, ok, tá tudo tranquilo. Mas eu voltaria com esse menino Nicolas, né? Esse Nicolas é bom jogador, eu voltaria com ele um pouco centralizado. Traria o Luca para jogar um pouquinho ali do lado, como disse o Tigrão lá no início, né, para fazer aquela diagonal. E esse Nicolas, para fechar ali o tripé de meio de campo, para fechar um losango de meio de campo, acho que ficaria interessante o time da Ponte. O Brusque tenta, tá saindo, tá perdendo o jogo. Eu acho que até o momento a Ponte merece o resultado, né? Tá mais próxima do segundo gol do que propriamente o Brusque de fazer o gol de empate. A Ponte joga bem, a Ponte tem a bola, o Danilo Gomes faz uma grande partida. O Luca precisa aparecer um pouco mais, né? Que é o jogador decisivo, que é o jogador, na minha opinião, que destoa dos outros tecnicamente, tá uma prateleira acima, precisa aparecer um pouco mais no jogo. Por quê? Porque a bola tá chegando. Você vê que o Norberto, ele tem muita voluntariedade, jogador que aparece, que sai, que chega, né, que dá opção de ataque, né, que dá opção de linha de fundo, que dá opção, inclusive, até por dentro, numa diagonal. Eu gosto do time da Ponte. Tô gostando, Edu, tô gostando da Ponte. Você vê que o Hélio dos Anjos conseguiu dar um padrão de jogo pro time. Conseguiu dar uma organização. Hoje, nós podemos falar que a Ponte Preta é um time organizado nas mãos do Hélio. Tá ganhando o jogo merecidamente, né? E se mantiver essa mesma postura, principalmente a postura defensiva, vai levar os 3 pontos. Claro e óbvio que a Ponte não pode vacilar, teve um lance ou outro ali, né? Aquele chute de fora da área. Você vê que o Amaral demorou para dar o combate, demorou para sair ali, né? Para dar o combate. Acho que foi o Luiz Antônio, né, o 88, que deu aquele chute de fora da área. Então precisa encostar um pouco mais. Mas, num contexto geral, gostei da Macaca, merece o resultado. E se voltar com essa mesma estrutura, com esse mesmo empenho e dedicação para o segundo tempo, pode fazer o segundo gol. Claro e óbvio que tem que estar muito atento. Por quê? Porque agora o Vaguinho Dias vai para o vestiário, vai fazer os ajustes, né? Para que o Brusque tenta buscar o empate, mas o Hélio também é um cara inteligente. O Hélio é um cara que quando vai para o vestiário mexe, organiza, né? Na parte defensiva principalmente, e a Ponte sem dúvida nenhuma, Edu. Estou gostando demais do time da Ponte, pela organização, pela solidez defensiva, pelo meio de campo que tem a bola, toca, sem pressa, né? Erra poucos passes, de transição principalmente. Então é isso. O Luca entrar um pouquinho no jogo e eu faria uma substituição, repito. Tiraria o Echaporã,
e voltaria com o Nicolas. Para quê? Para você povoar um pouco mais o meio de campo, ele que é um meia atacante, vem por dentro ali, fechando esse losango de meio de campo, e deixaria o Luca e o Danilo Gomes à frente, né, balançando soltos, né, para confundir a marcação do Brusque. Sem dúvida nenhuma, viu, Edu? A Macaca fez um bom primeiro tempo, e se voltar dessa forma, ganha o jogo, Edu Pinheiro. Obrigado aí, Eduardo Paes, Juninho Filho, pela audiência. Obrigado ao Pedro, meu amigo Pedro Gozzi. Ele informou que a alteração ainda não foi feita, né? Oficialmente ainda não entrou aí o Jean Carlos no lugar aí do Arthur, mas com certeza agora no intervalo deve ser procedido aí de forma oficial a alteração. Chaporão, o time entra com um a menos, tira a vaga do outro, isso aqui o 15:41. Deixa eu ver o que mais aí. Edu, quem escala a arbitragem é Ana Paula Oliveira, aí que age contra o futebol raiz. É Ana Lorena Marque. Nada contra, apenas tendo coragem para falar. Estamos todos de parabéns. Muito bem, muito agradecido aí. Tem que tirar o Ichaporã, diz aqui. Antônio Fernandes do Castelo. Deixa eu ver aqui. Um abraço. Muito obrigado, meu amigo. Muito agradecido. Boa noite, Edu. Rogério ouvindo a Macaquinha aqui em Floripa. Obrigado, viu, Rogério? Edu, não seria torcendo muito pela Macaca aqui em Itajubá. Quem que é? É o final 2100, né? Mas não colocou o nominho aqui. Time tem que jogar Gabriel Venâncio. Tem que colocar o Gabriel Venâncio, que estreou aí no último jogo. Alô, Rudinei de Valinhos, muito obrigado pela audiência. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, Edu. A turma falando o que deu olha, esse papo de cinema que o Tigrão fez. Muito obrigado aqui, o final 0100. Bom, o resto aqui só dá o cinema o índice aqui. Meu Deus do céu, hein? Olha o seguinte, no Brasileirão, jogos encerrados, América Mineiro 1, Atlético Paranaense 0, Ceará 0, Red Bull Bragantino 1, Goiás 2, Atlético Mineiro também 2 e Cuiabá 1, Atlético Goianiense também 1. Jogos, portanto, encerrados. Na Série B, encerrado CSA 1, Sport 0, Grêmio 2, CRB 0, Sampaio Correia 1, Operário também 1, Chapecoense 0, Cruzeiro 2, intervalo majestoso, Ponte 1, Brusque 0. Já o Tigrão vai falar, você vai aqui ouvir novamente o gol do Norberto, foi no gol lá da Fepasa, a Ponte vence 1-0 e até já. É bola na rede. Norberto domina na lateral do campo, saiu da marcação, veio por dentro, pé canhoto, bateu, é gol! Na marca de 15 minutos passados, etapa primeira do jogo, Norberto, ele dominou na beirada do campo, derivou pra dentro, levou pra meia e de perto a canhota, mandou uma paulada, um chute lindo, o goleiro Juan Carneiro voou, mas não conseguiu chegar, a bola bateu no fundo do gol e fez chorar. O lindo gol, o golaço no majestoso, uma bola precisa e de alta definição, deixou para trás um rastro de luz, uma batida mágica de canhota para fazer a rede balançar. Agora a bola gosta de rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra, da pele até o osso no majestoso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Macaca. A Ponte faz a festa e o torcedor joga nas arquibancadas. Norberto, 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 camisa 2. Ele
o jogo no Majestoso. Ponte Preta examada, Ponte Preta. Ponte Preta 1, Brusque 0. E o detalhe do gol é seu Valdemir Gomes. Lindo gol do Norberto. Pegou a bola próximo da lateral. Acabava de falar dele que fazia boa partida. Era o jogador mais acionado da Ponte. Pegou uma, tocou no Danilo Gomes, não aconteceu nada. Pegou a segunda, não aconteceu nada. Tocou a terceira, não aconteceu nada. O que ele pensou? Vou eu mesmo. Valdemir Gomes. Tigrão, agora você continua com o seu comentário. Tigrão, 1-0, Ponte, intervalo. Primeiro tempo equilibrado da Ponte, correu um grande risco naquele chute de fora da área, quase que da intermediária, do número 88, Luiz Antônio, estava batido o Kaique França. Fora isso, a Ponte administrou bem, fez o gol a 16 minutos, um gol tem tudo para ser o gol mais bonito dessa quinta rodada. O Norberto pega a bola na beirada direita, vem cortando por dentro, dribla o primeiro, traz na perna esquerda, faz a diagonal, abre o ângulo para o chute e acerta um pombo sem asa no ângulo do Juan Carneiro, que é grande, uma barbaridade. Ele se estica todo, mas não chega na bola. Gostei da Ponte, o time está marcando muito, o time não está dando, fora nesse lance em que o Amaral deu mole, chegou atrasado para cima do Luiz Antônio. Nas demais jogadas em que a Ponte deu o bote, ela normalmente encurtou sempre. E em quase todas chegou à frente da equipe do Brusque, fazendo uma partida de muita entrega, de determinação, mas num jogo ainda completamente indefinido. Acho que a Ponte mereceu amplamente a parcial vitória de 1-0 no primeiro tempo. Carece muito da chegada com qualidade da bola à frente. A bola tem vindo mais pelas beiradas, pelas laterais. Saiu contundido o Arthur, não sei se teria condição de voltar, o ouvinte nos chamou a atenção aí de que o Jean Carlos não tinha entrado ainda, apesar de ter colocado a caneleira e tal. A alteração não foi oficialmente informada, vamos aguardar agora com os times voltando. Mas a Ponte usou as laterais, com o Arthur e com o Echaporã do lado esquerdo, só que o Echaporã jogou muito mal, né? Chaporã se enrola com a bola, é aquele chamado jogador raio-x. Ele quer passar com a bola pelo meio do adversário. Não pode, pô, tem que driblar. Uma que ele driblou, ele recebeu uma falta. Uma falta intencional, uma falta para parar o contra-ataque, onde o juiz deveria ter aplicado o cartão amarelo para cima do Rodolfo, o número 5, Rodolfo Potiguar, o número 5 da equipe do Brusque, não aplicou, só essa que ele realizou. Nas demais se enrola com a bola, não evolui. E do lado direito a Ponte usou muito aí com mais qualidade, Norberto fazendo um golaço e participando bem do jogo também hoje, mais ativo, mais aceso, o Danilo Gomes. Pelas beiradas, pelo meio a Ponte tem dificuldade porque joga com 3 volantes. Vamos ver se mantém pelo menos a determinação no segundo tempo. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca! Começa o segundo tempo, 1-0, golaço do Norberto no primeiro tempo. Portanto, aconteceu a alteração, né? A alteração, a saída do Arthur e a entrada do Jean Carlos oficialmente, já que não deu tempo de mudar. Arthur saiu com uma lesão na posterior da coxa.
Começa a etapa final, o time do Brusque não mexeu, tá perdendo por 1-0 no Majestoso. Vem Fábio Sanches, domina, entregando para Jean Carlos. Ele está fresquinho, entrou agora no segundo tempo. Domina, solta o jogo atrás, vem para Echaporã, ele gira de um lado para outro, fica sem saber direito o que fazer com a bola. Recua, toca na defesa, lá atrás Thiago Oliveira com Leonaldi pela direita. Meteu para Danilo Gomes no campo de ataque, passou, bola aberta pela direita, Norberto recolheu, dominou para Danilo Gomes, tentou um passe de calcanhar, ficou preso no meio do caminho, ele briga pela posta bola, tomou, perdeu na sequência. E aí o Ayrton tocou no corpo dele, ganhou tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Brusque. E aí, Tigrão, tivesse que fazer mais alguma alteração, né? Porque fez uma por ordem médica. Saiu Arthur, entrou Jean Carlos. Você faria mais alguma alteração na Macaca ou não? Sim, tiraria o Echaporã e viria com Pedro Júnior. E para você, Gleger Zorzin, faria alguma alteração na Macaca? Faria sim, Batista. Tiraria o Echaporã e voltaria com o Nicolas. Bola cruzada na área, Ayrton fez o cruzamento, ela passa por toda a extensão do campo de ataque e vai para fora pela linha de fundo em tiro de meta para a Macaca bater. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Domina Danilo Gomes, avança no campo de ataque, toca o jogo na lateral, se manda tentando a passagem, Norberto rola na lateral para Leonaldi, voltou, cruzamento, Danilo Gomes vem para a bola, pé direito, uma bomba, Norberto pega Juan Carneiro em 2 tempos. Batida na entrada da área, Danilo Gomes para Norberto, ele está com confiança, queimou pro gol, esquentou as luvas do Raul Carneiro, que pegou em 2 tempos. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Juan Carneiro. Ah, Batista, foi uma defesa importante, hein? A Ponte chega, pressiona. O conceito dessa defesa aí, 7,85. 7,85, não foi defesaça pelo regulamento interno, defesaça acima de 8. Placar de 1-0, o time do Brusque tem a posse de bola lá pela ponta direita, tá perdendo o jogo. Simara tentando a passagem, Diego Jardel ficou preso ali no caixote de marcação, com 4 da Macaca, sai em velocidade, Amaral para Luca, ele domina bem para fazer o passe comprido, bola lá no campo de ataque para o Echaporã, mas nem que ele tivesse turbina na bunda, chegaria nessa bola. Lançamento do Luca, o Echaporã correu, mas não chegou. O Juan Carneiro chegou primeiro do que ele. O Batista, olha lá o Giancarlo fazendo bobagem. Aí não é lugar de driblar, Giancarlo. Você não tem essa bola toda, Giancarlo, para ficar dando caneta em adversário no campo de defesa. Olha aí. Lá vai o Brusque, ó. Bobagem. O menino tem que jogar com um pouco mais de simplicidade, um pouco mais de humildade. E te pergunto, Batista, você aquele lateral veloz lá no Torneio da Cana, você deixava a rapaziada pôr turbina na sua bunda? Eu não fui assim um lateral veloz, né, Tigrão? Eu era meio lento assim, né? Eu era bom no cruzamento, mas não tinha essa velocidade toda. Eu sempre fui assim, magrinho, né? Meio raquítico. Danilo Gomes domina para o time da Ponte, rolou lá pelo lado direito, Leonaldi cruzou na área para o Luca, deu rebote. Potiguar chega para afastar, domina no campo de defesa, recolhe, gira, toca de lado, o time do Brusque tenta tocar a bola, Diego Jardel, ih, rapaz, Felipe Amaral vai tomar cartão, hein? O árbitro é econômico nos cartões, uma beliscada por trás, exatamente ali no calcanhar do jogador do time do Brusque, não deu cartão também. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. O juiz não deu nenhum cartão até agora. Oi? Nenhum.
Nenhum cartão amarelo até agora. E vou dizer para você, essa daí do Amaral foi também para cartão, a exemplo daquele outro lance que foi cometida a falta em cima do Echaporã, por parte do Brusque. Econômico demais, depois corre o risco de perder o controle da partida. Jean-Pierre Gonçalves Lima, esse é o árbitro do Rio Grande do Sul. Grande abraço, tá curtindo a nossa transmissão aqui pelo YouTube. Abraço pro Bill. Alô, Bill. Muito obrigado pela audiência, grande audiência da família inteira de Ponte Pretanos, né? O Zé Ricardo, pai dele, que no passado foi o meu dentista, o filho dele, o André, doutor André, é o meu dentista. E o Bill, doutor Bill, é o urologista, o meu urologista. Está curtindo aqui a nossa programação. Um grande abraço, muito obrigado. O Bill jogou futebol, hein? Jogou muita bola, era meio campista, de muita articulação, muita técnica. Se quisesse seguir a carreira de profissional, com certeza teria sido um grande jogador, jogaria na seleção brasileira fácil. Valeu, Bill, grande abraço para você que está no YouTube aí curtindo a nossa transmissão. Repor os seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 33427000 Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E vem o time do Brusque, dominou, Fernandinho puxou pra dentro, Potiguar, pé direito, bateu mal. Pé direito e enfiou uma paulada nela, subiu, saiu, foi embora em tiro de meta pra Macaca bater. Não dá mais para o Ramon Carvalho. Vai sair o Ramon Carvalho. Extenuado, número 40. E o Alisson. Veio do Atlético. O Roger falou maravilhas desse Alisson. Jogou com ele, né, o Roger. O Roger, que era técnico desse Atlético, lá em Minas Gerais, disputou o Campeonato Mineiro. O Roger está na Inter de Limeira. E o Alisson veio para Ponte Preta. Está entrando aí, camisa número 25, no lugar do Ramon Carvalho. Lamentavelmente, né? Ramon Carvalho muito participativo, mas pregou. Língua de fora, saiu totalmente extenuado fisicamente. E vem o Brusque. Lançamento na área, na entrada da área, Alexandro. Ele gira em cima da marcação. Marcação bem feita lá atrás. Vem Echaporã. Domina no campo de defesa, puxa o contra-golpe, jogando lá atrás, recompondo Echaporã. Tirou bem, entrega para Leonaldi pela direita. Ele pisa na bola, tenta a passagem na lateral para Norberto. Gira, sai da marcação. Danilo Gomes, e quem está na bola, ele recua, a bola é recuada. Daqui a pouco os comentaristas vão falar desta alteração no time da Macaca. Macaca faz a segunda, a primeira saiu por contusão, o Arthur, entrou o Jean Carlos e agora entrou o Alisson no lugar do Ramon Carvalho. Dá tempo, vamos lá, Tigrão, a alteração na Macaca, como é que fica esse assoalho tático do time da Ponte com a saída do Ramon Carvalho, entrada do Alisson, que é um meia. Então, o Alisson é volante, viu, Batista? Inclusive ele está pendurado. Ele é o único atleta da Ponte pendurado aí pro derby. E ele chega a madeira, hein? Presta atenção que ele chega a todas. Hoje deve ter um pouquinho mais, claro, de cuidado, porque está pendurado, pode ser suspenso aí pro derby. A Ponte que muito provavelmente já perdeu o Arthur, né? Uma semana apenas, não dá para recuperar uma contusão, mesmo que seja de grau 1, né? Uma contusão muscular, mesmo que não tenha sido das mais sérias, mas é difícil, uma semana não é tempo suficiente. E pode perder o Alisson? Pode, porque ele é um jogador de muita marcação. Eu acho que a Ponte voltou muito atrás para o segundo tempo, trouxe completamente o Brusque para cima de si, não havia motivo para isso, é muito cedo para recuar tanto assim. Vamos ver se a Ponte consegue aí engatar um bom contra-ataque, mas não está com pinta disso, porque não tem o lançador, não tem o cara que liga rápido. Então ele deve soltar um pouquinho o Leonaldi e puxar o Alisson. Olha lá, ele que deu o bote agora para tomar, é um jogador de marcação.
Ele deve puxar o Alisson ao lado do Amaral e liberar um pouquinho o Leonaldi para fazer a função que até então vinha sendo executada exatamente pelo Ramon Carvalho. E o Brusque vai mudar. 2 atletas do Brusque já estão na margem do campo para a alteração. Diego Jardel vai embora. Entrando Jailson, camisa número 19. E Luiz Antônio. Entrando Júnior Todinho. Olha aí o Júnior Todinho. Está entrando no time... Entrando no time do Brusque, Júnior Todinho. Estava no banco de reservas e o Todinho, portanto, entrou no time do Brusque. Ele é número 30. São as 2 alterações no time do Vaguinho Dias. E para você, Gleger, a alteração da Macaca, qual é o tamanho do prejuízo? Olha, Batista, fica mais defensivo o time da Ponte, né? Porque o Alisson é um jogador de marcação ao lado do Amaralzinho ali, mas a gente percebe que ele libera um pouco mais, né? Deixa o Amaral ali como primeiro volante. Só um minutinho, Brusque, Fernandinho entrou na área, limpou, carregou, tocou atrás, vem pra bola, Jailson, pé canhoto, bateu em cima do paredão da Macaca, a bola voltou, Ailton, pé canhoto, cruzou na área, subiu, Thiago Oliveira, afasta, tira a bola, volta aqui, ainda fica com o Brusque, Jailson, dominou, soltou pra Fernandinho, centralizou, vem pra Rodolfo Potiguar, no drible, tentou bater, bateu na defesa, bateu no Fábio Sanches, a bola volta, Balotelli tentou dominar, conseguiu, Luca ficou caído, Jailson, lançamento, a bola pela esquerda, Ayrton, falta nele, o árbitro parou, marcou, tá caído, 6 do Brusque. Bola parada, vai sair o primeiro amarelo do jogo. Danilo Gomes está amarelado, Danilo Gomes foi quem cometeu a falta, uma falta feia, uma carreada selvagem. Carrinhada por trás, um lance perigosíssimo. Se o pé do adversário prende na grama, quebra a perna do adversário. Pois não, o Gleger Zorzinho completando o seu raciocínio. Então, Batista, a Ponte fica um pouco mais defensiva, né? O Hélio percebe que o Brusque vem para cima. Nesse momento, o Brusque é melhor no jogo. Tem a posse de bola, busca, tem uma falta perigosíssima agora. A Ponte tem que estar atenta, tá ganhando o jogo, pô. Põe a bola no chão, fazer o que vinha fazendo ali no final do primeiro tempo. Falta, vem pra bola, autorizado, partiu, Ayrton levantou na área, Luca ajudando a defesa, a bola subiu, Kaique França fica com ela. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. E você, Gleger, tá com 48, tá comentando o jogo aqui na Bandeirantes, mas quando tinha 20... num sabadaço como esse, estava fazendo o que, hein, Gleger? Só para reiterar, eu tenho 45 anos, não 48. E se eu tivesse com 20 anos, num sábado à noite, estaria na concentração aguardando o jogo de domingo. Tá certo, é isso aí. Estava na concentração. Você Exatamente. Tem 45, mas o seu topete tem quanto? O meu topete tem... Vai fazer agora em maio 1 ano. Dia 11 de maio faz 1 ano meu topete. Topete espetacular. Topete atômico da Bandeirantes. Vai ter festa para comemorar 1 ano de topete ou não? Com certeza. A dona Juliana já preparou a festa aqui, o bolo. Meu topete completa 1 ano dia 11 de maio. Tá aí. Estamos convidados. Estamos nos convidando, tá bom? Aniversário do topete do Gleger. Topete atômico. Tava tudo lisinho. Aí veio, né? Fez uma plantação legal ali, ficou realmente um topete muito elegante. Sensacional. Tem 2 partes do corpo do Gleger que recebem comemoração ao longo do ano. Uma outra parte, o topete é em maio, e uma outra parte do corpo dele faz aniversário, não, é lembrada no dia de finados. E vem o time da Macaca, domina Ciranda Amaral, ele sai de dentro do círculo central para dominar com o lado interno do pé direito, rola para Danilo Gomes, pé canhoto, cruzou na área, passa por todo mundo e vai para fora pela linha de fundo em tiro de meta. Pro Brusque bater, Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento.
E desabou. É o Amaral. Cãibras. Vamos ver se dá. Aquele gesto característico, né? O pé sendo empurrado pra frente. Olha lá quem que vem, ó. Ele. Ô, Batista. Meu Deus. Moisés Ribeiro vem. Ô, Batista. Oi, pois não, Gleger. Fala que eu te escuto. Feliz, né? Porque o Grêmio hoje venceu a partida e quem fez o gol foi o Bitelo. Então ele tá feliz por quê? Porque a bola do Bitelo entrou. É mais forte do que você, né, Gleger? Você e o Tigrão, vocês precisam falar do Bitelo. É mais forte do que eles. Verdade. Sensacional. Vai mudar o time da Macaca pela terceira vez. Amaral não tem condições, está extenuado, está pregado fisicamente. Sai, parece que está chorando. Leva a mão no rosto ali. Fez uma boa partida o Amaral. Está entrando, portanto, o 7, Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro, que está tentando se recuperar, né? Ele que deu aquela bola de graça para o São Paulo ainda no Campeonato Paulista, mas aos poucos o Hélio dos Anjos vai aí recuperando o Moisés. E mais uma alteração, né? Está saindo o Danilo Gomes. Danilo Gomes, que fez uma ótima partida, está indo embora no time da Macaca. Vem aí o 18. Nicolas. Entrando no time da Macaca, mais uma alteração do técnico Hélio dos Anjos. Vem pra bola, domina pela esquerda. Brusque se mete lá no campo de ataque pela canhota. A bola vai para a linha lateral. O árbitro marca a saída, mas pertence ao time da Macaca no campo de defesa. O último toque foi do jogador do Brusque. A hora que a bola do Bitelo entrou, o Gleger chorou de emoção. E atenção para o público no estádio Moisés Lucarelli. 2.289 pagantes, 192 não pagantes. Público total 2.489. Renda 39.750. Repetindo, público pagante 2.289. Não pagante 192, público total 2.481 e a renda, o dinheiro, a ferpa, o arame do jogo, R$39.750. Ô Batista. E vem a Ponte, domina no campo de ataque, lançamento na área, o Alisson, entrada na área, dominou, derivou pela esquerda, saiu bonito da marcação, dominou, vem pra bola, é Chaporã, bateu pro gol, pega Juan Carneiro. O Alisson fez tudo, a jogada inteira. Na hora de chutar pro gol, o Echaporã tomou a bola do Alisson. E ele, Echaporã, chutou pro gol, mas é brincadeira o que o Echaporã fez agora. Ia fazer o gol o Alisson, ele inclinou o corpo, arrumou para chutar, olhou a colocação do goleiro e aí foi surpreendido com a ação do próprio companheiro. O Echaporã, fominha ao extremo, chutou a bola para o gol e chutou na mão do goleiro. E veio o Brusque, domina Ayrton, meteu o pé canhoto, levantou na área, tentou a bicicleta, Alexandro dentro da área. Ela vai à linha de fundo, vai saindo, saiu em tiro de meta para Macaca bater. Mas o que deu na cabeça do Echaporã? Eu não consigo entender um negócio desse. O Alisson limpou 3 jogadores do Brusque, arrumou a bola na perna direita para chutar e o Echaporã, pá, deu um chute e jogou nos braços do goleiro. Recuou, né? Deu um recuo. Estragou a jogada o Echaporã. Não fez nada o jogo inteiro e ainda quando a Ponte teve uma oportunidade para fazer o gol, ele estragou a jogada. E vem o Alisson, domina dentro do círculo central, abrindo pela meia direita, penetra no campo de ataque Leonaldi, 20 minutos passados da etapa final do jogo. Cruzamento, a bola vai para fora, escanteio. É pela direita, olha, o time da Ponte correu uma barbaridade no primeiro tempo. Tá sentindo, alguns jogadores estão sentindo uma barbaridade. Luca. Não está tão calor assim, 22 graus em Campinas. É o preparo físico que o negócio está pegando.
Escanteio. Vem pra bola pra fazer a cobrança. Partiu, levantamento, cruzamento na área, subiu. O Alisson de cabeça, tocou, o goleiro tirou, entrou, bateu, Luca, é gol! Gol! Na marca de 21 minutos passado o segundo tempo, na cobrança de escanteio lá pela direita, levantamento do Norberto, Alisson tocou de cabeça, o goleiro Juan Carneiro tocou nela, a bola ficou pererecando dentro da pequena área, Luca, o artilheiro, chegou e empurrou de pé esquerdo, mandou a bola no fundo do gol, ela bateu lá dentro e fez chuá, Luca, gol de oportunismo, ele estava lá na hora certa, no momento exato para fazer o segundo gol da Macaca, Luca faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida da Macaca vibra, da pele até o osso, examada Ponte Preta, Macaca faz a festa no chão sagrado do estádio Moisés Lucarelli, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, Luca, 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 camisa 10, majestoso, Ponte Preta 2, Brusque 0, e o detalhe do gol é seu, Valdemir Gomes diz aí, Tigrão. Uma cobrança de escanteio de primeiro pau, não é? Subiu muito bem, virou a cabeça no ar, cabeceou forte e consciente o Alisson, número 25, o goleiro toca nela, ela vai na trave, e aí fica em cima da linha, sem ação o time do Brusque. Vai para a rede, Luca, artilheiro, acompanhava, estava dentro da área, a bola procura o artilheiro, o 8º gol de Luca na temporada com a camisa da Ponte. Dos 3 gols marcados pela Ponte até agora na Série B, 2 são do Luca e um esse exatamente do Norberto, que acaba de deixar o campo. Fazia uma grande partida, para mim melhor jogador da Ponte na partida até então, mas sai cansado, extenuado, correu uma barbaridade, entra em seu lugar Bernardo, 13 está dentro, Norberto, número 2, foi embora. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação 33427000. Odonto Clinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 passados, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona aqui, majestoso. Ponte Preta 2, Brusque 0. Intervalo, Allianz Parque, Copa do Brasil, Palmeiras 1, Juazeirense também 1, hein? João Batista Ribeiro. Só um minutinho, Edu domina, se manda lá pela ponta direita, o time da Macaca perdeu o tempo da bola e o árbitro parou, marcou a falta, seguindo Edu. Olha, foi o 8º gol do Luca em 2022 e o 32º gol dele, somando a sua passagem de 2017. E João Batista Ribeiro Júnior Mesquita muito bravo, ainda assim muito bravo com a Macaca. Bandeirantes.
Bandeirantes AM 1170 FM 85.7 para Campinas, para Ribeirão Preto, AM 1270 FM 85.3. Estamos também no YouTube. Muito obrigado para você que está nos acompanhando aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Grande audiência do YouTube. Dá um like aí para nós, tá? Seja seguidor da página da Rádio Bandeirantes no YouTube, até para participar das futuras promoções. Fernandinho está caído, jogador camisa 11 do Brusque, não tem mais condições, está extenuado também e vai deixar. Aliás, o Vaguinho Dias vai processar 2 alterações, uma, claro, é o Fernandinho que vai sair, está sendo atendido pelo departamento médico do time catarinense. E uma outra, não sei quem é que vai sair, daqui a pouco vai subir a placa. Mas tá dura a perna do Fernandinho, hein? Ele tá sentindo uma barbaridade, tá com dificuldade até para deixar o gramado. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. O outro é o Pará que vai sair, né? Tá entrando o Totti. Totti tem camisa número 20. E saiu, como eu disse, o Fernandinho saiu extenuado, saiu quase que rastejando do gramado. Foi embora também o Fernandinho. Entrou no lugar do Fernandinho, número 68, Alex Juan. Alex Juan, portanto, entrando no lugar do Fernandinho. Lateral esquerdo, já jogou na ponte. Bola parada lá pela direita, vem pra bola, é que o Pará saiu, né? Então o Alex Juan entrou no lugar do Fernandinho, mas vai ocupar a lateral do time do Brusque. Vem pra bola, time da Macaca pra batida pela direita. Momento de grande expectativa, a Ponte vence, placar de 2-0. Vamos ver quem é que vem. Bernardo está posicionado, partiu, pé direito, bateu pro gol, pega Juan Carneiro. Bateu Bernardo, perto da direita, bateu fraco, Juan Carneiro pegou com enorme facilidade. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria, pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site, anote aí, cortag.com.br. Siga também a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Gleger Zorzin, 28, placar de 2-0. A Ponte vai vencendo a partida, mas vai tendo que processar trocas. Time bastante cansado no segundo tempo, hein, Gleger? Exatamente, a única preocupação, Batista, é que o Amaralzinho teve uma imagem lá, logo que ele saiu, chorando muito ali no carrinho, né, da maca. Preocupante, viu? Tudo bem que o Alisson entrou muito bem, participando do gol ali, inclusive. Um jogador de muita marcação. E a Ponte tem que oxigenar o time, tá certo, o Hélio. Você vê que o mais importante, digamos assim, é que os jogadores que estão entrando estão mantendo o mesmo nível. É importante isso. O Brusque deve partir para cima agora, não tem outra alternativa. Mas a Ponte faz um bom jogo. Defensivamente é muito sólida, né? Thiagão tá muito bem, Thiago Oliveira, o Fábio Sanches, né? O Giancarlo não tá comprometendo, apesar de ter aquele lance lá que ele tentou dar uma caneta, mas ele tá ali cumprindo rigorosamente o que foi determinado. O Bernardo entrou ali, em 2 lances já foi bem, né? Dando um chutão ali, posicionando. Então é isso aí. Eu gosto do time da Ponte. Acho que o Hélio encontrou um horizonte nesse time. Ele encontra um jeito de jogar e a Ponte vem respondendo muito bem, merece os 2-0. O Brusque até agora, o Kaique França não fez nenhuma defesa e para mim a Ponte é favoritíssima para essa partida para levar 3 pontos. E há uma preocupação porque o próximo jogo é o derby, né? E vem a Ponte, dominou, Luca, entrada na área, girou, armou o jogo lá pela direita para Echaporã, ele saiu da área, meteu o pé direito, cruzou na área para Alisson, chegou o zagueiro, tirou, voltou, dominou, Moisés Ribeiro, pé direito, bateu, desvia!
Everton, o alemão faz o corte, a bola vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para Macaca bater. A Macaca pressiona. Gostei desse Alisson. Entrou muito bem no time da Macaca. Escanteio pela esquerda, 31 minutos, etapa final. Placar de 2-0, zagueirada da Macaca na área do Brusque. Lá dentro, Thiago Oliveira, Fábio Sanches também. Escanteio pela esquerda e o árbitro vai lá. Vai para conversar, né, com Echaporã, para tentar falar para ele não fazer cera. Echaporã cobrou o escanteio no primeiro pau, tirou, a bola voltou. Moisés Ribeiro apara o rebote. Domina recuando, tocando, vem para a bola, levantamento do Jean Carlos lá na frente, em cima da marcação, deu na defesa, voltou. Moisés Ribeiro ganhou no pé de ferro, entrega mal, mas a bola volta para ele. Moisés Ribeiro, opa! Júnior Todinho deu nele e vai discutir com o árbitro. É falta para Macaca. Olha, o árbitro é muito econômico em cartões, né? Esse lance é típico para cartão amarelo. Ele não dá cartão amarelo, o jogo vai ficando picotado. Os jogadores da Ponte vão apanhando. São lances violentos e o árbitro não dá cartão. Deu um só, né? Um cartão só. Até agora. Só pro Danilo Gomes. Só pro Danilo Gomes. Então tá no lucro aí o time do Brusque. É falta pra Macaca, Echaporã. Partiu pé direito, uma bomba na trave. Cobrança de falta, Echaporã mandou uma cacetada de perna direita, a bola explodiu no travessão. O chutaço! Juan Carneiro agora levou sorte. Ela explodiu no travessão. Por pouco. Por muito pouco. A Ponte não marca o terceiro. Echaporã. A trave balançou. Mas balançou forte. E teve torcedor que até espirrou com essa pancada no travessão. 12 centímetros tem o travessão. Um pouquinho abaixo, ele teria feito um golaço, hein? O cara não jogou nada a partida inteira e quase fez um golaço, que é o futebol. Chute surpreendente da intermediária. Era de tão longe que nem barreira o Brusque colocou. Deixou um jogador no caminho ali, mas nem nos 10 metros ou nas 10 jardas da bola. Não tinha barreira. Todo mundo esperando o cruzamento, ele mandou o cacete. A bola subiu com força e desceu de repente. Foi nela o Juan Carneiro, mas não chegaria. Caprichosamente ela bate na junção do poste direito com o travessão do goleiro do Brusque. Se salva a equipe catarinense, seria um gol antológico pela distância, né? E surpreendente, coisas de Echaporã. Eu falava antes desse lance sobre a preocupação da Ponte, porque o Arthur saiu contundido. É uma lesão muscular, difícil de conseguir. E vem, domina. Alisson passou pela marcação no primeiro, tentou invadir a grande área. Chegou Totti lá atrás para afastar. Tocando para Júnior Todinho, que domina, sai da marcação. Toca na frente, vem para tirar Leonaldi. É arremesso lateral. Arthur, lesão muscular, demora para sarar. E aí também perdeu o Amaral, que, como disse o Gleger, saiu chorando muito. Tá certo que é cãibra, mas tem que ver aí o que é que vai acontecer. O derby é dia 8. Teoricamente tem uma semana inteira para se recuperar. É evidente que um jogador tão jovem não era para ter cãibras. Eu acho que ele não foi cãibra, viu, Batista? Eu também acho que não, viu? Eu acho que foi joelho, hein? Depois a gente vai confirmar isso. Eu acho que foi joelho. E vem pra bola o Brusque, lançamento feito, Júnior Todinho, dominou pela lateral da grande área, encara a marcação, rolou atrás pela direita, Totti meteu o pé direito, voltou pra Todinho, entrada na área, ele centraliza, vem pra Potiguar, pé direito, bateu pro gol, vai embora! Desviada no meio do caminho, a bola foi pra fora, o chutaço!
Entrada da área, Rodolfo Potiguar. A bola pegou no corpo do Fábio Sanches, é escanteio. Escanteio para o Brusque. Vem para a bola o time catarinense, o time do Marreco. Alex Juan, pé canhoto, levantou na área, segunda trave, tira. Afasta Kaique França e voltou. Pé direito, uma bomba. Espalma Kaique França. Que defesa espetacular! Depois da cobrança de escanteio, ele tirou de soco. A bola voltou, Jailson dominou e de pé direito, um canhão. Foi no ângulo para pegar. Espalmou de maneira espetacular. Uma defesa plástica, elástica. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Kaique França. Defesaça. E vem de novo depois da cobrança de escanteio. Dominou, partiu, entrada na área, pé direito, bateu pro gol. Totti pega firme lá atrás. Kaique França. Gleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade. Kaique França e a defesa do goleiro, 12 nas costas da Macaca. Que defesaça, hein, Batista? Isso é defesaça, né? Foi bem, deu um soco na bola e o reposicionamento dele, que foi muito importante. Voltou, recompôs, né? E aí tem a batida de fora da área e ele vai lá no ângulo, né? Como você disse aí, narrou perfeitamente. Faz uma belíssima defesa. Conceito da defesa 8.45 e depois o Kaique França tem feito defesas seguras, isso é muito importante, passa tranquilidade ao torcedor. 8.45. Defesaça pelo nosso regulamento interno, acima de 8. 8 ou acima de 8, né? 8 vale também. 8 ou acima de 8, defesaça. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas. Avise o pessoal, das 12 até as 13 horas, novo horário do programa Os Donos da Bola. Das 12 até as 13 horas. E o Na Lata, fazendo grande sucesso. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Brusque faz mais uma. Matheus Trindade está entrando no time do Brusque. Matheus Trindade. Vamos ver aqui quem que saiu, né? Balotelli. Bola 26, Balotelli foi embora. E o 55, Matheus Trindade, está entrando. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação, anote aí o telefone 33427000. Odontoclinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. Alô, Luiz Fernando Tessari, o Juba Tessari. Tá curtindo o som da Bandeirantes, feliz da vida com a sua macaca. Ele que é Ponte Pretano da pele até o osso. E a Ponte está vencendo o jogo. Placar de 2-0. Está ganhando no estádio Moisés Tucarelli. Está subindo na pontuação. Chegando a 7 pontos. Claro, vamos ter que esperar aí a rodada para ver qual é a colocação da Macaca. Mas já está indo aí em direção ao meio da tabela. Bola parada lá pela esquerda no campo de ataque. Placar de 2-0. Time da Macaca marcou com o Norberto no primeiro tempo um golaço de canhota. E no segundo tempo, Luca. Um gol de oportunismo. Meteu a bola na rede depois da cobrança de escanteio. 2-0. Brusque vem para a cobrança de falta pela meia canhota no campo de ataque. 40 minutos, etapa final. O tempo vai passando. Vai lá pela esquerda, Ayrton, para fazer o erguimento de bola na entrada da área. Fechadinha. A Macaca ali na entrada da área com marcação em linha.
e intercalando com os atacantes do Brusque. Levantamento, Ayrton, muito mal. Bateu de perto a canhota, a bola torta, mandou pra fora, mal. É tiro de meta pra Macaca bater. Batista. Oi, Edu. Então, o senhor falou da classificação, a Ponte está no meio. A Ponte aqui, nesse momento, a Ponte é 7ª colocada, está indo para 7 pontos, tá? E só para registrar, o goleiro Kaique França foi amarelado, Batista. O Kaique França não estava pendurado, só tem 2 pendurados na Ponte. O Alisson, que está jogando, e também o técnico Hélio dos Anjos. Isso. Porque o técnico também tem a questão do cartão, né? Sim. Se ele tomar cartão, ele desfalca no banco o time da Macaca no derby, dia 8 de maio. E com relação aos jogadores contundidos, né? A Ponte tem uma semana inteira para conseguir a recuperação, mas se for joelho, era isso que eu estava falando naquela hora, porque o jogador Amaral é muito jovem para ter câimbras. Então, se for uma outra contusão, se for o joelho, por exemplo, vamos torcer para que não aconteça, né? Um menino está começando a carreira, seria muito ruim uma contusão de joelho. Mas se for uma contusão de joelho, a Ponte já perde 2 jogadores para o derby. O lateral esquerdo, o Arthur, saiu contusão muscular, e também o Amaral. Vem pra bola, domina o time do Brusque, se manda trote. Armou o jogo lá pela ponta direita no campo de ataque. Jailson bate de perna direita, muito mal. Bateu de pé direito, uma bola completamente torta, longe pra fora pela linha de fundo. É tiro de meta. Jogadores da Ponte sentindo muito, hein? A parte física é o Echaporã, agora que tá puxando a ponta da chuteira. A panturrilha dele tá parecendo um paralelepípedo de dura. Eu vou dizer pro seu negócio, cara. A Ponte correu demais no primeiro tempo, se desgastou. E tem um detalhe, né? Se não der pro Echaporã, ele vai ter que fazer número, porque o Hélio já trocou os 5. Placar de 2-0, o time da Ponte vence o jogo. Alex Juan toca a bola para Potiguar, erra o passe, tira lá atrás. Bernardo joga pro mato, porque o jogo é de campeonato. Ô, Batista. Echaporã não tem condições, né? A perna dele tá dura igual um pau, igual uma madeira. Pois não, Gleger? Não, só para dizer, essa entrega do time da Ponte é plausível, né? Por quê? Porque a Ponte tá ganhando o jogo, correu uma barbaridade. É claro que o Echaporã tá sentindo câimbras ali, mas isso é fruto de entrega, fruto de comprometimento. Então o torcedor tem que ficar contente com isso, porque a gente percebe uma Ponte Preta diferente na questão de entrega nas mãos do Hélio dos Anjos. É isso aí, é respeito pelo manto sagrado da Macaca. Jogadores extenuados, mas são valentes e determinados. Arthur, vem Ayrton, aliás, levantou a bola na área, subiu lá atrás. Afasta Bernardo, a bola volta, Jailson domina no campo de ataque, rola rasteirinho para Trindade, pé direito, bateu, vai embora. Para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca bater do campo de defesa. É impressionante o Echaporã, ele dá um trote porque não tem uma das pernas. A perna está dura, parece um salame. E ele vai trotando, permanece em campo, fazendo número. Louvável a determinação do atleta. Se entrega até a medula para ajudar o time da Macaca. 44, ainda não subiu a placa, vamos ver até onde vai este jogo, provavelmente até 49, domina Echaporã, ele dá um trotinho curtinho, rolando a bola, os jogadores, outros têm que correr por ele, domina, veio para a bola, Jean Carlos, tenta a passagem, Luca vem pela meia canhota, tenta girar em cima do próprio eixo, falta nele, capitão da Macaca tá no solo e é falta para Macaca bater. Você ouviu o toque de 45, marcou o eletrônico da Bandeirantes, 45. Vamos para 7 minutos. Ô, louco, 7 minutos.
Que exagero em 7 minutos. Vamos até 52. Kaique França levanta a bola no campo de ataque na cabeça do Alisson. Para Luca. Para Alisson, ele puxa a bola para perto da direita. Ela escapa, volta, ele toca, mas erra o passe. Júnior Todinho tira e depois Bruno Aguiar. Tocou na frente para Trindade. Perdeu Moisés Ribeiro. Para Alisson, domina, toca errado. Fez o passe errado em cima da defesa do time do Brusque. Vem Ayrton para Alex Juan. Erra o passe também. Domina o time da Macaca pela direita. Echaporã tá mancando muito. Tá mancando Echaporã. Kaique França. De dentro da grande área. Estoura. Bate de perto a canhota. Levanta no campo de ataque. Tira Bruno Aguiar. A bola volta lá atrás. Thiago Oliveira levanta a bola de perto da direita. Outra vez na cabeça de Bruno Aguiar. Tira, fica um perde, ganha, é lá e cá, a bola sobra agora dentro do círculo central. Placar de 2-0, a Ponte é valente, é guerreira, é determinada, extenuada, mas vai se segurando. E é importante o saldo, a Ponte se segura com 2-0. O Brusque tem a bola, Jailson, ele domina, bate de perto da direita, entregando, soltando para Trindade pela meia direita, rola, vem por dentro, entregando, tentando a passagem, se manda Todinho, fez o passe na área, Alexandro bateu pro gol, desvia, vai embora. A bola tocou no Giancarlo, saiu, vai embora, para fora, pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para o Brusque bater. A Ponte se segura. Jogadores cansados, suados. Escanteio, Alex Juan levantou na área. Kaique França tira. Dá um tapa na cara da bola, manda para fora pela linha de fundo. Escanteio batido pelo Alex Juan. Bola cruzada, escanteio. Novo escanteio. Vem para a bola para fazer a cobrança. Todo mundo atento na área. Cada um procurando o seu homem. Partiu o levantamento, a bola cruzada na área. Fábio Sanches tira. Mas o Alexandro tocou primeiro na bola. Portanto, é tiro de meta para a Macaca bater. Ufa! Que sufoco! E tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos. Pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000. Odontoclinic. Vai terminar a partida, 48, quase 49. Vamos até 52. Domina lá atrás Moisés Ribeiro. Ele trabalha a bola na perna direita, prende lá atrás, recua. Vem dominando lá pelo setor direito, Bernardo para Nicolas. Volta a bola para Moisés Ribeiro no campo de defesa. Ele vem para dentro do círculo central. Dá um toque recuado, vem para Fabrício Sanches. É para Fábio Sanches, se ele toca para fora porque o Alisson está caído. Está sentindo muitas dores, fortes dores. O Alisson e o empresário dele é o Renato Velasquez, que é empresário do Richarlison. Richarlison, jogador da seleção brasileira. E é o mesmo empresário, é o empresário também do Alisson. Tá caído, portanto, o Alisson. Neste momento, o departamento médico tá lá para atendê-lo. Ele sai manquitolando, puxando uma perna, vai voltar. Foi uma pancada no joelho, não foi entorse, não. Placar de 2-0. 50 minutos, etapa final.
Faltando 2 para acabar. A Ponte vai vencendo, um gol de Norberto no primeiro tempo, um golaço. O outro foi de Luca no segundo tempo. Norberto participou. Ele cobra o escanteio, a bola na área. O Alisson deu uma cabeçada. O goleiro tirou espremido na trave e no rebote o Luca mandou lá dentro e fez o segundo, estufou a rede. Placar de 2-0 para Macaca, vai a 7 pontos. Marreco vai perdendo no estádio Moisés Lucarelli. E Chaporã continua em campo, está colaborando, está fazendo número 50, quase 51. Lá atrás o time do Brusque vai sair jogando. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. E vem para a bola, domina o time do Brusque, 51, o tempo vai passando, a Ponte vai vencer a partida. A Ponte vai vencer o jogo. Marcou 2 gols, um de belíssima feitura, um golaço com Norberto, outro de Luca. Jogadores estão pregados, não aguentam mais, estão na exaustão física. E é isso que a torcida da Macaca quer. A torcida da Ponte aceita os medos dos jogadores, as inseguranças, as fraquezas. Aceita as dúvidas, as indecisões. Aceita crises, erros, defeitos. Mas não aceita a falta de coragem, não aceita a falta de determinação, não aceita a falta de respeito com o manto sagrado. E hoje esses jogadores estão de parabéns, não só pela vitória em si, que garante os 3 pontos para a Macaca, mas por aquilo que mostraram em campo. Respeito com a camisa da nação alvinegra. Respeito significa lutar, se preciso for, sair de campo com os pés sangrando. E é isso que os torcedores acreditam, gostam e respeitam. E é isso que os jogadores da Macaca fizeram na partida de hoje, com essa vitória espetacular de 2-0. Apita o árbitro! Termina o jogo! Torcedor vai para casa satisfeito, com um sorriso no rosto. A Ponte vence, convence, vence com valentia, vence com determinação. Jogadores respeitam a história da Macaca. Ponte Preta 2, Norberto e Luca. 0 para o Brusque. Vem aí, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Palavras e narrativa do amigo Batista ao final dessa transmissão, ao final do jogo. É isso que a turma gosta, é isso que a turma é bom, a turma cá gosta de ouvir. E Gilberto Sufi, o nosso técnico aqui na mesa de som, sensibilizado, já apertou o hino da Ponte para combinar com esse momento da narrativa do amigo Batista. É isso, olha lá, tá vendo? Olha o público, 2.481, 2.481, a renda 39.750. Com essa renda dá prejuízo, hein? Dá prejuízo para Macaca. Olha, Norberto, 1-0 a 15 minutos, um chutaço de fora da área. E aí, uma bola na trave da Ponte a 24 do primeiro tempo. Seria um empate, mas bate na trave, no travessão, um chutaço de Luiz Antônio. Aí veio o segundo tempo, aos 21, o segundo gol marcado por Luca. Escanteio, Norberto cobra o escanteio, o Alisson de cabeça. A bola bate na trave ao mesmo tempo que o goleiro toca nela. É a trave e a defesa do goleiro se espremem e ela sobra para o Luca,
que acaba batendo 2-0. E depois aí um chutaço, uma defesa sensacional do Kaique, a 36, escanteio cobrado. O Kaique França dá um tapa, a bola vai para fora da área e aí o Jailson domina e manda um chutaço, um balaço no ângulo e uma bela defesa do goleiro da Ponte, colocando para escanteio. Final, Ponte 2, Brusque 0. Olha, na classificação, a Ponte nesse momento é 7ª colocada com 7 pontos, tá? Tivemos na rodada ontem Londrina 2, Vila Nova 2, Ituano 1, Bahia 0. Hoje CSA 1, Sport 0, Grêmio 2, CRB 0, Sampaio Correia 1, Operário também 1. Hoje ainda Chapecoense 0, Cruzeiro 2 e Ponte 2, Brusque 0. Amanhã 11 horas, Criciúma e Novo Horizontino, às 18 Tombense e Vasco e na terça-feira, 21h30, tem Náutico e Guarani. Jogadores que preocupam, a Ponte agora tem o derby pela frente, domingo da semana que vem, dia 8 no Brinco. O Arthur, que saiu machucado, também o Amaralzinho saiu machucado, e agora no final também, Echapora com cãibras e o Alisson também, colocando aí a mão no corpo com dores. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Ponte 2, Brusque 0. Edu, uma partida de autoridade da Ponte. Claro que o time diminuiu um pouco a intensidade em função do desgaste físico no segundo tempo, mas a rigor, apesar do Brusque ter ensaiado aí uma pressão, né? Fora esse chute do 19, o Jailson, aliás, chutou para fazer o gol, né? Jogador de qualidade, tá? O Kaique França dá o soco certo, mandou lá para frente, bem além da meia-lua. O Jailson mata, bate com o lado de dentro do pé, com curva, mas com força, a bola caindo na gaveta. Aí o Kaique França vai, já tinha acabado a impulsão e a explosão dele, e ele ainda num golpe final, num último suspiro, abre a palma da mão esquerda, no seu canto esquerdo também, e consegue, como se tivesse um braço retrátil, jogou o braço onde estava a bola e depois recolheu e mandou para escanteio. Fora este lance no segundo tempo e aquela bola na trave no primeiro, num chute muito forte de fora da área do Luiz Antônio, que inclusive foi substituído, a Ponte não correu grandes riscos. E o que mais impressionou na equipe? Primeiro, foi nas mãos do Hélio dos Anjos a primeira vez que a Ponte marcou 2 gols. Segundo, além dos gols, a Ponte teve uma bola na trave numa falta surpreendente lá do meio de campo, batida pelo Echaporã. Meio de campo, um modo de dizer, linha intermediária, lado esquerdo. Goleiro Juan Carneiro, da equipe do Brusque, sequer montou barreira, e aí a batida que explodiu na trave. Teve 2 defesas, não muito difíceis, mas de chutes a gol, também protagonizadas pelo goleiro, pelo arqueiro da equipe catarinense. Então a Ponte não ficou naquela pobreza de repente, não chutar nenhuma bola em gol. Chutou bastante, errou o buraco, mas acertou também e ainda fez 2 gols. Agora o que mais impressiona é a entrega do time. A Ponte não deixou o Brusque respirar. A Ponte encurtou em todos os momentos e claramente, apesar da queda física, atlética do time no segundo tempo, a grande realidade, meus amigos da Bandeirantes, é que a Ponte conseguiu, né? Ela conseguiu mostrar que o preparo físico hoje é outro. Conseguiu mostrar para todos nós que já funciona uma nova metodologia de preparação física. É um time que guerreia durante os 90 minutos. Tem todas as limitações técnicas que nós conhecemos, mas é aquilo que dizíamos insistente, exaustiva e repetitivamente dentro do Campeonato Paulista, que foi horrível para a Ponte. O que nós dizíamos? Quando o time não tem uma condição técnica para ganhar os jogos à base da qualidade, ele tem que correr mais do que o adversário. E é isso que esse time está fazendo, pelo menos nos jogos em casa, e fez isso também contra o Vasco na quarta-feira, num jogo igual, equilibrado. A Ponte tomou um gol num vacilo da defesa e aí acabou perdendo o jogo. Hoje não.
se desgastou, teve jogador aí no final que ficou fazendo número, como é o caso do Ixaporã, teve 2 jogadores contundidos que deixaram o gramado e que preocupam muito, né? Um deles, o Arthur, parece um problema no posterior da coxa direita, e o outro que saiu chorando muito, o Amaral. Me parece alguma coisa voltada para joelho, tomara que a minha percepção esteja errada. Então, apesar disso, e apesar do flagrante desgaste do time por ter guerreado durante os 90 minutos, no final da partida, muito desgastado, mas a Ponte não abandonou o jogo. Ganhou com autoridade, ganhou com justiça, se impôs jogando em casa, tratou de atacar o seu adversário, mostrou ainda toda a dificuldade que tem para fazer essa bola chegar ao compartimento ofensivo com qualidade. Não tem um meia especialista, tem sempre um volante tentando quebrar o galho ali, o Ramon, depois o Leonaldo, em alguns momentos o Alisson, que entrou muito bem no jogo, inclusive cabeceou a bola para o segundo gol. Aquela goleiro toca nela, ela bate na trave, corre praticamente em cima da linha, e aí com o gol aberto, vazio, o Luca só empurra para o barbante. Então, ora o Alisson, ora o Ramon, de vez em quando o Leonaldo tentando chegar, mas a grande realidade é que a Ponte não tem o especialista organizador do meio para frente. Ainda assim, para mim, depois que chegou o Hélio aí, a principal apresentação da Ponte. Ainda faltando muita coisa, mas já fazendo 2 gols, já se impondo diante do adversário e já conseguindo, não é? Fisicamente se sobrepor ao adversário, jogando em casa e mostrando que o estádio Moisés Lucarelli é sim o alçapão pontepretano, onde, jogando com esta postura, com esta atitude guerreira, dificilmente a Ponte será batida dentro dos seus domínios. Muito boa a apresentação no aspecto da entrega. E para finalizar, a história dos gols. O primeiro, pois não, 16 do primeiro tempo. Norberto pega no lado direito, atacando para o gol da Fepasa, próximo da linha lateral, corta por dentro, faz a diagonal, caminha com a bola, ela cai na sua perna esquerda e ele solta uma varada de longe. A bola viajou forte e se alojou no ângulo do goleiro Juan Carneiro. Para mim, até agora, o gol mais bonito da rodada. E o segundo, uma cobrança de escanteio pelo lado direito, batida, sobe muito bem, vira o pescoço no ar, o Alisson, esse menino que veio lá de Minas Gerais, né, que veio do Atléticos, e ia para a rede, ia para o gol. Mas toca nela de pontinha de dedo o Juan Carneiro e ela ainda bate na trave. Ao bater na trave, corre para dentro, quase em cima da linha, e o Lucas só empurra. 2-0, melhor resultado da Ponte sob o comando do Hélio dos Anjos, uma apresentação boa, convincente, de muita entrega, de muita postura de voluntariedade, de determinação e de, acima de tudo, respeito com a instituição, algo que a torcida realmente estava esperando de resposta deste grupo. Para mim, justíssimo, insofismável, inquestionável o resultado alcançado pela Ponte, meus amigos da Bandeirantes. Ao final, Macaca 2, 0 para o Brusque, campeão catarinense no estádio Moisés Lucarelli, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, olha, o Menegildo Tigrão mandando um abraço para você, lá parte de cima do São Bernardo. Tony matando meu Paulo Position, Carlos do Regatas, Mauro Lemos de Jarinu. Alô, Batata do Rio Preto, não esquecemos de você não. É que às vezes é muito corrido aqui, viu, Batata? Tem muita coisa para anotar, os lances e tal, e tem que ver né, os gols. E também, claro, nosso WhatsApp, notando, adoraram a narrativa final do Batistão, colocando aí uma emoção no final desse jogo aí, com o hino da Ponte, o Wagner da Vila Régio, o Newton de Valinhos e o Pedro lá do Jardim Aurélia. Parabéns, Batistão, é muita emoção. Oi, Zorzinho, queremos ouvir, hein? Ponte 2, Brusque 0. Eu acho que o Tigrão retratou muito tudo que eu penso, né? A entrega da Ponte, alguns jogadores dedicando além do limite, né? Você vê que o Ixaporã, a imagem foi nítida, né? O cara tava extenuado, cheio de cãibras,
e mesmo assim se manteve em campo, lutando, guerreando, competindo. O que a gente sempre pede, né, Edu? Olha, eu vou dizer o seguinte, se o Hélio dos Anjos tivesse chegado um pouco antes daquela campanha da Ponte no Campeonato Paulista, a Ponte não seria rebaixada. Porque a entrega dos jogadores, que é aquilo que eu dizia quando o Hélio foi contratado, olha, ele cobra muito. É um cara que pede muito isso, a entrega, a dedicação, a concentração. E isso é a cara do Hélio. Você vê que ele fica ali ao lado de fora do gramado ali, mas ele joga junto. Corre, gesticula, conversa, grita, briga, e ele está sempre ali. Esse é o estilo do Hélio. E para um time da Ponte cheio de problemas, cheio de dificuldades, caiu como uma luva. Nós vimos hoje, o time da Ponte hoje ganhou o jogo na raça, na vontade, na garra, ao estilo Ponte Pretano. E está de parabéns. É claro, depois nós vamos falar individualmente de todos os jogadores, mas o Kaique França, muito bem na partida, os dois zagueiros, né? O Amaral, o próprio Leonaldi, o Lucas, jogador decisivo, o Danilo Gomes evoluindo, é importante demais a gente ressaltar. Eu gostei muito da apresentação da Ponte, gostei muito da dedicação do time, da entrega, né, da concentração. Você vê que o Brusque teve duas oportunidades, uma num chute ali, num descuido, a bola pegou na trave, e aí também o bom momento, a confiança, a autoestima traz a sorte também para o seu lado. E o Kaique França teve sorte, a bola pegou na trave, correu por trás e saiu lá do outro lado. Depois ele fez uma defesa importante também. E depois, naquela belíssima defesa, num chute de fora da área, onde eu concordo com o Tigrão, ele fez o movimento correto, tirando de soco, faltou o homem do rebote, o atacante domina, bate e ele vai lá e faz uma grande defesa. No mais, a Ponte, para mim, dominou o jogo, mereceu o resultado e tá de parabéns, Edu, pela entrega, pela dedicação. Hoje, os jogadores da Ponte honraram, como disse o Batista, o manto sagrado. E a Ponte venceu a partida e deu um salto importantíssimo na tabela. Edu Pinheiro. Copa do Brasil, o Palmeiras virou com Gustavo Scarpa em segundo tempo no Allianz Parque. Palmeiras 2 e Juazeirense da Bahia 1. É Copa do Brasil, hein? É jogo de ida, jogo da volta dia 11 de maio em Londrina. Então tá 2-1 pro Palmeiras. Olha, no Brasileirão hoje, América Mineiro 1, Atlético Paranaense 0, Ceará 0, Red Bull Bragantino 1, Goiás 2, Atlético Mineiro também 2 e Cuiabá 1, Atlético Goianiense também 1. Amanhã 11 horas tem Botafogo e Juventude, às 16 Coritiba e Fluminense, Corinthians e Fortaleza, às 19 Inter e Avaí e na segunda-feira o clássico no Morumbi às 20 horas São Paulo e Santos. Na Série B, ontem Londrina 2, Vila Nova 2, Ituano 1, Bahia 0, hoje CSA 1, Sport 0, Grêmio 2, CRB 0, Sampaio Correia 1, Operário também 1, Chapecoense 0, Cruzeiro 2 e Ponte 2, Brusque 0. Estamos falando da Série B e olha, comandam a Série B, atenção, hein? Grêmio, Bahia e Cruzeiro, os três com 10 pontos. Nos critérios de desempate, o Grêmio é primeiro, Bahia em segundo, Cruzeiro é o terceiro. Ituano é o quarto colocado com 8, Chapecoense quinto com 8, em sexto Sport com 8, a Ponte nesse momento sétima colocada com 7, o Guarani ele está na 16ª posição com 4 pontos, joga a terça contra o Náutico lá em Recife. Os 4 últimos, Tombense 4, Vila Nova 4, Novo Horizontino 2 e CRB com 1 ponto ganho. Olha, na Série C é o seguinte, hein? Amanhã, 11 horas, tem Figueirense e Mirassol. E na segunda-feira, 20 horas, lá em Ribeirão, Botafogo e Floresta do Ceará. Mirassol e Botafogo, os dois paulistas na Série C. Na Série D de dado, atenção, hoje em Araraquara, Ferroviária 1, Real Noroeste do Espírito Santo 2. Ferroviária perdeu em casa. E no clássico do ABC, o São Bernardo ganhou do Santo André.
Santo André 0, São Bernardo 1. Foi no Bruno José Daniel o jogo. Lembrando que amanhã tem Nova Venência e Inter de Limeira, às 15 horas em Nova Venência, Espírito Santo. E na segunda-feira, na Arena Barueri, Oeste e Cianorte do Paraná. Esse jogo é às 19 horas, tá bom? Ah, e tem a Série A3, hein? Ribeirão Preto em Polvorosa, o Botafogo na Série C e o Comercial de Ribeirão Preto, atenção, Série A3, hein? Valendo acesso, joga amanhã em Votuporanga contra a Votuporanguense. É 10 horas, hein? O jogo é 10 da manhã. Votuporanguense e Comercial. O jogo da volta a Ribeirão Preto, dia 7 de maio, às 16 horas. E hoje, na outra semifinal, tivemos no 1º de maio, São Bernardo 2, Noroeste 0. O jogo da volta em Bauru, dia 7 também, às 19 horas. Olha, o Noroeste tem que vencer por diferença de 2 gols e ganhar nos pênaltis, ou ganhar por diferença de 3 gols. Consequentemente, o São Bernardo pode perder por diferença de 1 gol. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, no YouTube. Ó, você vendo a nossa belezura, que tal, hein? Né? No Facebook também, o nosso muito obrigado. Estamos no FM faixa estendida 85,7 aqui em Campinas. Ribeirão Preto também FM faixa estendida em 85,3. Estamos também no radinho AM 1170, que era tempo de rádio educadora. É isso aí. E lá em Ribeirão Preto também no AM 1270 e nas diversas plataformas. Aí estamos também pela internet. O nosso muito obrigado. E fica aqui o convite, hein? Continue conosco. Por favor, continue conosco. Vem aí o nosso jogo aberto. Ah, e no YouTube, coloca o like. Por favor, se inscreva. É muito importante pra gente manter essa relação de carinho com vocês, tá bom? Aqui fechado, hein? Ponte 2, Brusque 0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Bandeirantes. Futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Tem rede balançando. É bola na rede. Partiu o levantamento, cruzamento na área, subiu. O Alisson de cabeça, tocou, o goleiro tirou, entrou, bateu, Luca, é gol! Gol!
minutos, passado o segundo tempo. Na cobrança de escanteio lá pela direita. Levantamento do Norberto. Alisson tocou de cabeça. O goleiro Juan Carneiro tocou nela. A bola ficou pererecando dentro da pequena área. Luca, o artilheiro, chegou e empurrou de pé esquerdo. Mandou a bola no fundo do gol. Ela bateu lá dentro e fez. Luca, gol de oportunismo. Ele estava lá na hora certa, no momento exato para fazer o segundo gol da Macaca. Luca faz a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida da Macaca vibra, vibra da pele até o osso. Examada Ponte Preta. Macaca faz a festa no chão sagrado do estádio Moisés Lucarelli. Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca. Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca. Luca! Luca, 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 Luca! Luca, camisa 10! Majestoso, Ponte Preta 2, Brusque 0. E o detalhe do gol é seu, Valdemir Gomes diz aí, Tigrão. Uma cobrança de escanteio de primeiro pau, não é? Subiu muito bem, virou a cabeça no ar, cabeceou forte e consciente o Alisson, número 25. O goleiro toca nela, ela vai na trave e aí fica em cima da linha, sem ação o time do Brusque. Vai para a rede, Luca, artilheiro, acompanhava, estava dentro da área. A bola procura o artilheiro. O 8º gol de Luca na temporada com a camisa da Ponte. Dos 3 gols marcados pela Ponte até agora na Série B, 2 são do Luca e um esse exatamente do Norberto, que acaba de deixar o campo. Fazia uma grande partida, para mim melhor jogador da Ponte na partida até então, mas sai cansado, extenuado, correu uma barbaridade, entra em seu lugar Bernardo 13 está dentro, Norberto número 2 foi embora. Edu Pinheiro. E começamos então com o nosso craque do jogo. O craque do jogo, Ponte 2, Brusque 0, público 2.481. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Olha, um abraço pro Edinho Nascimento, diretor de esportes lá de Hortolândia. Alô, Edinho Nascimento, um abraço para você e muito obrigado, diretor de esportes lá do município de Hortolândia. O craque do jogo, hein? Quem será que o amigo Batista vai votar, hein? Olha, quando a Ponte não ganha, o craque é o Leonaldi. É sempre assim, você no cacuete. Ou o goleiro, né? Ou o goleiro. E o que não é um bom sinal, o goleiro melhor em campo, significa, né? Mas hoje tem opções interessantes, viu? Eu tô percebendo que, né, haverá uma opção interessante, uma outra opção. Amigo Batista, o craque do jogo. Edu, Norberto marcou um golaço de perna canhota. Ele é lateral direito, destro, evidentemente. Mas, claro, tem habilidade, tem qualidade para chutar de esquerda. Mas sendo destro, o jogador tem que ter muita confiança, né? O cara tem que estar com a autoestima lá em cima para pegar uma bola do jeito que ele pegou na veia, pegou com curva, pegou com vontade. Olha que o goleiro Juan Carneiro é muito alto e ele se esticou inteiro e foi lá em cima, não conseguiu chegar. Então foi uma bola mágica. O jogador estava realmente numa noite iluminada. Para mim, Norberto, o craque do jogo, o conceito dele é ótimo, Edu. Muito bem, Norberto, portanto, que marcou o primeiro gol e também cobrou escanteio na feitura do segundo gol também, eleito aí. Também participou, né, do segundo gol, a cobrança do escanteio foi dele. O Alisson subiu, gostei desse Alisson, hein? Entrou bem no jogo.
deu a cabeçada, o goleiro espremido na trave lá conseguiu tirar, e o gol de oportunismo, né? Centroavante, quer dizer, não é centroavante, mas está jogando improvisado. Ali no meio da área, o Luca meteu na rede, artilheiro nato, 2 gols. Ele não jogou a primeira rodada contra a equipe do Grêmio. Não jogou contra o Grêmio? Não, né? Contra o Grêmio ele não jogou. Ou jogou. Ele não jogou nas 2 últimas rodadas do Campeonato Paulista, estava contundido, estava machucado. E aí ele, portanto, já marca o 2º gol no campeonato. É um artilheiro, né? Marcando muitos gols. Claro que outros jogadores também poderiam ser votados. A Ponte teve hoje pelo menos 5 jogadores, que mereceriam aqui voto de melhor em campo, né? De craque do jogo. Mas pelo gol que marcou, pela qualidade técnica e não só pelo gol, você lembrou bem, o Norberto participou do escanteio, então o conjunto da obra, pelo conjunto da obra, para mim, Norberto é o craque do jogo. Não jogou contra o Grêmio, ele começou contra o CRB, depois Vasco e agora contra o Brusque, os 3 últimos jogos, o Norberto participando. 3 jogos, 3 jogos e 1 gol. Isso, exatamente. E né, já ganhou aí a titularidade na lateral direita, o Norberto agradando. Muito bem, amigo Batista, um abraço para você, uma ótima semana, bom descanso, descanse bem, porque é semana que tem jogo do Guarani na terça, depois tem o derby. Então vai ser uma semana de muito trabalho, muito debate. E eu sei como é que se faz um derby, né, Tigrão? Ô, Batistão, é o quê? 16 horas no domingo, dia 8? Isso aí é o 52. Vai ser o 52, senhor. 52. Vai ser o 52. Você participou de 52 derbys em Campinas. Chegou em 84, né? Quem diria, hein? 52 derbys na vida, hein? Mas não precisa... 52 derbys. Não precisa abrir 8 horas da manhã também, sabe, Batistão? Não cheguei, não pensei que eu chegaria a tanto, hein? Não tem. É o recorde absoluto. Bom, só perde para Zé Arnaldo, né? Zé Arnaldo teve mais. Mas de narrador assim, né, Edu? Acho que de narrador não teve ninguém aí com essa marca, né? Não Aqueles teve. mais antigos lá não fizeram tantos derbys assim, né? Mesmo porque na década de 60 não houve derby, a Ponte estava na 2ª divisão, interrompeu bastante. Naquela época tinha muito mais derby. Entre os anos, você quer ver, os anos 70 e começo dos anos 80 tinha muito derby. Tinha muito mais derby. Mas é que houve uma alternância no Rádio de Campinas, mas que nem você não tem, viu, Batistão? Parabéns, João. Então descanse bastante, que vai ser uma semana bastante movimentada. Tá bom, Batistão? Sim, com certeza. Domingo, dia 8, dia das mães. Eu não tenho mais a minha mãe, né? Mas todos que têm a mãe, por favor, né? Ao invés de ficar ligando e tal, vai lá dar um abraço nela, porque não tem mãe é um negócio extremamente difícil. Eu, que não tenho mais a minha mãe, de vez em quando bate uma saudade imensa. Perdi a minha mãe, tinha 10 anos de idade, está enterrada lá em Ibiporã, norte do Paraná. No Dia das Mães estaremos trabalhando, né? Um trabalho longo, derby, é sempre muito cansativo, mas muito satisfatório também. Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo. Obrigado, todo dia amigo. Eu fico curtindo as suas historinhas do derby. Aprendo muito, hein? Imagina que isso, Faça um compilado aí, tem que virar livro isso aí no futuro para ficar para a posteridade, meu amigo. São informações que os mais novos não têm, né? Os cronistas do futuro vão recorrer a estas suas informações. Você que é um arquivista, não gosta de ser chamado de historiador. Mas é um historiador, né? Arquivista é um historiador também. Abraço, Edu! Vai com Deus, meu querido amigo, que a sua mãezinha no céu, né, seja realmente muito iluminada, ilumine nós também, e está muito contente. Ele e o seu papai também contente com o Filhão Batista brilhando aqui na Bandeirantes. Muito bem, vamos lá, Tigrão. O primeiro voto, então, é do Norberto, e o seu votando o Valdemiro Gomes, o famoso Tigrão. Para mim, Norberto também, não só pelo gol, mas pela atuação como um todo, o craque do jogo, conceito bom. Você, Gleger, o craque do jogo. Aquela bola só pegaria, só Zorzinho pegaria. Norberto, o craque do jogo, conceito bom. Norberto tem 31 anos, ele é de 19 de julho. 19 de julho ele faz 32, é de 1990, nasceu em Brumado, na Bahia, e veio do Cruzeiro para a Ponte, agora
No começo do ano ele chegou na Ponte, né? Chegou em janeiro, mas tem poucos jogos para a Ponte, viu? Hoje foi a 10ª partida do Norberto, né? 10ª partida, tem o seu primeiro gol. Vamos lá, Ponte 2, Brusque 0, público 2.481 e a renda 39.750. Já nós vamos ter aí a ficha técnica e a defesa do jogo. Depois teremos o gabarito, o conceito jogador por jogador e depois a coletiva do Hélio dos Anjos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Café Caboclo 500 gramas, 15,99 e ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Cerveja Itaipava, lata 350 ml, 1,99 cada. Picanha bovina, nosso bife, peça a vácuo, 67,95 kg. Ofertas válidas até dia 8 de maio. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brasitone.com.br. Majestoso, a Ponte entrou com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Leonaldo, Ramon, Echaporã, Luca e o Danilo Gomes. Entrou com a mesma formação nos últimos 3 jogos. A Ponte começou exatamente assim, tá bom? Mas no final do primeiro tempo, o lateral esquerdo Arthur saiu machucado. No intervalo ele saiu de vez, entrou Giancarlo para o segundo tempo, tá? Depois tivemos as alterações no segundo tempo. A 9 minutos saiu Ramon, entrou o Alisson. Depois a 16 saiu Amaral, entrou Moisés Ribeiro e saiu Danilo Gomes, entrou Nicolas. E a 23 saiu Norberto. Assim que a Ponte fez o segundo gol, o Norberto saiu e entrou Bernardo, a equipe do técnico do Hélio dos Anjos. O Brusque de Santa Catarina, o campeão catarinense 2022, com Juan Carneiro no gol, Pará, depois Totti, Everton Alemão, Bruno Aguiares Guarani e Ayrton, Rodolfo, Luiz Antônio, depois Júnior Todinho, ex-Guarani, Balotelli, depois Matheus Trindade, Diego Jardel, depois Jailson e o Fernandinho, depois Alex Juan e o Alex Sandro, o técnico Vaguinho Dias
e também trabalhou no Guarani. Árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul. Cartão amarelo para Danilo Gomes da Ponte, para o goleiro Kaique França e para Matheus Trindade do Brusque. O gol, Norberto, a 15 do primeiro tempo, Ponte 1-0. Segundo tempo, Luca, a 21, 2-0. E é isso aí. Renda e público total 2.481 e a renda 39.750. Final, Ponte 2, Brusque 0, a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. Telefone, 19-3202-4000. Acesse nosso site, brasitone.com.br. E aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, a defesa do jogo, mas aqui eu também vou contabilizar a sorte do jogo, tá bom? A defesa e a sorte do jogo. Por quê? Porque a 24 do primeiro tempo, atenção, Gilberto Sufi, lance 3. Estava 1-0 e olha que lá vem o Brusque. E o que foi que aconteceu, hein, seu Batista? Vem pra bola Ayrton pra fazer a reposição. Tocou pra Potiguar, lançou na frente Luiz Antônio, pé direito, uma bomba na trave! Explodiu na trave, a bola faltou, Luiz Antônio bateu. É sorte do goleiro Kaique França. Gleger Josim, me responda agora na lata. Ele tinha que pegar, ou realmente o chute foi muito forte, não tinha condições de... Se ele levasse o gol, seria frango, resumindo? De forma alguma. Uma batida espetacular de fora da área, não teria culpa nenhuma. Contou com a sorte o Kaique França. Vamos na defesa do jogo e na sorte do jogo. Ah lá, vamos lá. Lance 4, 3 minutos, segundo tempo, uma tabela. Danilo Lopes para Norberto. Norberto chuta dentro. A Ponte aqui já atacando para o gol de entrada, hein, Batistão? Mira Danilo Gomes, avança no campo de ataque, toca o jogo na lateral. Se manda tentando a passagem, Norberto rola na lateral para Leonaldi, voltou. Cruzamento, Danilo Gomes vem para a bola, pé direito, uma bomba. Norberto pega Juan Carneiro em 2 tempos. Batida na entrada da área. Ok, seguimos nós. 32 segundo tempo. Lá no gol de entrada, uma falta de longe, muito longe. Aqui a defesa e a sorte do jogo. A defesa e a sorte do jogo. Na bola, o exótico Echaporã. É falta para Macaca Echaporã. Partiu pé direito, uma bomba na trave. Cobrança de falta, Echaporã mandou uma cacetada de perna direita, a bola explodiu no travessão. E a mesma pergunta para você, Zorzin, se entrasse seria frango do goleiro? Foi de longe, hein, Zorzin? De forma nenhuma, Edu, uma paulada do Echaporã, né? Não teria nenhuma chance o goleirão, né? O Juan Carneiro, que é bom goleiro, não teria nenhuma chance, contou com a sorte também. Vamos lá, defesa do jogo, hein? É a última proposta, 36, segundo tempo, o escanteio será cobrando no ataque o Brusque. Vem pra bola o time catarinense, o time do Marreco. Alex Juan, pé canhoto, levantou na área, segunda trave, tira, afasta Kaique França e voltou, pé direito, uma bomba! Espalma! Kaique França! Que defesa espetacular! Depois
Depois da cobrança de escanteio, ele tirou de soco. A bola voltou, Jailson dominou e de pé direito, um canhão. Foi no ângulo para pegar. Espalmou de maneira espetacular. Uma defesa plástica, elástica. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Muito bem, pela Copa do Brasil terminou. Palmeiras de virada 2, Juazeirense da Bahia 1. Em 2-1, jogo da volta. O Palmeiras joga pelo empate. O jogo da volta que vai ser em Londrina no dia 11 de maio. Vamos lá. Oi, Zorzinho. A pergunta é simples. Qual foi a defesa do jogo? Edu, sem dúvida nenhuma, né? Essa defesa do Kaique França foi espetacular, como disse Carlos Batista na narração. Para mim, é a defesa do jogo. E para você, Tigrão? Eu subscrevo o relator sem ressalvas. Braço retrátil, tomou e destomou o gol. Kaique França, sensacional. Parece que o braço era de mola. Lance que Carlos Batista narrou exatamente assim. Vem pra bola o time catarinense, o time do Marreco. Alex Juan, pé canhoto, levantou na área, segunda trave, tira, afasta Kaique França e voltou. Pé direito, uma bomba! Espalma! Kaique França! Que defesa espetacular! Depois da cobrança de escanteio, ele tirou de soco. A bola voltou, Jailson dominou e de pé direito, um canhão. Foi no ângulo para pegar. Espalmou de maneira espetacular. Uma defesa plástica, elástica. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Sim, essa defesa do jogo. Um abraço para o Toninho de Hortolândia, está lá em Biporã. Obrigado, viu, Toninho? Um abraço para você. E daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, o gabarito, se foi ótimo, se foi bom, se foi regular, ruim ou péssimo. Vem aí o gabarito do jogo em 2 minutos e meio. Aqui, encerrado, Ponte 2, Brusque 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Gabarito do jogo. A macaca vai longe se continuar com essa entrega.
aí, macaca safada! Assinado José Luiz da Miguel Vicente Curi. Vamos lá, Zorzinho. Ponte 2, Brusque 0, o conceito do jogo, hein? E melhor o primeiro ou segundo tempo? Pra mim, o jogo bom. Melhor o primeiro tempo. E pra você, Tigrão? Gostei do jogo. Cheio de alternativas, o Brusque vendeu caro. Jogo bom. E o primeiro tempo, claro, com os times mais inteiros, mais movimentado. Gostei mais do primeiro tempo. Goleiro Kaique França chegou em janeiro, mas só nessa Série B pegou a titularidade. O último clube dele foi o Oeste, mas ele pertence ao Corinthians pela defesa que fez aos 36, segundo tempo, lá no gol da Fepasa. O gol foi a defesa do jogo e teve sorte. Isso conta também. A bola bateu na trave a 24 do primeiro tempo. Seria o gol de empate do Brusque. E o conceito dele, Zorzinho? Sou bom e dou sorte. Para mim, o Kaique França foi muito bem no jogo. Conceito bom, Edu. Norberto, por tudo que você já falou também, Tigrão, pelo gol que ele fez, não foi fácil não, ele é destro, mas chutou com a esquerda, você me corrija por favor, de fora da área, um golaço, participa do segundo gol na cobrança do escanteio, a 3 segundo tempo ele também tentou um chute, uma bola que recebe do Danilo Gomes, sempre com muita presença na área. E o João Batista Ribeiro, Júnior Mesquita, muito bravo com a equipe da Ponte, mas não tem ataque, mas esse Norberto, lateral direito, marcando sempre presença, essas e outras. E o conceito do Norberto? Craque do jogo, conceito bom, não só pelo gol, pela assistência, mas pelas ultrapassagens, sempre inteligentes, muita qualidade. Atravessa o seu melhor momento com a camisa da Ponte, ainda vai aprimorar um pouco mais o condicionamento físico. Hoje saiu cansado, saiu extenuado, mas veja, no Brasileiro da Série B a Ponte marcou 3 gols. Ele deu uma assistência de luxo para o Luca, um gol. Fez o outro e deu uma assistência para a cabeçada na trave, um desvio do goleiro do Alisson. Então, participação direta do Norberto nos 3 gols da Ponte no campeonato até agora. Conceito bom, o craque do jogo. Um abraço pro Wilson de Márcio de Maringá, sempre participando. Nossa, sofre com a macaca também. Segura, Wilson de Márcio, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? E pra você, o Norberto, como é que foi, hein, Zorzinho? Pra mim, o craque do jogo, conceito bom, Edu. Sigo com você, Zorzinho. A dupla de zagueiros, o Thiago Oliveira e o Fábio Sanches. Eu me lembro que no final do primeiro tempo, forçando a memória, a Ponte se defendendo lá no gol da Fepasa, né? Não, no gol de entrada. Gol de entrada, o Fábio Sanches dá uma rasgada, rapaz, na pequena área, né? Enfim, isolou, chutou para escanteio e também teve um lance. Ó, é o seguinte, essa defesa do Kaique França, aí que foi a defesa do jogo a 36 segundo tempo, ela foi para escanteio, foi através de um escanteio, né? Começou no escanteio. Mas por que foi para escanteio? O Tairly Rodolfo, número 5, chuta pra caramba, mas ele deu um chutaço e a bola bate no Fábio Sanches e vai para escanteio. Ó, se ela vai pro gol, eu não sei não. Quase que ela toma outro rumo, porque ela resvala, diriam os antigos locutores, em Fábio Sanches e vai para escanteio. De repente, se ela bate no Fábio Santos e entra, vai pro gol, seria um problema terrível. Mas enfim, as duas escoradas aí e a zaga da Ponte, Zorzinho. Gostei demais da solidez defensiva da Macaca, né? E contribuindo, claro, a dupla de zaga. Thiago Oliveira e Fábio Sanches estão bem entrosados. Para mim, a dupla titular da Ponte para a sequência da Série B. Conceito bom para os dois. Conceito bom para você, Tigrão. Thiago Oliveira e Fábio Sanches. Uma atuação perfeita, né? Atuação muito boa, seguros. A gente vinha pedindo essa dupla de zaga há muito tempo. Ela foi a que melhor se apresentou pela Ponte, com esse elenco que aí está. Sempre foi a melhor, mas havia uma insistência absurda, injustificável e irritante, né? Com o Fabrício no time. Aí o Fabrício, por causa daquele problema que, graças a Deus, com o seu filho, já está resolvido, deixou a equipe, hoje estava no banco. Isso é muito bom, é sinal que o menino está bem, mas a melhor dupla, tecnicamente falando, é essa daí. Ganhou todas, né? Ganhou todas, jogou simples, rasgou quando precisou rasgar, conceito bom para os dois. Sigo com você, Tigrão. Arthur, lateral esquerdo, saiu machucado no final do primeiro tempo, entrou Jean Carlos para o segundo tempo, que é a prata da casa. Arthur, no WhatsApp, vem agradando, melhorando a cada jogo, não sei qual é a sua opinião, e a bronca que você deu de cara no Jean Carlos. E aí, Tigrão, os dois você analisando. Conceito regular para os dois, o Jean Carlos, depois daquela, ele foi tentar dar um drible ali, né, no campo de defesa lá do esquerdo, tentar dar canetinha,
fazer jogada de efeito. Pô, a Ponte precisava somar esses pontos aí desesperadamente. Então não pode, pô, tem que entrar com um pouco mais de concentração e seriedade. Depois ajustou, não comprometeu, leva um conceito regular. Inclusive ele tem uma elegância para jogar, né? Ele sai tocando, às vezes dribla 1, dribla 2, dribla 3 e clareia e toca de lado de pé, toca de 3 dedos. Ele sabe jogar futebol, mas tem que aprimorar muito a sua marcação, e é um assunto para a semana aí, né? Em sendo confirmada a ausência do Arthur, vai com o Jean Carlos para o derby, que marca mal, ou joga com o Fabrício, mas plantado ali pelo lado esquerdo, só para marcar? É uma dúvida que a gente passa a ter aí, mas não dá para especular nada ainda. Vai improvisar ou vai com um especialista, mas que é muito verde, e inclusive no último derby teve problema. É a primeira discussão aí, já esquentando os tamborins aí pro derby. Mas ele depois ajustou, não teve nenhuma outra situação que viesse a comprometer. Regular para Jean Carlos, que entrou depois, e para Arthur, que vinha fazendo um primeiro tempo dentro da sua média e lamentavelmente saiu contundido. E para você, Zorzinho, Arthur depois Jean Carlos? Para mim, gostei do Arthur, melhorando, evoluindo, pena que acabou sentindo, né, um conceito regular para ele. E o Jean Carlos, apesar desse lance aí citado pelo Tigrão, eu acho que ele foi bem, cumprindo ali, pelo menos no sistema de marcação, o que tinha que ser feito. Para mim, conceito regular para ele. Aqui, Ponte 2, Brusque 0, gols de Norberto e Luca, tá bom? Sigo com você, Zorzinho. Amaralzinho, volante, joga com a 19, saiu a 16 no tempo, entrou Moisés Ribeiro. Naquele chute do Luiz Antônio, que bateu na trave da Ponte a 24 do primeiro tempo, eu acho que foi o Tigrão que sinalizou, olha, o Amaralzinho estava no lance, né? Chegou atrasado, deu mole. Eu falei e o Gleger falou também. Falou também essa observação, né, Tigrão? E o Moisés Ribeiro que entrou, veja bem, o Moisés Ribeiro teve a 30 do segundo tempo, viu, Zorzinho? Ele bateu a entrada da área, uma bola que sobrou para ele, mas bateu no zagueirão e foi para escanteio, não sei não, se não fosse o zagueiro poderia ter feito o gol. Vamos lá, Amaral e Moisés Ribeiro. O Amaral a gente espera que não seja nada grave, né? Eu com o Tigrão ficamos com a mesma impressão de joelho, tomara que não seja isso. Que Deus possa estar botando a mão ali, né? Porque é um menino de muito talento, entrou muito bem nesse time da Ponte. Enquanto esteve em campo, para mim, fez um conceito muito bom. Gostei do Amaral, jogador de marcação, né? E o Moisés entrou bem, Edu, entrou bem, cumprindo rigorosamente, saindo um pouco, finalizando. Conceito regular para o Moisés. Pois é, Moisés Ribeiro, rapaz, eu também achei, viu, Tigrão? Apesar daquele lance lá contra o São Paulo, que ele deu aquele presente, né? Mas parece que deu uma encorpada em Moisés Ribeiro. Você analisando Amaralzinho e Moisés Ribeiro. Amaral fazia uma boa partida, sentiu, né? Fica aí essa dúvida muito grande e essa ponta de preocupação, porque parece que era alguma coisa, eu não estou afirmando isso, relacionada a joelho, mas fazia uma partida regular. E o Moisés Ribeiro entrou bem no jogo, entrou marcando, entrou protegendo bem a cabeça de área e teve até essa aparecida aí na linha ofensiva. Inclusive chutando, mas ela desviou. Quando ela desviou, tive a impressão que ela ia para o gol. E o goleiro, sabe quando o goleiro já caiu para o outro lado e olha assim, só faz o golpe de vista? Eu fiquei imaginando ela se alojando dentro da rede, mas ela desviou um pouco mais e foi para a linha de fundo, para escanteio. Gostei hoje da entrada do Moisés Ribeiro, dando consistência na marcação, leva um conceito regular, o mesmo conceito que atribuo para Amaral. Seguindo com você, Tigrão, o volante Leonaldo jogou o tempo todo e olha, ele já tem 46 jogos, 46. O Leonaldo, que veio da base do Taubaté para a base da Ponte, começou a jogar profissionalmente em ano passado, né? Em 2021. O que você achou dele hoje? Gostei de novo. Corre o campo inteiro, ajuda muito na marcação, encurta, não dá sossego para os adversários. Muito bom jogador, e quando aparece à frente tem qualidade. Teve uma bola também que ele se projetou e tentou a tabela, mas recebeu quadrada. Se recebe redonda, eu acho que foi pro Danilo Gomes, que se infiltra com a bola, o Leonaldo, toca e faz a projeção à frente,
entra em progressão e não recebe a bola de volta. Gosto muito, conceito bom, outra boa atuação. E vocês me corrigem, por favor, no segundo gol, escanteio cobrado pelo Norberto, cabeçada do Alisson, e tinha um jogador da Ponte à frente. Era o Leonaldi. Era o Leonaldi. Mas como ele não participa do lance, né, Zorzinho? Exatamente. A bola bate na trave e o goleiro também defende ao mesmo tempo, ele prensa a trave com o goleiro e sobra pro Luca. Mas o Luca, quando ele sai da jogada, ele sai de trás, ele não estava impedido. É isso, senhores? Exatamente. Então não tem impedimento do Leonaldi, é isso? Exatamente. O Leonaldo estava no lance também, mas o Luca foi inteligentemente ali, entrou e fez o gol. E o conceito do Leonaldo é bom, né, Edu? Um jogador que mantém sempre uma regularidade. Para mim, conceito bom para ele. Ok, eu sigo com você, ô Jorginho, falar do Ramon e depois do Alisson. O Alisson entrou a 9 do segundo tempo, saiu o Ramon. Esse Ramon Carvalho, que veio do Atlético Goianiense, hoje fez a sua 4ª partida. Pegou a titularidade nessa Série B também. O Alisson participa do segundo gol, naquela cabeçada, depois ela bate na trave, o goleiro defende, sobra para o Luca. Ramon, depois o Alisson. Eu gosto demais do Ramon, né? Gosto demais de um jogador que encaixou direitinho ali no esquema do Hélio. Conceito regular para ele. E o Alisson entrou muito bem, né? Como disse o Batista, gostei demais do Alisson também, né? E é um jogador que é aquilo que disse o Roger, né? Falando das características do atleta. É tudo aquilo que o Roger disse, é o que está acontecendo, o que nós estamos vendo. Conceito bom para o Alisson, viu, Edu? Ramon que gosta de jogar com a 40, Tigrão. Depois o Alisson, diga lá. Ramon errou mais passes do que normalmente ele erra. Já jogou mais com a camisa da Ponte do que jogou hoje e se cansou muito cedo. Leva um conceito regular. Errou, mas não errou todos. Deu boa fluência, é um jogador vertical, é um volante moderno, às vezes até encarna quase que a função de um meia, mas andou errando 3 ou 4 passes que eu não tinha visto ele errar ainda com a camisa da Ponte. E o Alisson, nós percebemos que ele estava meio fora do seu habitat natural, porque ele é de chegar ao bambu em todas. Ele chega junto e chega para valer, não amacia. Mas hoje, como ele estava pendurado, veja você que ele jogou 2 pedaços de jogos e já tem 2 cartões amarelos. Hoje ele entrou meio que amaciando, meio que não chegando com tanta virilidade, né? Acabou conseguindo, obviamente, se conter um pouco no seu ímpeto, que é muito alto, mas mesmo assim, jogou bem, tocou, participou, evoluiu com a bola e ainda teve essa direta participação no gol da vitória da Ponte, no gol que deu mais tranquilidade. O segundo gol da Macaca, que foi marcado a 21 do segundo tempo, cabeceando com estilo. No cruzamento de escanteio do Norberto, ela é desviada pelo goleiro, bate na trave e volta, e o Luca, sem goleiro, praticamente em cima da linha, empurra para as malhas, como diriam nossos antepassados do microfone esportivo, e empurra para as malhas o arqueirão, que é o famosíssimo e muito alto, né, Juan Carneiro, da equipe do Brusque. E dentro do que vocês acabaram de falar aí ainda sobre o gol, o Edu, se o Leonaldi toca, o gol seria invalidado pelo VAR. Então, leva um conceito regular o Ramon e leva um conceito regular /bom o Alisson. E respira, Tigrão, sigo você para falar do Ichaporã. O Luiz Otávio de Oliveira, conhecido como Ichaporã, que veio do Atlético Mineiro, pertencia ao Figueirense. Parece que teve dificuldades, você falava no intervalo. No primeiro tempo, dificuldades. No segundo tempo, embora chutasse no travessão, aquela 32 minutos, sem barreira, de longe, rapaz, meteu no travessão, chutaço do Ichaporã, hein? Parece, segundo o pessoal do WhatsApp, que com as alterações, o Ichaporã também tenha dado uma melhorada. Só que, aos 19, antes de chutar na trave, o que pegou na galera aqui é que o Alisson, ele estava fazendo a jogada, entrada da área, deu uma limpada. Quando ele ia chutar, o Ichaporã ao seu lado o atrapalha, dá uma de fominha e chuta. E chutou fraco, o goleiro pegou, é a sua análise do Ichaporã. Deu um traque, né? Não deixou o Alisson chutar, o Alisson estava fazendo a inclinação, se ia fazer o gol não, é uma outra história. Mas o cara fez a jogada inteirinha, se faz o gol seria um golaço, e o Ichaporã se projeta à frente e toma a bola do companheiro, pula na frente dele e chuta um traque. Tá devendo, apesar do belo chute na trave, apesar da valentia de ter ficado ali fazendo o número e tentando ainda contribuir, com a perna totalmente endurecida, né? Com a perna sem nenhuma flexibilidade, pela cãibra, foi guerreiro, foi valente, por isso
pela postura, pela valentia e não pela técnica que ele está devendo, volto a dizer, leva um conceito regular por esse final de jogo heróico. Aqui, Ponte 2, Brusque 0, a Ponte é 7ª colocada com 7 pontos, tá bom? Nesse momento. Oi, Gleger Zorzin e Chaporã. Edu, tudo que vocês disseram aí, primeiro tempo para mim muito mal, segundo tempo melhorou, também concordo. Acho que evoluiu, muito guerreiro, participativo, conceito regular para ele. Luca, com você, Zorzin, fez o segundo gol, joga com a número 10, mas não sei, apesar do gol e tal, ultimamente, o Luca, não sei, meio apagado e tal, se sobra ele faz. Ele, 8º gol 2022, ele marcou 32 gols desde que chegou na Ponte, né? 32, deixa eu dar uma verificada aqui certinho, a respeito do Luca, porque ele, pera um pouquinho, em 2017, quando ele passou pela Ponte, ele marcou 24, isso, 24, agora com 8, 32 gols no total, tem o Luca aí, né, em mais de 70 jogos pela Macaca. E aí, o que você achou do Lucas, Zorzin? É um jogador diferenciado, né, Edu? Tudo bem, eu concordo, né, mas assim, a Ponte hoje não tem um meio de ligação, né, e por isso ele é pouco acionado, mas a hora que chega ele bota a bola na rede. Eu vou dar um conceito bom para ele, porque é um jogador decisivo, e esse segundo gol da Ponte matou literalmente toda a chance do Brusque. Conceito bom para o Luca. Então agora sim, viu, Tigrão? Confirmado, o Luca tem na Ponte, somado à sua passagem de 2017, 77 jogos pela Ponte, 77 e 32 gols. Ô Luca, Tigrão. Boas participações, ainda sacrificado pelo esquema tático, pela ausência do armador, mas ele, claro que o gol foi fácil, mas ele estava no lugar certo, teve a percepção de não se colocar em impedimento. Obviamente, depois do rebote do goleiro, né? Ele estava numa linha boa, legal, fez o gol, bons toques, boas assistências quando ele sai, quando ele flutua, mas precisaria receber bola um pouco mais de qualidade, assistências um pouco mais próximas de finalização, para que ele pudesse colocar em prática mais vezes aquilo que ele tem de melhor, e é exatamente a conclusão das jogadas. Conceito bom para Luca. Bom, e agora o Danilo Gomes, Tigrão, sigo com você, ele jogou até 16 no segundo tempo, é um atacante do lado direito, luta, briga, tenta, arma algum ataque aí, algum cruzamento, enquanto esteve em campo, cobrou todos os escanteios o Danilo Gomes, né? Esse menino veio de São Paulo, hoje é titular, o que você achou dele, o conceito? Melhorou um pouco com relação às últimas partidas, ele estava muito instável, muito irregular, tropeçando muito, às vezes tentando correr mais do que a bola. Hoje um pouco mais com os nervos no lugar, um pouco menos ansioso, fez algumas boas jogadas, eu acho que formou um lado muito forte. Ele e o Norberto, enquanto os dois estiveram em campo ali pelo lado direito. E na recomposição também ajudou bastante, andou desarmando em 3 ou 4 oportunidades os jogadores da equipe do Brusque. Um conceito regular para ele. Verdade, ele e Norberto foi assim, viu, Zorzinho? A 3 do segundo tempo, o Danilo deu para o Norberto chutou, mas chutou fraco. Apesar disso, você deu uma nota 7,85 para o goleiro Juan Carneiro por essa defesa. E o Danilo Gomes, o senhor Zorzinho. Edu, eu gosto do estilo do Danilo. Acho um bom jogador, é um jogador que na hora que dá o combate vai muito bem. Né? Ele está melhorando, como disse o Tigrão aí, gosto da evolução dele também. Eu vou dar um conceito bom para ele hoje, acho que ele foi bem no jogo, né? E assim, Edu, é um jogador que tem a crescer, né? Muito jovem ainda, mas eu gosto, participativo, sempre sai ali para dar o combate. Eu gosto do Danilo Gomes, viu, Edu? Emenda com o Hélio, é isso? Emenda com o Hélio, exatamente. Então, o Hélio dos Anjos eu gostei demais, viu, Edu? Acho que a Ponte melhorou demais nas mãos do Hélio. É um cara que tem evoluído, você vê que a entrega do time é a cara do Hélio dos Anjos. Eu falava isso desde a sua contratação. Um treinador que tem aí no seu currículo, digamos assim, um time de entrega, um time de busca, de determinação, de concentração. Eu gosto demais. A Ponte realmente tem evoluído, né? Essa vitória hoje realmente tem que ser carimbada, digamos assim, com a cara do Hélio dos Anjos. Gostei demais e o conceito para o Hélio hoje é bom, Edu. Entendi. Para você um grande abraço, um ótimo final de semana, Zorzinho. Até semana que vem.
Valeu, Edu, um grande abraço para você, um abraço aos amigos da Rádio Bandeirantes, um abraço pro Tigrão aí também. E valeu, Edu, boa noite! Boa noite! Valeu, Gleger, um abração. Excelentíssimo senhor secretário municipal de esporte de Hortolândia, hein? Gleger Zorzin, é isso aí. Ponte 2, Brusque 0. Tigrão, vamos ao Hélio dos Anjos. A gente só não falou do Bernardo, que entrou no lugar do Norberto, entrou a 23 segundo tempo, e do Nicolas, que entrou a 16 segundo tempo no lugar do Danilo Gomes. Se você quer falar alguma coisa dele, senão vamos pro Hélio dos Anjos. Pela terceira vez, ele escalou a mesma equipe, esse é muito bom. E no segundo tempo apresentou alguns jogadores que podem ser aí opções interessantes. Esse Moisés Ribeiro, não sei o que você acha, o Alisson, né? É interessante, enfim, o Hélio dos Anjos num elenco inchado com 47 jogadores. E ainda hoje eu conversei com a assessora de imprensa da Ponte, com o Tiaguinho lá. Você vê, a Ponte tem ainda no estoque o Fabrício Dornelles, que estava no banco, o Fecim está machucado, João Pedro Meia, problema muscular, Josiel, atacante, treina, mas não é relacionado, Léo Santos, zagueiro, veio do Corinthians, está com problema no joelho, Luiz Fernando treina, mas não é relacionado, Matheus Jesus, juridicamente ainda não pode jogar, está envolvido aí com problema aí de doping. Marcos Júnior, volante, treina, mas não é escalado, não é relacionado. Deixa eu ver, o Moisés Ribeiro entrou hoje, Nicolas entrou, Pedrinho, atacante, está na fita, mas não é relacionado. Ribamar, não sabe se volta esse ano, treina com bota, faz exercícios físicos, está trabalhando, mas recentemente foi operado, se machucou contra o Ituano na última do Paulista. Esse Meia Tales, que não há meio de se firmar de jeito nenhum, ele continua treinando, não é relacionado. O Wesley, problema muscular. Igor Vinhas, que retornou hoje ao banco de reservas. Oi, Tigrão, Hélio dos Anjos. Olha, Edu, só falando do Nicolas, ele entrou a 16, mas no momento em que a Ponte mais marcava do que atacava, então apareceu muito pouco, fica sem nota. E o Bernardo também entrou muito no final, né? Já no adiantado da hora também fica sem avaliação, porque teve muito pouco tempo em campo. Quanto ao Hélio dos Anjos, eu tenho a dizer o seguinte: ele foi coerente, acertou em ter mais uma vez, pela terceira partida consecutiva, escalado o mesmo time. Algo que provavelmente não vai acontecer no derby pelo problema de contusão do Arthur e também de contusão do Amaral. Então escalou de forma correta, para mim, acertadamente, mantendo o mesmo time das duas últimas partidas. Aliás, dos 9 últimos pontos, a Ponte ganhou 6, né? 9 pontos últimos disputados, ganhou 6, 3 contra o CRB, 3 hoje, perdeu para o Vasco. Dos 9 pontos disputados em casa neste campeonato, a Ponte tem 7. Uma belíssima marca. Se ela conseguir manter esse percentual de aproveitamento dentro dos seus domínios, vai fazer um campeonato tranquilo, mas precisa manter isso, o que não é fácil. É uma pontuação muito alta nos jogos em casa, 7 em 9. Agora, no jogo de hoje, além de ter acertado ao manter a escalação, o Hélio, nas substituições, vamos lá, Arthur, contusão, Amaral, contusão, Norberto, desgaste físico, Ramon, desgaste físico, Danilo Gomes, cãibra, desgaste físico. Resumindo, de todas as alterações que ele fez, 5 foram por problemas físicos, nenhuma por opção técnica e tática. Portanto, não podemos sequer questionar nenhuma das alterações que ele fez, porque todas elas foram baseadas em limitações físicas, seja de contusão, seja por desgaste natural, por cansaço. Então, pela vitória, pela valentia do time, por ter positivamente contagiado o time no sentido de que virasse esse time guerreiro, que está brigando muito pela bola, está encurtando a todo momento o espaço do adversário. Hélio e sua comissão levam no jogo de hoje, principalmente pelo resultado altamente positivo, um conceito bom. E para você, Tigrão, como sempre, brilhante 10, e pelo seu coração generoso 10, vou comer seu lanchinho agora, muito obrigado, 10 para você, um ótimo 10 para você no domingo, e até semana que vem, Tigrão. Até a próxima, Edu, se Deus quiser, um bom domingo, iluminado por Deus a todos nós, e até a próxima. Em termos de jornada, para mim agora é o derby,
mas ainda estaremos aí participando, se Deus quiser, de toda a programação da semana. Um abração para você, um abraço para sua mamãe, um abraço para todos os nossos amigos ouvintes da Bandeirantes e, se Deus quiser, estaremos de volta aí em termos de jornada no domingo e na programação a partir da segunda-feira. Abração, até mais, até a próxima. Tigrão, pela ponta esquerda, um abraço pro... Alô, Mineirinho, um abraço pra você, hein, meu amigo, prazer aí sempre te cumprimentar. A gente faz tempo que não se encontra. Aliás, a última vez foi na Padoca, rapaz. Eu tava na Padoca, de repente entra esbaforido Mineirinho. Eu tô com a minha esposa aqui e tal. Então vai chamar a esposa. Ele fica lá dentro conversando e a esposa no carro, rapaz. E Mineirinho tomando café, tá aí a esposa dele no carro. Mas Mineirinho, não faça isso, Mineirinho. Mas o que é isso? E ele gentilmente depois me levou lá para conhecer a senhora, sua esposa, e contou da história deles, muito bacana. Mas o problema do Mineirinho, você tem que agradar muito a sua esposa, Mineirinho, porque você gosta da Ponte Preta. Se fosse por você, você morava no Moisés Lucarelli. Grande Mineirinho. Olha, Ponte Pretano de 7 almas, hein? 7 almas, esse é o Mineirinho, já modelo 2025, tá bom? Segura, Mineirinho. Olha, Ponte 2, Brusque 0, já, a coletiva do Hélio dos Anjos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Confira: cerveja Heineken 350 ml, 3,99. Contra filé Bom Marte peça a vácuo, 39,98 kg. Suco Pomares laranja 1,7 litro, 14,99. Ofertas válidas até dia 8 de maio. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Do Pinheiro. Ponte 2, Brusque 0, agora a coletiva do Hélio dos Anjos. A primeira coisa que, para você conseguir qualquer coisa no futebol, é você ter um grupo que compra a ideia, né? Então o nosso grupo, eles compraram a ideia de que nós não vamos ganhar nada muito fácil. Os jogos vão ser todos nesse nível de competitividade. Nós estamos sim crescendo em vários aspectos. Individualmente nós estamos tendo sim um rendimento melhor, mas também eu coloco, você tem que estar bem fisicamente. A ideia de jogo nossa a partir do momento que você não tenha a boa condição física, né? Inclusive a condição física natural, que é aquilo que você contrata um jogador. Então você estuda como que é aquele jogador em termos de força, em termos de intensidade, porque futebol hoje é saúde, né? E isso desde quando terminou o Paulista, ou até mesmo durante o Paulista, eu falei que nós íamos tentar mudar o perfil, né? Nas dificuldades você acaba descobrindo uma preciosidade,
né? Porque eu estou acostumado sim, estou acostumado a ter a oportunidade de lançar jogador, mas há muito tempo que eu não vejo um jogador com tanta personalidade, com tanta qualidade como esse garoto Amaral na função. Agora, é normal ele sentir o que ele está sentindo. Que dia que o Amaral jogou 3 jogos na vida, em 8 dias, numa equipe profissional com 1000 exigências. Então é um jogador que a gente tem que estar preparado para ele sentir, para ele ter uma queda de produção dentro dos jogos. Mas me encanta a qualidade. E quem sabe que está aí essa questão da solidez defensiva, porque todo quem me conhece também sabe, eu falei, inclusive antes do jogo do Mirassol, eu comentei dentro do clube que eu ia jogar com um tripé. E o tripé do Mirassol, naquela minha estreia, seria com o Jesus. Desde quando eu cheguei, e o Jesus não estava bem fisicamente, estava com problema percentual, mas eu falei para o grupo, eu vou assumir essa responsabilidade. Então eu pensei nesse trio de meio campo desde quando eu cheguei, porque eu gosto dessa formação, né? Estamos precisando viabilizar mais, que é você ter mais mobilidade, né? E então isso também traz uma solidez defensiva. Nós trouxemos o Arthur, porque o Arthur é um exímio jogador de linha de 4, tem essa qualidade, né? A gente hoje teve que usar um tempo todo um jogador jovem, que vai também crescer muito, que é o caso do Jean, né? Já que o Arthur sentiu um desconforto muscular, e essa solidez também passa muito por um jogador, né? O crescimento do Thiago foi muito em função também da entrada do time, em função dos problemas que o Fabrício teve, da entrada no time do Fábio. Eu acho que desde quando o Fábio foi escalado no jogo passado dentro de casa, o Thiago também deu uma crescida. Então é um par que deu certo, é um trio de defensivo sem a bola que está dando certo. Eu estou aqui já preocupado porque daqui a pouco eu tenho razão, que se o Alisson ele entra, ele atropela todo mundo. É um jogador também que nós contratamos baseado no vigor físico, baseado na intensidade. E o que é mais importante é que você está fazendo uma competição super competitiva. Eu estava falando com meu filho ali agora, eu estou assustado com a competitividade da Série B nesse início de temporada do Brasileiro. Estou assustado mesmo. Hoje eu assisti jogos da Série B, eu acompanho mesmo, né? Até brinquei com os meninos, hoje eu cheguei faltando... Normalmente eu chego faltando 20 minutos para a palestra, mas hoje eu estava tudo preparado, mas eu cheguei só faltando 5 minutos, que eu fiquei envolvido com os jogos da Série B, dentro do apartamento do hotel, que eu concentro com eles, né? E para mim é uma satisfação muito grande você ver a torcida jogar junto, e a torcida só joga junto quando ela vê reação. É questão comportamental. Se você não tem um comportamento de acordo com sua torcida não vai estar junto contigo, né? E isso a gente sabe que cada jogo que a gente ganhar, cada gol que a gente não tomar, nós vamos trazendo mais pontepretanos para o estádio, porque nós precisamos deles naturalmente, como todo time precisa de sua torcida. E eu nos últimos 2 anos eu enfrentei Norberto praticamente em clássicos, porque Náutico e CSA, por causa de alguns problemas lá de relacionamento, virou guerra lá em cima. Todos os jogos guerra. Eu sempre achei o Norberto um jogador assim, interessantíssimo, né? Quando nós terminamos o Paulista e o Norberto estava muito questionado em todos os sentidos, como todo mundo estava questionado, eu chamei na minha sala e falei para ele: olha, dos jogadores mais experientes eu quero contar com você. Agora eu preciso saber o que você quer. O Norberto falou: professor, eu vim para São Paulo com uma ideia, né? E eu vou manter essa ideia minha. Ele até falou: professor, eu queria fazer um Paulista, desequilibrando no Paulista e criar um espaço novo em São Paulo, uma situação nova. Infelizmente eu tive os meus problemas da Covid, ele explicou tudo direitinho e foi trabalhar. E ele foi trabalhar, ele entrou essa intertemporada nossa para o brasileiro machucado, recuperou, né? E eu apostei na recuperação dele. Fiquei muito satisfeito com o Bernardo e com o Formiga nos jogos que fez, mas eu sempre pensei no Norberto, que é um jogador, ele é diferente, ele consegue sair da marcação-pressão. Se fizer a marcação-pressão nele, ele sai. O gol que ele fez, ele saiu de uma marcação-pressão, entrou para uma zona que os outros 2 laterais
não tem tanta facilidade. Cada um o Formiga é um jogador de característica de profundidade, o Bernardo é um jogador de profundidade, o Norberto é um jogador de mobilidade. A gente fala, é um jogador de futebol de salão, um jogador que vem jogando curto, e a experiência, né? Um jogador de uma experiência incrível. E nós todos ficamos muito felizes com o gol do Norberto, e eu estou mais feliz ainda porque acreditar em jogador faz parte de ser treinador, né? E, naturalmente, quando dá certo, e como está dando certo, né, essa recuperação do Norberto, eu tenho certeza que na lateral direita nós vamos estar sempre muito bem. E não é fácil, não é simples, né? Como não foi simples para Norberto eu ter que tirá-lo, porque nós fizemos 3 jogos em 8 dias, e eu quero deixar bem claro uma coisa aqui: nós nunca, a Ponte Preta, ela acho que tem 2 anos que chegou uma aparelhagem aqui, ou 2 ou 3 anos que chegou uma aparelhagem que faz o GPS nosso. Nesses últimos jogos nossos aqui, você entende? E eu estou dando essa informação através do meu fisiologista. A Ponte Preta nunca jogou com essa intensidade. Nunca fez tanto metro, a metragem, você entende? Por minuto, nossa, é altíssima. A intensidade, ela está batendo em 27,5%. Eu quero chegar a 30%. Nós queremos chegar a 30%, ela está batendo em 27,5%. O que quer dizer isso? De 100 metros que o meu jogador corre, 30 metros em alta intensidade. Então, a gente está batendo muito nisso. Hoje, eu estou no vestiário, porque eu recebo todos os dados e vou ali discutindo com eles. Já me avisaram, professor, na história recente da Ponte, é o primeiro tempo mais intenso que a Ponte teve. Então, a gente fica feliz, aí que eu falo, comprar a ideia. Mas eu falo também uma coisa que é importante. Nós trouxemos jogadores com perfil de intensidade. Nós não vamos achar aqui 2 resultados. A próprio jogo do Vasco, todo mundo ficou assim feliz com o comportamento da equipe, mas a gente tem muita coisa pela frente. Nós temos agora um privilégio, né? Eu falei para eles ali agora, é um privilégio muito grande você participar de um derby campineiro, coisa que me faz lembrar, me faz lembrar Marco Aurélio, Jair Pisserni, do outro lado também, Carlos Alberto Silva, que foi meu treinador, faz lembrar de grandes treinadores. Quem sou eu, né? Sou pequenininho perante esses treinadores, não é isso? Da Ponte Preta e do futebol de Campinas, e eu estou feliz demais. Para mim, a semana é diferente, em todos os sentidos. Vou deixar o grupo relaxar um pouco mais, porque o grupo precisa, principalmente mentalmente, descansar, como também fisicamente. Nós vamos estar iniciando a nossa preparação para o grande derby na terça-feira de manhã. Olha, eu bato no princípio que o time de futebol tem que fazer prevalecer seu mando de campo. Ele tem que fazer. Eu não posso fazer um jogo aqui dentro de casa e ficar trocando bola lá atrás, achando que as coisas vão acontecer naturalmente. Nem ganhando como nós ganhamos hoje, nós não ficamos retidos com bolas dentro da nossa linha defensiva. Sempre procuramos o jogo para jogar o adversário mais longe do nosso gol. A torcida da Ponte Preta, né? Ela é famosa por quê? Ela é famosa, todo mundo teme o Moisés Lucarelli. Eu vou ser muito sincero, eu já fiz muitos jogos aqui, sempre foi super problemático, mas muito problemático, muito. Antigamente era até na entrada, né? Já chegava ali, já era um negócio meio, né? Parecia que tinha alguém dando um tapa na cabeça, aquelas coisas que fazia parte do futebol há 2 décadas atrás, e é gostoso também, né? Então, nós temos que fazer. Então nós temos que ter essa atitude. Então eu cheguei na Ponte, todo mundo fala de uma característica da Ponte. O rapaz falou da característica do trio ofensivo, né? Eu trabalho com esse trio ofensivo. Agora também tem uma característica de que a Ponte é um time que também conquistou muitos resultados sendo reativo. Eu não consigo ser reativo. Nem com o Grêmio eu engoli um pouco por causa do equilíbrio, da busca do equilíbrio da equipe. Então você sai de um rebaixamento e pega o Grêmio, né, no primeiro jogo. Então eu dei ali um miguezinho, fiz uma sombrinha, mas meus times não jogam assim. Meus times jogam com uma marcação alta. Eu tenho jogadores rápidos para fazer isso, né? Eu tenho uma estrutura defensiva que eu gosto de. Eu falo muito para os meus jogadores: vamos manter o adversário longe do nosso gol.
Quanto mais longe do nosso gol ele estiver, melhor para nós. Mas nem sempre acontece. Daqui a pouco você está fazendo um jogo 2-0, um Brusque, time forte, super bem treinado pelo Vaguinho, né? Vem para dentro de você, você tem que ter a humildade de baixar a linha, como nós baixamos, mas Kaique fez um chute, fez uma defesa de uma bola que nós erramos, porque o nosso rebote entrou para dentro da área, uma bola parada, e o jogador deu aquele chute. Mas mantivemos o adversário sob controle. E estar no Moisés Lucarelli tem que ser muito prazeroso para nós. Nós temos que gostar de jogar aqui, sabe? E eu bato nessa tecla mesmo. Eu bato nessa tecla. Eu, particularmente, adoro chegar aqui no Moisés Lucarelli para jogar hoje como treinador da Ponte. O que nós temos que fazer? Usufruir disso. Usufruir de uma torcida que no jogo passado aqui foi brincadeira, foi impressionante os últimos 15 minutos da nossa torcida contra o CRB. Jogou nosso time lá para cima. Hoje, em todos os momentos, a torcida jogou nosso time lá para cima. E eu quero o Moisés Lucarelli cheio. Eu acho que essa é uma obrigação nossa, não é uma obrigação do torcedor. Porque eu acredito que o time tem demonstrado a cara da Ponte Preta. O time está com a cara, começando a ficar com a cara da Ponte Preta, e é isso que nós queremos. Olha, nós fizemos um jogo muito equilibrado contra o Vasco, né? Pra você ter ideia, nós tivemos mais bolas paradas ofensivas contra o Vasco do que o Vasco teve. No segundo tempo, por exemplo, o Vasco teve 2 bolas paradas ofensivas. Nós fizemos um jogo de imposição no segundo tempo. Tivemos a infelicidade de tomar um gol bobo, para mim muito bobo o gol. Erramos, tanto que eu mudei um pouco o posicionamento de segundo pau na bola parada hoje, alterei o jogador que ficava, né? Porque a gente muitas vezes não tem como treinar. Eu não treinei bola parada, nós erramos bola parada no Vasco, mas eu optei por não treinar bola parada para esse jogo. Eu optei por recuperar mais os jogadores e desenvolver outros trabalhos que era necessário, na minha visão. A questão da evolução de comportamento. O comportamento nosso hoje, o comportamento nosso contra o CRB foi um comportamento parecido com aquilo que nós tentamos fazer contra o Operário no segundo tempo. Então, contra o Vasco, né, jogamos com o campo aberto, Vasco atacando, nós atacando. No segundo tempo, não. Nós tivemos mais posse de bola, entramos para dentro do Vasco, como eu gosto, e jogamos. Não criamos tanto, mas evoluímos nessa questão de entrar na grande área, de chegar em linha de fundo, nós melhoramos. Hoje, a grande virtude nossa foi iniciar o jogo fazendo o adversário nos temer, fazendo o jogo de imposição física, técnica, né? E aí entra a parte tática também, que é a imposição técnica e física ajuda você na parte tática. Então a evolução para mim foi essa. E outra coisa, o tripé de meio campo está evoluindo. O tripé de meio campo está evoluindo. Agora, não é simples, porque eu fico olhando assim, o Amaral, que dia que o Amaral jogou 3 jogos na vida dele, como eu frisei, sendo cobrado de pôr ali o treinador orientando, cobrando. O Chaporã nunca na vida jogou 3 jogos iniciando como titular no profissional. Primeira vez. Quer dizer, nós temos algumas coisas para evoluir, né? Por exemplo, eu gosto de deixar o Alisson, que é um jogador que está me impressionando muito, nunca disputou a Série B na vida. Entendeu? Então, são coisas que a gente vai buscando, vai alimentando os jogadores e alimentando principalmente de ideias, né? E eles assumindo um compromisso, não é um compromisso comigo, né? É um compromisso com o clube, que nós temos que respeitar. E a maneira de respeitar um clube é você trabalhar bem profissional por esse clube. Olha, é interessante, já que eu jogo com 2 beiradas, então você tem um centroavante de flutuação. Eu adoro centroavante de flutuação. Eu sou um treinador, eu sou muito consciente, eu nunca trabalhei em poucos times assim, de ponta a ponta do Brasil, foi Grêmio e Vasco. Eu acho assim, o futebol hoje não permite você fazer uma estrutura tática para beneficiar um jogador. E aquele centroavante que todo mundo gosta, que faz o gol, hoje está mais difícil para ele jogar. Porque eu não posso comprometer taticamente a minha equipe em função desse jogador. Então o que o Luca faz? O Luca é o homem que instiga a nossa marcação. Ele é o primeiro jogador que instiga. Eu faço sempre assim, a movimentação que o Luca fizer, até o meu goleiro tem que fazer. Se o Luca fizer uma movimentação de entrar 20 metros para frente, nós todos, o time todo, tem que procurar entrar esses 20 metros. E o Luca tem uma coisa que eu até evito falar publicamente, né? Nós estamos aí numa semana de um jogo danado. Agora, ele tem feito uma função quase que perfeito, porque
ele não é um atacante de atacar muito a linha, né, de toda hora, porque a jogada que estiver acontecendo, ele ataca a linha, não. Ele é um jogador que ele faz aqui, ele reveza. Ora ele ataca, mas eu prefiro ele de outra forma. Nem tanto atacando a linha, sinceramente. Porque nós estamos moldando a nossa equipe, não é isso? Para usufruir o máximo do Luca tecnicamente, porque é um jogador diferenciado na divisão. Tudo bem que a gente busca o jogador talhado para aquilo que a gente quer, né? Então a gente busca um jogador com esse perfil, né? Então a gente tem os números dos jogadores quando a gente vai contratar. Nosso departamento de análise busca essas informações. A gente da comissão técnica tem relação com as outras comissões técnicas, buscamos. Vou ser muito sincero, o Aço, para mim trazer o Aço para cá, nós falamos com o Roger, que foi jogador, que foi o treinador dele. Você entende? Então lá, para trazer o Chaporã, você entende? Nós falamos com o Cristiano muito, né? Que é outra pessoa da casa aqui. Então a gente discute, busca os números, né? E a gente procurou moldar isso. Agora, tudo vai do trabalho. Tudo vai do trabalho. O Anderson, já conheci o Anderson, só que nós não trabalhamos com a parte de força aonde nós trabalhamos na Arábia Saudita. Se você quer matar um jogador da Arábia Saudita, é trabalhar a força dele. Ele fica um bagaço, né? Agora, o Anderson fez a equipe evoluir na parte de força. Você entende? Então, aquela história. Um exemplo assim, se estava levantando 5, passou a levantar 15, para a gente jogar lá para cima, porque as pessoas não entendem. Quem dá a condição de terminar bem o jogo não é a parte, você entende, da condição aeróbica, não. Quem dá a condição, quem faz os jogadores terminar forte é a parte de força, porque na hora que você está perdendo isso, quem segura é a parte de força. Você entende? Então, o Anderson foi muito feliz, nós planejamos isso, discutimos isso, né? Eu até dou muita liberdade, eu faço assim, o Guilherme faz esse meio campo e traz para mim as ideias, e eu banco, ou dentro da minha experiência, não, tenta mudar isso, aquilo ali, mas eu confio muito no nosso fisiologista, que começou comigo também, no Atlético Goianiense, o Cauê, tive o prazer de encontrar com ele aqui, e o Anderson tá com a mão certa, mas nós temos que ter os cuidados necessários, né? Porque é uma competição longa, é uma competição que hoje nós saímos muito mais machucados. Eu saí com 2 tornozelos assim, né? Do Nicolas e do Amaralzinho, numa dividida sensacional, mas a gente preocupou porque aquela dividida, para você machucar tornozelo e joelho, mas ele entrou mais pesado do que o jogador, e olha, com 17 anos, né? E nós tivemos o Nicolas com escoriação de tornozelo, o Amaral com escoriação de tornozelo, e infelizmente o Arthur com um desconforto do posterior. Mas eu gostei muito do Jean. Jean tem feito treinos fortíssimos, e a gente tem sim que apostar nessa juventude da Ponte Preta, e tomara que daqui a pouco temos aí o Vitinho, que a gente trabalha com a gente, tem outro menino lá que eu estou gostando muito, que é o Diego. Uma pena que o jogo deles é quarta-feira, às 15 horas, que eu gostaria de assistir a estreia, né? Inclusive vai jogar lá o DG, né? O Pedrinho, tem que jogar, o jogador tem que jogar. Treina e joga para a formação melhorar e a gente ter esses jogadores aqui dentro do clube. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês nunca vão ver eu aqui lamentando a ausência de jogador. Eu não trabalho com 11 jogadores, né? Então eu trabalho com um grupo, nunca vou lamentar. Eu nunca vou aqui chegar a falar para vocês, daqui a pouco uma derrota que eu pedi 4, 5 jogadores no jogo, para o jogo. Eu vou chegar a falar para vocês, não, meu time sentiu a ausência, não. Eu acho que o treinador que se preza, você entende? Que trabalha com grupo, você não pode nunca falar que a ausência ocasionou problema, porque você está tirando a moral de quem vai estar, né? E se acontecer da gente perder alguns jogadores desses aqui, pode ter certeza que nós vamos estar muito fortes para o próximo jogo. Coincidentemente, é o jogo da vida de todos, e eu mais uma vez falo, né? Um privilégio muito grande eu participar desse clássico, né? Acho que eu nem imaginava mais participar de um clássico em Campinas, e todo mundo sabe a tradição. Agora nós vamos estar forte, independente nós temos escoriações, mas nós temos uma contusão que tem que ir para exame. A do Arthur tem que ir para exame. As outras 2 são escoriações que normalmente, né, daqui a pouco, terça-feira, os jogadores já podem até estar melhor. Se não tiver, nós vamos ter outros do grupo para fazer bem feito o que eles têm feito, o que tem acontecido. Olha, eu já participei de inúmeros derbys que eu falo, clássicos no país, né?
Inúmeros. Tem um sensacional. Né? Se vocês um dia viver o Remy Paysandu, vocês não acreditam. Não acreditam o que é a loucura, o que é a cidade, o que transborda de até mesmo de agressividades nesse jogo. Agora, a beleza do clássico campineiro, pô, velho, é sensacional. Sensacional. É aquilo que eu falei para vocês. Aí eu fico lembrando dos grandes treinadores que passaram e tiveram a oportunidade de participar desse clássico. Quem sou eu para chegar nos pés dele? Quem sou eu? Então eu tenho que ter assim, a responsabilidade de colocar uma equipe forte, porque o adversário merece você trabalhar para vencer, não é isso? E acima de tudo que nós tenhamos é muita paz, né? Porque infelizmente os clássicos estão mudando um pouco a característica dos clássicos por causa do problema de torcida, de não ir duas torcidas. Eu não sei como é que vai ser esse clássico, se é só uma torcida única, né? Pois é. O que nós temos que fazer é ter a responsabilidade para não instigar a violência, nós temos a responsabilidade e o respeito para o adversário e trabalhar para vencer esse adversário. Nós vamos ter uma semana muito boa. Olha, isso eu posso falar publicamente, que eu não estou inflamando nada, né? Para mim, semana de clássico é semana diferente. Muito bem, senhor Hélio, o senhor falou, tá falado aí, tá bem. O que o senhor fala também durante o jogo, gesticula, e fica lá com o braço pra lá, pra cá. Nossa, o senhor não para um minuto e o senhor chega na coletiva sem estar com a voz rouca. Parabéns, senhor Hélio. Um belo testemunhal aí, tá bom? Meus amigos, já estamos a 6 minutos do dia 1º de maio, já estamos em maio, hein? Entramos agora em maio, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Parabéns a todos os trabalhadores. Dia do Trabalho, em que pese muita coisa errada nesse país, muita corrupção, mas tá lá o trabalhador honrando, fazendo a sua parte, né? E tomando conta desse Brasil aí, se Deus quiser, tá bom? Gilberto Sufa, em seu nome, eu agradeço a todos da Tecla Bandeirantes, também do Danilo Capucci, né? Nosso muito obrigado. E hoje aqui, Ponte 2, ontem, né? Ponte 2, Brusque 0, narração do Batista. E eu volto na terça-feira. Terça, hein? Terça tem Náutico e Guarani em Recife. Então, meus amigos, muito obrigado a todos. E eu volto na terça. Terça eu volto! Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM